Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora faltando 19 para 6. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cossato. Oi, tudo bem aí? Excelente noite pra você. Que bom ter a sua companhia nesse domingo, 9 de junho de 2024. Mais uma edição da Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Destaque pra Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, já a bola rola, tem Ponte Preta. Tem América, tem Ponte Preta. E é claro, você se liga aqui no microfone dos canais Futebol Interior para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Conosco também Restaurante do Dadá. Restaurante do Dadá Delivery 99788 3821 ou 3242 3125. Restaurante do Dadá, concessionária Sim, trazendo para você Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Carlos Corsato narra o jogo com as reportagens do Wendel Coral. Na mesa de som, o nosso Felipe Marques. Muito bom ter você junto com a gente por aqui nesse domingo 9 de junho de 2024. Estamos também na Valinhos FM em 87,9. Salve, salve você que acompanha a gente pela Valinhos FM, nona rodada. Campeonato Brasileiro Série B, a Ponte que vem de vitória. O América que não havia perdido até a última rodada, derrota para a equipe do Paysandu. O time do América está ali na boca do G4 e a Ponte Preta tentando se recuperar na competição agora com o Nelsinho Batista no comando da Macaca. É a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro para você. Já vamos passar os jogos que já aconteceram, os jogos que estão por vir e é claro, você vai estar junto com a gente. Já está lá no YouTube Futebol Interior, aproveita para seguir a gente no YouTube, para curtir aí a nossa transmissão, para compartilhar também, se inscrever no canal Futebol Interior e mostrar essa transmissão para mais ouvintes, para mais torcedores. Com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Está no ar a nossa jornada esportiva. E agora a gente traz os primeiros destaques da jornada esportiva Bezona 2024, nona rodada, América e Ponte Preta, com o nosso repórter Wendel Coral. Para falar muito da Macaca, muito do América do Coelho. Salve, salve, Wendel Coral. Grande abraço, boa tarde para você. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Ótimo abraço para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Aqui mais uma jornada para a Rádio Valinhos FM e também para os canais Futebol Interior. Nona rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, América Mineiro e Ponte Preta. Macaca que vem de vitória na estreia do novo treinador, que é o Nelsinho Batista. E aos 73 anos, volta para a Ponte Preta para mais uma passagem. Começou com o pé direito porque a Macaca venceu o CRB na última rodada no Majestoso pelo placar de 4-2. E hoje no Independência busca a segunda vitória consecutiva na competição para se ver cada vez mais longe da zona de rebaixamento e, claro, começar a vislumbrar a parte de cima da tabela de classificação. Com relação ao time, a Macaca já escalada e a grande novidade é a improvisação de Dudu Vieira, que sai do meio-campo para a lateral direita por opção única do técnico Nelsinho Batista, que coloca o Igor Inocêncio no banco de reservas, já que o Luiz Felipe segue em tratamento no departamento médico. Então Dudu Vieira sendo improvisado e o Igor começando a partida como opção no banco de reservas. A outra mudança, Matheus Silva, zagueiro com um novo problema no joelho, sequer foi relacionado. Hoje, para compor a dupla de zaga da Macaca ao lado de Joilson, o técnico Nelsinho Batista escolhe o Castro para formar a dupla de zaga, né? O Nilson Júnior
era uma outra opção, assim como o Edson, mas que quem foi escolhido é o Castro. O restante do time, o Gabriel Risso volta à equipe titular na vaga do Zé Mário na lateral esquerda. No meio campo, Elvis mais uma vez começa no banco de reservas e no ataque, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. Dodô, que cumpriu suspensão diante do CRB, volta a ficar à disposição, é a opção no banco de reservas. A Macaca titular tem Pedro Rocha, Dudu Vieira, Joilson Castro e Gabriel Risso. Emerson Santos e Ramon Carvalho, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. Essa é a Macaca que começa jogando contra o América em busca da segunda vitória consecutiva, Marcelo. Mexe no time o técnico Nelsinho Batista. E agora eu quero saber as informações do Coelho. O América que vinha invicto no campeonato, mas na última rodada conheceu a sua primeira derrota, Wendel Coral. Pois é, toda a invencibilidade uma hora acaba, né? E o América perdeu para o Paysandu por 2-0 na 8ª rodada e com isso perdeu não só a invencibilidade, mas também a vaga no G4. O América continua com 15 pontos, é o 5º colocado e precisa pelo menos de um empate para voltar ao G4. Mas como joga em casa, contando com o apoio da torcida, o técnico Cauã de Almeida espera vencer a partida, somar 3 pontos e voltar de fato ao G4 da competição. A única mudança é o volante Alê. Vai ser preservado no jogo deste domingo porque no jogo contra o Paysandu teve um choque de cabeça. No time titular, na vaga do Alê, é um ex-ponte. Felipe Amaral começa jogando. Esse é o Coelho, então, que vem forte para em busca da reabilitação e, quem sabe, voltar ao G4 da competição diante da Macaca. A bola rola daqui a pouquinho, a partir das 18h30, Marcelo. É isso, muito bem. O time do América que tem, além do Felipe Amaral, né, também o Felipe Azevedo no banco de reservas e ainda o Juninho, jogador que passou pela Ponte Preta lá já há alguns anos, quase uma década atrás. E o bicho tá pegando, o pau tá comendo, em Cuiabá e Criciúma, hein? 2 pro Criciúma, 4 pro Cuiabá. Já tivemos jogadores do Criciúma, jogador do Criciúma expulso, que foi o Trauco. O pau tá comendo, um encarando o outro, todo mundo pedindo ali o WhatsApp do outro, coleguinha, enfim. 5ª série em destaque ali no jogo Criciúma 2, Cuiabá 4. Muito bem. São 5 da tarde mais 48 minutos, 5h48. Ele vai transmitir o jogo, vai trazer a emoção de América e Ponte Preta. O nosso coordenador, solta a vinheta, Felipe. É fato, você é o Carlos Corsato. E aí, Corsato? Boa tarde. Deixa eu ligar, boa tarde. Tudo bem contigo aí, né? Beleza. Então tá bom. Um abraço pra você, pro Coral, pro Felipe Marques e pra todo mundo ligado na Jornada Esportiva. Pessoal da Valinhos FM também, 87,9. Valeu e obrigado pela audiência. Tamo junto, hein? Bom, a Ponte, apesar da vitória, a Macaca vem de vitória, o América vem de derrota, né? Mas o América tá bem melhor classificado do que o time da Ponte Preta. Mas o Nelsinho Batista faz 2 mudanças táticas no time. Ele muda os 2 laterais. Peças que não foram bem contra o CRB. Na zaga, ele mexe na 4ª zaga. O Matheus Silva, o Wendel Coral, falou muito bem, com muita propriedade, né? Jogou muito bem contra o CRB, mas, mais uma vez, se contundiu, problema no joelho do Matheus Silva. Aí ele coloca o Castro. O Nelsinho não tem medo de mexer, não. Ele não tem medo de mexer, não. E mostra que conhece do assunto, né? Ele não espera acontecer. O Igor Inocêncio foi mal contra o CRB, ele tira do time. O Zé Mário foi mal contra o CRB, ele volta o Risso na equipe titular. E o Elvis, aquilo que ele já havia dito na entrevista coletiva após a vitória contra o CRB, mais uma vez no banco de reservas. Vamos aguardar para ver. O América é um time muito qualificado, vai brigar lá na ponta de cima da competição. E a Ponte, com o técnico Nelsinho Batista, tentando dar uma ajeitada na casa aí. Tô confiante hoje, viu, Marcelo? Acho que a Ponte traz alguma coisa assim lá da Arena Independência. Vamos aguardar para conferir o desfecho desse livro, né, dessa página desse livro chamado Futebol. Muito bem, primeiro destaque do Carlos, daqui a pouco a gente volta para falar mais desse time da Ponte Preta com mudanças, do time do América também. Vamos destacar a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coral tem convidado, tem o Arthur Eugênio também fazendo a sua participação por aqui. E é claro, a gente vai mandar aquele alô, aquele abraço, você que está na nossa arquibancada virtual lá no YouTube,
Futebol Interior, e você que nos acompanha também no Sonzão da Valinhos FM 87.9 no seu rádio. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Estamos de volta, são 5 da tarde, mais 52 minutos, a bola rola 18h30, hein? Meia hora já da noite de domingo, tem Ponte Preta e América, América e Ponte Preta correndo atrás da bola. Já já, muito mais pra você de Ponte Preta e América, América e Ponte Preta. Carlos, você gostou dessa alteração aí no time? Com a saída do Igor Inocêncio e a improvisação do Dudu Vieira? Não tem lateral, né? Não tem lateral direito. Então por que não deixa o Igor mesmo? Porque o Igor não tem condições, né? O Igor compromete na marcação e a Ponte faz um jogo fora de casa, né? Entendi. Então o Dudu Vieira na marcação vai melhor. O Dudu Vieira praticamente não passa do meio campo, mas ele vai ser ali um lateral mesmo, né? Para fechar ali a composição defensiva. E o Risso, eu até entendia o pedido do Zé Mário, mas o Risso é mais jogador que o Zé Mário, já mostrou isso na Ponte Preta. Então, tô com o Nelson Batista, tô com ele. Na zaga, entendo que o Castro é melhor do que, por exemplo, o Nilson Júnior, que poderia ter entrado, e o Joilson, né? Já que o Hakim, que foi convocado para a seleção boliviana, vai desfalcar a Ponte durante aí 30 dias. Eu gostei sim da escalação, ele continua com o Gabriel Novaes e o Gé, dá toda a pinta de que o Gé com ele é titular, né? O Gé é titularzaço com ele e não mexe. E o Gabriel Novaes, já que é para jogar na beirada do campo, deixa o Gé lá fazendo o lado. E o Matheus Regis também. Vai jogar com 3 volantes hoje? Cara, eu entendo que a escalação do time... ele acerta na escalação do time. O América é melhor. Time por time, o América é melhor. O América entrou na competição para conseguir uma vaga para a Série A. A Ponte Preta está se acertando ainda. Então acho que o Nelson Batista mexe bem no time e eu tô confiante. Acho que a Ponte traz alguma coisa de lá hoje, viu, Corsato? Muito bem. Detalhe, Marcelo. Vai, detalhe no ar. O Carlos comentava aí sobre os zagueiros, né? Hoje, tanto o Edson quanto o Nilson Júnior, que eram opções, inclusive, para ser titular, não foram relacionados. O único zagueiro no banco da Ponte Preta hoje é o Sérgio Rafael, que inclusive volta de lesão muscular.
ele que jogou contra a Chapecoense, depois ficou 2 partidas entregue ao departamento médico, foi relacionado, mas volta como opção no banco de reservas, a dupla de zaga titular mais uma vez, Joilson e Castro, e o Joilson inclusive com a braçadeira de capitão. E tem outra, o Thiago voltou, o Thiagão, né? E voltou e vai ser aproveitado. Jogou já contra a Portuguesa jogou praticamente quase todo o jogo treino. O Nelsinho também chamou ele. E por que ele chama ele? Porque o Matheus tá contundido. O Nilson Júnior vem de contusão. O Hakim 30 dias fora. Uma hora vai precisar. E outra diferença do Brigatti. Você lembra que a gente criticava aqui que o Brigatti colocava 3 zagueiros no banco de reservas, Sim. né? Ele só põe um. Ele só coloca um. Que é o correto, né, Corsato? Quando você coloca 3, acho que é muito pra um jogo. Isso, e tinha o Emerson, né? Tinha o Emerson no jogo passado que pode jogar de zagueiro, mas é volante, né? Então ele põe um zagueiro só no banco, não tem essa de levar 3 zagueiros, não. Já o Arthur Eugênio fazendo uma seleção aí de jogadores mineiros, mas deixa eu mandar abraço para nossa audiência. O Wilson Correia, boa tarde, futebol interior. Mais um sofrimento. Esperança não falta, não será fácil, meu povo. Ele completa aqui, que Nelsinho Batista seja iluminado e encontre um esquema que traga pelo menos um pontinho. O Joel Silva, tamo junto. Joel Serponte, valeu rapaziada da Serponte. Guilherme Ponte Preta, Dudu Vieira tá de lateral direito. Nelson Letrinta, boa tarde, ótima transmissão aqui em Marília, na torcida pela Macaca. O Ângelo Roberto Biasi, boa tarde. Vamos ver se a Ponte melhorou mesmo, agora é a prova de fogo. O Silvio Seico, São Bernardo do Campo torcendo para a Macaca querida. Roberto César Santos tirou os laterais que, aliás, foram péssimos no último jogo. Exato. Pedro Beraldo, salve, mais uma transmissão juntos. Valeu, Pedro. Tamo junto, meu querido. Ô, Corsato. Oi. Rapidinho, eu sei que a gente tá atrasado aí, né, pra fazer as coisas, mas eu queria fazer aí um comentário a respeito do Pedrão. O Pedrão jogando hoje, aquele boato do Santos, esquece, né? Agora surgiu um outro boato aí nas redes sociais, de que o Corinthians teria feito uma consulta a respeito do Pedrão. E aí, pro Corinthians, tá na Série A, não tem essa de jogos, né? Quantos jogos ele tiver, não tem problema. Agora, hoje já acaba aquele negócio de que ele poderia ir pro Santos, né? Já faz o 9º jogo hoje e já não tem mais condições de se transferir para time de Série B. E é claro que uma proposta do Corinthians vai balançar a cabeça aí do nosso Pedrão, só né? que o Corinthians tá difícil, não tá pagando nem energia elétrica. Ah, né, mas todo mundo quer jogar no Corinthians, né, sei cara? lá. Não, isso eu não discordo. Eu acho que... E aí, a possibilidade, se o Walter for lá pro time do Corinthians, é claro que ele chegaria como titular, né? Mas a possibilidade grande do Pedrão jogar também no Corinthians, né? Lembrando que o Walter tá na Série A, o Corinthians na Série A, o Walter não pode fazer também mais que 8 jogos, porque senão não pode se transferir pro Corinthians, mas é um nome cotado aí pra voltar à equipe do Corinthians, só que não é fácil tirar jogador lá do Cuiabá, não. O DJ Digo, grande Corsato, vamos de Macaquinha até a madrugada da Inglaterra. Boa, DJ Digo. Obrigado aí pela audiência e pela companhia. Nesse momento, o time do Cuiabá faz o 5º gol. Futebol é coisa de louco, né, velho? Quem diria que o Cuiabá, na fase que tá, ia enfiar 5 no Criciúma, cara? E no último jogo eles fizeram o primeiro ponto, né? Contra o Então... Vitória, 0-0, agora a primeira vitória na competição. Fora de casa, hein? O Criciúma tá com um jogador a menos, né? O Trauco foi expulso. Mas foi mas agora, antes pô. disso tava 4-0. Tava 4-0, pô. Então, mas o Criciúma tava melhorando, né? 4-2, né? Começou a reação. Rapaz, 5-2, gol do time do Cuiabá. Bom, vamos acionar o Arthur Eugênio então, porque a gente tem também mais um intervalo para pagar. E aí, em definitivo, para Ponte Preta e América e Ponte Preta, Arthur Eugênio, meu consagrado, meu chefe, trazendo aí seleção de jogadores tá tenso. mineiros. Tá tensaço. Tá tenso. Ontem, pelo que eu fiquei sabendo, fumou uma caixa daquele charuto importado. Quando ele fica tenso, é 2 prejuízos, né? Prejuízo psicológico e Isso, bolso, porque é caro aquele charuto lá. E com aquela água que passarinho não bebe, a dele é ardida, sabe? Não, aí você já tá inventando porque o Arthur não bebe. Arthur não bebe, não. Você já tá inventando. Aí, como diz o outro, você tá enfeitando o pavão. Você tá por fora. Porque Arthur Eugênio, negócio de dar tapa no beijo com o Arthur Eugênio, não, Você hein? sabe que tem até uma cachaça com o nome dele, né? Vamos fazer o seguinte, então. Arthur Eugênio, traga pra gente aí a seleção de jogadores mineiros. Fala, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou fazer um selecionado que o torcedor da Ponte Preta vai gostar. E os mineiros também. Porque eu fiz uma seleção de jogadores
que atuaram na Macaca e que nasceram em Minas Gerais. No gol, Aranha. Aranha nasceu em Pouso Alegre no dia 17 de novembro de 1980. Eu encontrei dificuldade, eu não localizei nenhum goleiro que houvera jogado na Ponte Preta no período que eu fiz essa seleção, entre as décadas de 1970 e 1980. E o goleiro é Aranha. Na lateral direita, Ângelo. Ângelo jogava nas duas laterais, tanto na lateral direita como na lateral esquerda. Ele veio do Cruzeiro para a Ponte Preta, antes passou no Botafogo de Ribeirão Preto, e o Ângelo foi titular da Ponte Preta na final contra o Corinthians em 1977, substituindo ao titular Odilei. Ângelo nasceu em Coronel Fabriciano no dia 23 de abril de 1954. Na zaga, talvez um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Oscar, que nasceu em Monte Sião no dia 20 de junho de 1954. Oscar, um grande zagueiro. Na quarta zaga, Elcio. Elcio nasceu em Leopoldina no dia 19 de fevereiro de 1956. O Elcio era quarto zagueiro e médio volante. Era um bom jogador, mas na Ponte Preta teve dificuldade. Muitos jogadores de qualidade na época. E o Elcio acabou sendo emprestado, vendido, Santo André, Operário de Campo Grande, mas era um jogador de qualidade. Olha um time da Ponte Preta com Elcio atuando. O repórter é Renato Silva, do lado do Oscar. Oscar, Polozzi, Elcio, Moacir, Jair Pisserni e na lateral esquerda, Laudemir. Agachados, Lúcio, De Rosses, Parraga, Elinho e Genal. Ponte Preta, 1976. Na lateral esquerda, Cláudio Mineiro, um bom jogador. Reserva do Corinthians de Vladimir, jogou no Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, e Cláudio Mineiro nasceu no dia 18 de julho de 1952. No meio-campo, Vanderlei. Jogou no timaço da Ponte Preta de 1977 e foi várias vezes treinador da equipe pontepretana. Vanderlei nasceu em Três Corações, na terra de Pelé, no dia 7 de abril de 1956. Outro jogador do time de 77 no meio-campo, Marco Aurélio, que nasceu em Muriaé no dia 10 de fevereiro de 1952. Marco Aurélio, assim como Vanderlei, várias vezes treinador da equipe. Completando o meio-campo, Ângelo, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Guarani, Fluminense do Rio de Janeiro. Ângelo nasceu em Onça de Pitangi, no dia 30 de maio de 1953. Ângelo é falecido, morreu aos 54 anos em Itaúna, no dia 2 de agosto de 2007. No ataque, Edinho, ataque imortalizado do São José. Edinho, Tião Marino e Nenê. Nenê também jogou na Ponte Preta. Mas Edinho, aquele ponta carequinha, nasceu em Cataguases, no dia 11 de abril de 1950. E em 1983, ele teve uma passagem pela Ponte Preta. Olha a foto que eu recuperei de um bom time da Ponte em 1983. Em pé, Polozzi, Zarur, Carlos, Silvio, Edson Abobrão e Cláudio Mineiro. Agachados, Edinho, Ângelo, Nívio, Jorge Mendonça e Mário Sérgio. No ataque de centroavante, Lola. Lola era meia, Lola era atacante, e neste time, nesta seleção mineira de jogadores que atuaram na Ponte Preta, o centroavante é Lola, que depois
que voltou do México, atuou várias temporadas na equipe pontepretana. Lola nasceu em Barra do Paraopeba no dia 2 de janeiro de 1950. E na ponta esquerda, Abel nasceu em Maria da Fé. Dizem que é a cidade mais fria de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 15 de março de 1957. Abel chegou à Ponte Preta depois de fazer muito sucesso no Grêmio Maringá. Também jogou no Figueirense. Nesta foto ele está com a camisa do Figueirense. Jogou no Marília, Bahia, São Bento de Sorocaba. Este é o time da Ponte Preta. Treinador, João Avelino. Eu fiz um histórico e tive dificuldade também de buscar um treinador no período de ouro do futebol de Campinas que houvera trabalhado na Ponte Preta e nascido em Minas Gerais. E João Avelino nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 1929. Em 1960, João Avelino foi treinador da Ponte Preta. Depois ele ficou mais famoso como auxiliar técnico de Oswaldo Brandão. Faleceu em 2006, já na capital paulista. João Avelino, folclórico João Avelino. Ficou uma brincadeira. Você quer que eu fale de algum jogador antigo, de algum confronto marcante? Entre em contato com os canais do Futebol Interior. Eu terei o prazer de fazer a pesquisa e gravar um vídeo na programação do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Cada vez mais valorizando o futebol brasileiro. Sempre aqui no Futebol Interior. Tá, então, o Arthur Eugênio trazendo os jogadores que atuaram na Ponte Preta do estado de Minas Gerais. Um abraço pro nosso Arthur Eugênio. Copa do Nordeste, bola rolando, 16 minutos do segundo tempo. Segue 0 CRB, 0 pro Fortaleza. O Roberto Santos tá falando que o Santos do Fortaleza também interessa ao Corinthians. Todo mundo interessa ao Corinthians. O problema é saber se o Corinthians tem a bala pra comprar. Porque o Santos, ele saiu do Flamengo pro Fortaleza. O microfone está desligado. Tá. Agora sim. A bala a gente sabe que o Corinthians não tem, então, né? Mas uma proposta do Corinthians, e hoje o Santos é reserva do Fortaleza, né? E pode... Mas tem contrato com o Fortaleza. Tem, e outra, o Fortaleza, se eu não estou enganado, pagou 3 milhões de dólares. Pois é. Pro Santos sair do Flamengo. O goleiro vai ser o Walter, né? Acho que o Cuiabá não vai conseguir segurar ele lá. Goleiro... Não, mas tem que pagar também, porque o Walter tem contrato, se eu não me engano, até 2025. Não, o Walter tem contrato só até 2024. Ele pode assinar um pré-contrato. Então, mas pra ele se apresentar no Corinthians em junho, o Corinthians não, o Corinthians quer agora. Então, mas o Corinthians precisa pagar, porque são 6 meses. O Corinthians vai querer agora o cara, né? Então, é aquilo, né? Agora, o Santos pode, o Corinthians pode fazer uma proposta por empréstimo pro Fortaleza, e o Fortaleza... E o Santos deve ir atrás de goleiro também, porque o tal do Brasão lá, pelo amor, hein? Vamos aguardar aí a situação, né? Eu acho que vai ser difícil o Pedro Rocha sair da Ponte nesse campeonato, né? Acho difícil. Mas, com essa movimentação de goleiros nos grandes clubes de São Paulo, né? Tudo pode acontecer. Fran, a APP Ponte Preta sempre. O Macaquina Mortífera, eu só trocaria o Ramon pelo Dodô nesse time. Mas como não vi treino nenhum, então o Nelsinho acertou nas trocas. Valeu, meu querido, obrigado. Ó, você que tá junto com a gente aí, não tá seguindo o canal ainda, clica lá no sininho, tá bom? Aí depois vai no joinha, compartilha a nossa transmissão. Já temos aí 20 mil inscritos no canal, que legal. Obrigado você que tá junto com a gente aqui no Futebol Interior, acompanhando a nossa transmissão. Daqui a pouco tem o Wendel Coral com convidados, já mais de Ponte Preta, mais de América. A gente vai falar mais também dessa Série B do Campeonato Brasileiro e, é claro, acompanhando a sua mensagem aqui na nossa arquibancada virtual no YouTube Futebol Interior. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta a canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho tem América, tem Ponte Preta, tem América. Tem gol. Tem gol? CRB. Ah. CRB vai pra rede, 1 pro CRB, 0 pro Fortaleza. CRB precisa fazer 2 gols pra levar a decisão pros pênaltis. Já o primeiro jogo foi 2-0. 21 do segundo tempo, hein? 21 do segundo tempo. Pra quem achava que não dava, olha o CRB aí. Olha o Galo da Pajuçara. O Fortaleza já tem 2 títulos dessa competição. O CRB tenta a primeira conquista. É isso, vamos aguardar aí, vamos... Vai pegar fogo agora o Rei Pelé. O bicho vai pegar lá no Rei Pelé. CRB que domingo passado estava aqui em Campinas, jogando contra a Ponte Preta, perdendo de 4-2. Verdade, o último aniversário da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Coral, quem é o seu convidado que você vai chamar agora? Bora falar com o Gé, Marcelo. Gé que voltou ao time titular, né? Já sob o comando do técnico Nelsinho Batista, fez o 5º gol na temporada, é o artilheiro da Ponte em 2024. Voltando em grande estilo, ele conversou com a imprensa durante a semana e fala agora nos microfones do Futebol Interior. Gé, o artilheiro da Ponte. O atacante Gé comenta sobre a volta à equipe titular e da importância de ter marcado um gol. Agradecer, né, primeiramente a Deus pela oportunidade de estar voltando ali com a equipe. Graças a Deus eu pude fazer o gol ali para ajudar meus companheiros. Graças a Deus também viu a vitória, né, que era o mais importante. E fico feliz, cara. Fico feliz pelo gol, por poder ajudar a equipe e sair com os 3 pontos. O atacante fala agora do novo comandante Nelsinho e do bate-papo que teve com ele. É um estilo diferente, né, do Nelsinho aí. Veio, acho que para ajudar, né, agregar na Ponte Preta aí. Muito feliz também, né, pelo esquema tático do professor. Acho que todo mundo ali tenta entender o máximo possível e agora é focar e bola para frente para poder dar certo e buscar sempre os 3 pontos para poder brigar lá em cima. Ali na primeira oportunidade que nós pôde conversar, ali no primeiro treino dele, ele me chamou para conversar assim, explicou como era o esquema tático dele, me explicou como ele queria que eu jogasse. Graças a Deus deu tudo certo, treinamos bem na semana e pudemos fazer no jogo. E consegui ali fazer bem o que ele pediu e consegui fazer o gol e consegui fazer ali bem as coisas que ele pediu. Agora a Gé projeta este confronto contra o América. A semana está sendo bastante produtiva, vem treinando bastante, vem tentando acertar tudo aquilo que
os erros que nós teve nesse jogo. Acho que vai ser um grande jogo, vai ser uma grande partida. Estamos bastante focados e vamos lá em busca do objetivo, que é os 3 pontos. Tá aí esse o Gé, artilheiro da Ponte no ano, 5 gols marcados. Titular fácil na Macaca, né, Marcelo? Na minha visão, joga fácil nesse time da Ponte Preta aí, com todos os problemas, né? Nós falávamos na hora da Macaca, né? Que ele tinha que ser titular e o pessoal vinha na corneta, né? Vinha na corneta. Só que como é que é o futebol, né? Não aconteceu, graças a Deus, né? Mas se aquele gol no primeiro tempo do jogo Ponte CRB sai, se o Pedrão não salva a pele dele, ele teria ficado ruim, né, com a torcida da Ponte. Porque aquele pênalti besta ele fez. Não precisava ter feito. Aliás, foram 3 pênaltis de quinta série, né? Tanto os 2 que a Ponte fez, como o que o CRB fez também. Mas é aquilo, futebol é isso, né? Futebol tem horas que você acha que não vai dar certo e dá, tem hora que você acha que vai dar certo e não dá. E o Gé, ele teve mais sorte do que juízo naquele lance, mas é titular da Ponte. E depois fez fácil. um gol de centroavante, né? Um gol de cara que conhece dali, né? A Ponte não tem um jogador das características do Gé, né? Você fala o Vinícius, mas também é diferente. É uma característica diferente. Sei lá, aliás, no futebol brasileiro hoje... Não dá pra comparar hoje o Vinícius com o Gé, né? No futebol brasileiro hoje é difícil jogador com as características do Gé, tá? A qualidade do Gé, ela é inegável, né? Mas o Gé, em diversos momentos, desde que chegou na Ponte Preta, já tem casos que demonstra que o aspecto mental dele deixa muito a desejar. né? Ele tem algumas deficiências técnicas, o Carlos, por exemplo, como muito bem enumerou, no jogo contra o CRB, o lance do pênalti foi um deles. Mas o Gé já registra aí inúmeros casos que... Se tivesse um mental um pouco melhor, prejudicaria menos a Ponte Preta em algumas circunstâncias. A falta da base pro Gé ele vai demorar um tempo. É a mesma coisa que acontece com o jogador que tá no Fortaleza, que fez os últimos gols, Moisés. O Moisés é um cara que não teve base, né? Não teve um time profissional de base. Jeito no aspecto mas mental. o Moisés demorou pra ele pegar o jeito. Ele tinha uma dificuldade tremenda na frente do goleiro. Eu não lembro, por exemplo, do Moisés ser expulso aqui na Ponte. Não, porque o Moisés o Marcelo está falando de técnica, né? Por exemplo, chegar a fazer gol, essas coisas. Mas o Moisés, até o estilo do Moisés é totalmente E diferente. o Moisés, vamos lá, o Moisés, por exemplo, ele baixa a linha, mas ele não faz igual o Gé, por exemplo, numa cobrança de escanteio, você tem que vir aqui marcar, porque o Gé tem que vir marcar, porque ele é alto, ele tem que vir marcar os zagueiros. É um jeito diferente, mas a base pros dois fazendo muita falta. E agora que o Moisés está deslanchando, né? Agora é que ele começou a fazer gol. Na Ponte Preta ele já mostrava diferente. Ele deslanchou na Ponte, né? Vamos combinar. Mas aí ele foi pro Fortaleza, chegou a pegar banco de reserva, foi pro futebol mexicano, lá não acabou não dando certo, voltou, mas você vê que é um cara que tem qualidade, mas a base realmente faz falta para esse nível de jogador. Mas o Gé é muito bom jogador, se não fosse, não estaria jogando na Ponte Preta numa Série B de Campeonato Brasileiro. Já, escalação, ficha técnica do jogo, mas deixa eu passar aqui, a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na sexta-feira, o Coritiba sapecou 4-2 para cima do Ituano, teve gol até do meio campo nesse jogo aqui. Golaço do Matheus Friso, hein? E o Novo Horizontino venceu mais uma na competição e para cima do Santos, ó. Terceira derrota seguida do Peixe, tá? Aqui para muitos aí, esse que tá embaixo aqui de mim na tela e esse que tá do meu lado aqui, ó. Os dois, não, o Santos é campeão. Ele sai disparando, né? Mas já acabou o campeonato, já? O Santos é campeão, não vai perder nenhum jogo, já perdeu 3 seguidos. Eu não falei isso. Já perdeu 3 seguidos. Eu não falei que o Santos não ia perder nenhum jogo. Eu só falei que o Santos vai ser campeão da Série B. Então, coleguinhas, muita hora nessa calma, coleguinhas. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Até acho que o Santos vai subir. Mas tem que jogar bola pra subir, tá? O Guarani perdeu mais uma, que faz, hein? 1-0 pro time do Operário. O Amazonas venceu o Brusque por 2-1. Aí a gente não tinha muito que escolher, né? Porque se o Amazonas vence, passa a Ponte. Se o Brusque vence, também encostaria na Ponte Preta ali. Enfim, eu acho que o legal seria o empate, mas deu o Amazonas 2-1. E nesse jogo teve gol de bicicleta também do Sassá, né? O Avaí empatando com a Chapecoense. O jogo tá rolando agora. Começou às 4 da tarde. Na verdade, esse jogo já acabou, né? Esse jogo já acabou, só se teve um acréscimo enorme lá. Mas esse jogo já acabou. Avaí e Chapecoense, vamos confirmar o resultado, mais 0-0 que tem aqui no placar ao vivo dos Caranhas Futebol Interior. Só um jogo hoje da Série B. Acabou mesmo, viu, Marcelo? 0-0. 0-0, Avaí e Chapecoense. O Avaí, que é o próximo adversário do Guarani no campeonato, é o segundo colocado com 17 pontos. O Avaí vinha de 5 vitórias consecutivas sobre Coritiba, CRB, Sport, Goiás e Ituano.
E somando essa sequência de vencibilidade, antes dessas 5 vitórias, tinha empatado 0-0 com o Paysandu. Então agora com esse empate contra a Chapecoense, são 7 jogos sem derrota, com 5 vitórias e 2 empates. É isso, muito bem, portanto, campanha aí do time do Avaí. Bom, o único jogo, como eu disse, da Série B hoje, Ponte e América, que você vai acompanhar a narração do Carlos, reportagens do Coral. Amanhã teremos 7 da noite, Vila Nova e Ceará. Teremos também às 9h30 da noite o Sport pegando o Paysandu. Na terça-feira, vamos ter o Mirassol encarando a equipe do Goiás. Como o CRB está fazendo a final da Copa do Nordeste, tem um jogo que vai ser colocado numa outra data, ainda não está definido. O jogo que seria no Rei Pelé, CRB e Botafogo. O Goiás é o líder com 17, o Avaí é o segundo 17, o Santos é o terceiro 15 e o Ceará é o quarto com 15 pontos ganhos. O América, adversário da Ponte, tem 15 também, mas está na 5ª colocação. A equipe da Ponte Preta está na 14ª colocação com 9 pontos. Zona da Degola, Botafogo 7, 17º, Ituano 6, 18º, Brusque 6, 19º e o Guarani 4, lanterna da competição. Muito bem, para concessionária Sim e também restaurante do Dadá, agora você vai ficar sabendo a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta já definida e escalada pelo técnico Nelsinho Batista para a 9ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. A escalação da Ponte Preta conta mais uma vez com o goleiro Pedro Rocha, número 1. Hoje improvisado na lateral direita, número 5, Dudu Vieira. A dupla de zaga, 13, Capitão Joilson e 15, Castro. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo da Macaca, tem o argentino Gabriel Risso. Meio campo com o número 18, Emerson. O 8 é Emerson Santos e o 21, Ramon Carvalho. E o trio de ataque, 77, Matheus Regis, 35, Gabriel Novaes e o camisa 9, Gé, repeteco da Macaca do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Dudu Vieira, Joilson, Castro e Gabriel Risso. Emerson Santos e Ramon Carvalho, Matheus Regis, Gabriel Novaes e Gé. No banco da Macaca, à disposição do técnico Nelsinho, tem Luan Ribeiro, Igor Inocêncio, Sérgio Rafael, Dodô, Elvis, Iago Dias, Guilherme Beleia, Renato, Lucas Bochecha e também o Zé Mário. 14ª colocada do campeonato. São 9 pontos em 8 jogos. 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Marcou 10, sofreu 11. Saldo negativo de 1. 37% de aproveitamento. A Ponte entra em campo pela 10ª rodada. Sábado que vem, dia 15 de junho, 5 da tarde, aqui em Campinas, no Majestoso, contra o Novo Horizontino. Futebol Interior. Do outro lado tem o América do técnico Cauã de Almeida, que busca a reabilitação após a derrota para o Paysandu na rodada passada. Coelho vem a campo com o goleiro 31, Dalberson. Na lateral direita, o número 20, Daniel Borges. Dupla de zaga, 33, Éder, 45, Ricardo Silva. Fechando o sistema defensivo do Coelho, número meia dúzia, Marlon. Meio campo, ex-ponte, 19, Felipe Amaral. 8, capitão do time, Juninho. 15, Moisés e 10, Benítez. No ataque, 78, Renato Marques e o número 28, Fabinho. Repeteco do América Mineiro. Dalberson, Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon. Felipe Amaral, Juninho, Moisés e Benítez. Renato Marques e Fabinho. No banco, à disposição do técnico Cauã de Almeida, tem o Elias, Júlio, Joe, Pedro Barcelos, Nicolas, Flávio, Iago Santos, Gustavinho, Adson, Vitor Jacaré, Felipe Azevedo e também o Brenner. O Coelho é o 5º colocado do campeonato. 15 pontos em 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Marcou 12 e sofreu 8, 4 de saldo positivo, 62% de aproveitamento. O Coelho foi o último time a ser derrotado na competição. A última rodada perdeu para o Paysandu pelo placar de 2-0. A equipe do Coelho volta a campo no próximo sábado no Independência contra o time do CRB. O jogo está marcado para as 3h30 da tarde. Arbitragem. O árbitro responsável por comandar a partida entre América Mineiro e Ponte Preta é Caio Max Augusto Vieira.
O auxiliar número 1 é Luiz Carlos Costa, os dois são do Rio Grande do Norte. O auxiliar número 2 é do Maranhão, Antônio Adriano de Oliveira. E no VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, são 18 horas mais 25 minutos, 6h25 da noite, domingão, 9 de junho 2024. Série B, Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem América, tem Ponte Preta, a bola rola, Independência, você se liga no microfone dos canais Futebol Interior. Lembrando que no YouTube, Futebol Interior tá aqui na tela, ó, tá na tela, tem lá a enquete, tá, pra você votar e dizer pra gente quem vence o jogo. Por enquanto, 59% entendendo que a Macaca vai pra cabeça, vai vencer esse jogo contra o bom time do América. Informação. Manda. Caiu mais um técnico na Série B do Campeonato Brasileiro. Adivinha onde, Marcelo? Demorou, né? Júnior Rocha, segundo informações do jornalista Lucas Rostafa, não dirige mais o Guarani. Bugre não vence há 5 rodadas e ontem perdeu mais uma para o Operário por 1-0 no Brinco de Ouro. Além de lanterna, o técnico Júnior Rocha, que foi anunciado no dia 2 de maio, ficou apenas 7 jogos. 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, um aproveitamento de 19%. Agora o Bugre vai para o 4º treinador no ano e o 3º na Série B do Campeonato Brasileiro. E uma outra informação, essa eu apurei, claro, né, para saber da Ponte Preta, né, conversando com os amigos lá de Limeira, inclusive o Silvio Silva, da TV Cidade de Limeira, nosso companheiro, nosso parceiro lá, que me passou essa informação, né, quando fui questioná-lo a respeito do Felipe Conceição, que surgiu um burburinho antes da contratação do Nelsinho Batista, que o Felipe Conceição teria sido procurado por dirigentes da Ponte Preta. O que me disse o Silvio e o pessoal lá de Limeira, que o Maluf, o presidente Danilo Maluf da Internacional de Limeira, disse que havia uma consulta, vejam só, há 4 rodadas atrás do Guarani, pro Felipe Conceição, mas da Ponte Preta ele desconhecia. E aí depois dessa ligação que eu fiz pro Silvio, o Maluf ligou pro Eberlin, né, perguntando, pô, presidente, eu acabei de perder um técnico, vai tirar outro meu aqui? E aí o Eberlin falou, isso eu sei, né, porque a minha fonte, a fonte que eu tenho lá me confirmou isso. O Eberlin falou, olha, Maluf, fica tranquilo que o Felipe Conceição aqui pelos lados da Ponte Preta nunca foi cogitado, mas antes do Júnior Rocha cair, o Guarani já havia feito uma consulta para o presidente da Inter. Só que no caso do presidente da Inter, ele gostou da informação, porque aí o Júnior Rocha voltaria para a Inter. O Júnior Rocha ficou apenas 38 dias no cargo de técnico do Guarani. O antecessor, inclusive, que era o Claudinei Oliveira, ficou 75 dias. Só a título de curiosidade, pouco mais de um mês aí de trabalho para o técnico. O nosso negócio é falar aqui da Ponte Preta, mas está na cara aí que o problema não é treinador, né? E para quem critica o presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin, né, dá uma olhadinha lá para baixo, lá, porque os caras não aparecem para falar não, hein? E o Eberlin aparece. Você pode falar do Eberlin o que você quiser, mas ele não foge das perguntas e das respostas, não. O nosso presidente é ativo, diferente dos lá de baixo que estão precisando aparecer, né? Bom, o Wilson Correia e Macaquina Mortífera diz que ontem estavam aprontando na live do jogo aqui dos canais de Futebol Interior do Guarani. O Edilson Roberto geralmente aparece também os bugrinhos aqui na nossa live. E a gente tem que aprender com isso, né? E outra, são bem-vindos, viu? Sim, porque dá acesso pra gente. É. Vai que vai, pode torcer, pode secar. O importante é que vocês estejam com a gente, tá? Boa noite, Marcelo Corsato. Bom jogo aqui, a melhor equipe. Abraço, Marcelão. Valeu, meu xará, o Marcelo Borges. O Marcos João Carvalho. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. Queria ver o Jé quebrando o Alisson no meio. Ô, louco. O Macaquina Mortífera. Eu não prestei atenção pra variar no time do América. O Alisson tá no banco de reservas do América ou o Coral? Não. Não tá, né? Só o Adson. Só o Adson. O Alisson não tá? Que é jogador do América agora. Carlos Lemos Matosinho. Por que o Alisson? Eu não tô entendendo. Porque o Alisson, a torcida da Ponte entende que ele saiu meio... Ah, sim, entendi. O Alisson que jogou na Ponte. Carlos Lemos Matosinho tá com a gente, vai começar o jogo. Então eu vou passar a responsa das redes sociais pro narrador agora. O narrador assume o YouTube Futebol Interior e assume o comando da jornada esportiva. Sequência da 9ª rodada da Série B. Tem Coelho, tem Macaca, tem América, tem Ponte Preta. Solta a voz, meu narrador. Carlos Costa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Wendel Coral, ao lado do Marcelo, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor, muito obrigado pela audiência, você torcedor Ponte Pretano, você que não é torcedor da Ponte, mas está acompanhando para secar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. O árbitro da partida, o Caio Max Augusto Vieira, de 42 anos, está com um problema ali no equipamento, no braço direito, né? Tá puxando bastante ferro lá o Caio Max Augusto Vieira. 42 anos, ele é professor de Educação Física, nasceu em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele tem só um jogo como árbitro nessa Série B do Campeonato Brasileiro, que foi o jogo do Amazonas contra o Santos. O Amazonas venceu o Santos na 4ª rodada por 1-0. Ele tem 3 jogos nessa Série B como VAR. Ituano 0, Avaí 1, Mirassol 3, Guarani 0, Operário 0, Ceará 0. Mas como árbitro é o primeiro jogo na Série B, só que ele já apitou bastante na Série A. Ele é árbitro de Série A. Vai ter bastante tempo ali, então eu não gosto de falar nada, né? Preparei algumas coisinhas aqui. Esse vai ser o 26º confronto entre Ponte Preta e América. 26º confronto. São 9 vitórias da Ponte. A Ponte no total leva vantagem. 9 vitórias da Ponte, 9 empates, 7 derrotas. A Ponte marcou 28, sofreu 26. Comando do Coelho, são 13 jogos. 4 vitórias da Ponte, 5 empates e 4 derrotas. Já comando da Ponte, 12 jogos, 5 vitórias da Macaca, 4 empates e 3 derrotas. Daqui a pouco a gente fala mais desse jogo. A Ponte vai jogar com a camisa branca, faixa preta no peito e a meia preta, que é um diferencial aí desse uniforme, porque o América joga com a meia branca. Oi, Corsato. Então, mas será que os caras não testam o bagulho antes, É o que eu ia falar, como que não vê isso antes, né? Eles pra ver em cima da hora. Não, acontece com a gente aqui, às vezes você testa o microfone, depois ele para de funcionar. É normal. Agora vai começar o jogo. Apita um árbitro. A bola está rolando no campo da FI. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Aliás, preciso voltar a correr, rapaz. Uma semana já que eu não dou um piquezinho. Tá difícil. Bola aqui pela ponta. A bola já trabalha com a Ponte. A Ponte que começou tocando na bola. Daqui a pouco vou orientar você, torcedor, para saber que lado que a Ponte ataca. Bola aqui pelo meio. Volta a bola para Castro. Voltando ao time hoje. Ele toca a bola para Joilson. Já foi titular contra o CRB e hoje é capitão do time da Macaca. Ele vira o jogo. Trabalha a bola lá na ponta esquerda. Bola para Macaca. Vem Ponte. Bola para Matheus Regis. Vai para fazer o cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Sobe Felipe Amaral. Sobe Felipe Amaral, menino da base da Ponte, foi negociado pela Macaca, chega para tirar dali, a bola volta pra Ponte, Dudu Vieira, chuteira amarela na marcação, chega a zaga da equipe do América, chega a zaga da equipe do Coelho, toca a bola com Moisés, 36 anos, jogou na Portuguesa, jogou no Palmeiras, estava no futebol do exterior e volta para a equipe do América para disputar essa Série B, toca a bola para Felipe Amaral, Felipinho, o Felipe Amaral, 20 anos de idade, ex-Ponte, vem trabalhando a bola aqui pelo meio, toca a bola para Benítez, vem Benítez, jogador estrangeiro da equipe do América, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, a bola para Daniel Borges, vem o Borges, fez o passe na direita, procurava ali o Juninho, que também já passou pela Ponte, chega na marcação ali para cima dele o Riso, ia deixar essa bola sair, não deixou, bola voltou aqui, deu bobeira o Castro, perdeu, ninguém avisou que tinha ladrão, chega Dudu Vieira para tirar. Ô Castro, acorda aí meu filho, bola para Benítez, vai queimar dali, bateu direto pro gol, para fora, vai embora, linha de fundo. Primeiro ataque do América, ô Coral. Acorda o Castro aí, Coral. Tá dormindo no ponto, Coral. Na desatenção do Castro, voltando ao time titular da Ponte Preta, o Juninho não foi bobo nem nada, aproveitou. O descuido do zagueiro da Ponte recuperou a bola quase que na pequena área do goleiro Pedro Rocha, mas na tentativa do passe não deu certo na sequência. Martim Benítez arriscou de fora da área. A bola foi embora para a linha de fundo. Teve mais sorte do que juízo a Ponte Preta no lance e comecinho de jogo. 0-0 no Independência. Se estivéssemos no Majestoso, a Macaca estaria atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada. O gol do placar eletrônico maior, placar eletrônico do interior de São Paulo. Bola para a equipe da Ponte, Matheus Regis. Meu Deus, hein? Jogador da equipe do América, o Ricardo Silva, colocou a mão no rosto do jogador da equipe da Ponte, não pintou amarelo para ele não, é falta para Macaca, Coral. Só a reclamação, ele não gostou do lance, o Matheus Regis, a falta foi marcada, o árbitro não levantou o cartãozinho, muito possivelmente por ser
o início de jogo, apenas 3 minutos. Bola parada, 2 jogadores. Matheus Regis com a direita e Gabriel Risso para bater com a perna esquerda. Vem Matheus Regis para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca. Menga esquerda, campo de ataque, falta para a Ponte. O Dalberson, 27 anos, ex-goleiro do Paysandu, tá lá. Bola para a equipe da Ponte, Matheus Regis bateu baixinho, né? Por baixo, chegou o Benítez, estava por ali para ajudar a defesa. A bola volta, Dudu Vieira. De cabeça ia tocar. Onde que tá o Juninho, rapaz? Juninho, que na Ponte era volante, né? No América, se duvidar, ele tá como atacante. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro time da Ponte. A Ponte parece que quer propor o jogo. Aí vem a equipe do América. Volta o Marlon. Nossa senhora, tocou na fogueira ali pro Dalberson. Teve que se virar como deu. Bola voltou pra Macaca. Emerson perdeu. Recuperação de bola pra equipe do América. Trabalha a bola, a equipe do América. Moisés já fez o passe, abriu, trabalhou bola pra Renato Marques. Renato Marques pra Fabinho. Na ponta esquerda, por baixo, Dudu. Foi bem o Vieira, porque se passa pelo Vieira ia ficar na frente do goleirão da Ponte ali, hein, Coral? Sairia livre, leve e solto, desvio mais do que providencial ali no carrinho do Dudu Vieira, hoje na lateral direita. Terceira partida que vai jogando o Dudu improvisado na lateral direita, porém a primeira no time titular. Ele que é um jogador muito versátil dentro da Ponte Preta e agora, por opção técnica de Nelsinho Batista, hoje começa na ala direita, jogando também no sistema defensivo, o camisa 5 da Macaca, que já deu as caras, né? Antes, no desvio providencial para cima do atacante da equipe do América, agora sofreu a falta. O Benítez deixou o rosto ali no rosto, deixou o braço, aliás, no rosto do jogador da Ponte. Falta marcada, a Macaca não tem pressa, 0-0, Corsato. Mas o Dudu fez a falta primeiro, né? Ele puxa a camisa do Benítez, é que o árbitro não viu. Aí depois o Benítez acaba fazendo a falta. Mas o árbitro teria que ter marcado a falta pro América. Bola para a equipe da Ponte, falta para Macaca no campo de defesa, comecinho do jogo, quase 5 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. A Ponte tá dando bobeira ali no campo de defesa, hein? Vem o time do América, vinha, chega a zaga da equipe da Ponte para roubar essa bola dali, Matheus Regis, só que tocou errado, a bola voltou pro time do América, bola para Felipe Amaral, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Juninho para fora. Rapaz, o Juninho tá como atacante, hein? Que coisa doida, hein, Coral? 8 só na camisa pro capitão da equipe do América e agora uma jogada toda de ex-jogadores da Ponte, o cruzamento do Felipe Amaral, desvio de cabeça do Juninho, a bola passa no canto esquerdo de Pedro Rocha, que apenas acompanha. Tiro de meta, Macaca não tem pressa alguma, 0-0. O Corsato falava no início da jornada dos jogadores que vestiram a camisa da Ponte. Esse Daniel Borges também jogou na Ponte Preta. Jogou em 2014, tem 17 jogos com a camisa da Ponte. Não foi titular na Ponte Preta, mas jogou, esteve na Macaca. O Daniel Borges, ele que é de São José dos Campos, hoje tem 31 anos de idade. Bola pro time do América, vem Juninho. Juninho vem na marcação, vem o Risso. Gabriel Risso, só que tira errado. Bola volta pra equipe do América. Bola com o Daniel Borges, toca a bola para Benítez. Benítez no meio, fez o passe pro Renato. Chega na marcação, a zaga da Ponte. Completa. Tira dali o Castro, toca a bola pro Risso, bate na bola, tira, aí a bola vai pro Matheus Regis, tá na briga ali, era o Jack que tava por ali, tá na briga com o jogador da equipe do América, só que o árbitro pega uma falta, o Caio Max pega a falta pra equipe do América, falta cobrada, tem pressa, vem o América, vem Coelho, bola pro Marlon, jogando no estádio Independência, toca a bola pra Benítez, vem o paraguaio Benítez, vem na marcação, briga pra cima dele ali o Dudu, vem na marcação, vem pra cima dele Dudu, ganha essa bola pra equipe da Ponte, a bola volta aqui um pouco mais atrás, bola pra Éder, vem o camisa número 33, faz o passe aqui pelo meio, ele vira o jogo, já trabalha a bola aqui para Ricardo Silva na ponta esquerda, vai pro cruzamento, é pro Marlon, chega Dudu, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pro América, o primeiro do jogo, Coral. Começa muito mais no campo de ataque, a equipe do América, a sensação é que a Ponte inicia a partida um tanto quanto nervosa, já com 7 minutos, mas uma superioridade muito grande do América, descolando o primeiro escanteio da partida. Aqui pela ponta esquerda vai pra bola o Benítez. E vem bola aérea na zaga da Ponte. Vamos ver se o Nelsinho conseguiu arrumar isso aí. Lembrando que a Ponte joga contra o Novo Horizontino. No próximo sábado, o jogo tá chamando muita atenção, porque vai ser o jogo do pai contra o filho. Vamos ver, né? Quem vai levar a melhor nessa? E o Ricardo Silva é grandalhão, tá pular o zagueirão, hein? É escanteio pra equipe do América. 7 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo. Você ligado, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Benítez pra bola, jogada ensaiada. Levantamento na boca do gol, quem mandar, ele bateu pro gol, pra fora. Passe e vai embora. Era o Borges, né? Era o Daniel. Jogada ensaiada, mas como é que deixa o cara livre no bico direito da grande área?
O Daniel Borges bateu, ela foi embora, linha de fundo, que perigo, Coral. Preocupante o nervosismo da Ponte Preta, né? O escanteio, como você de forma brilhante narrou, aquela jogadinha ensaiada. Lá na segunda trave, próximo à meia-lua, o cruzamento perfeito do Martim Benítez domina o Daniel Borges. Batida cruzada, bola passa perto, Pedro Rocha apenas acompanha. 0-0 de apenas América Mineiro no ataque. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, fui auxiliado aqui pelo meu querido Wendel Coral. É isso, né? Quem tem amigo não morre pagão. O Benítez, Martim Nicolas Benítez, ele é argentino e não paraguaio, como esse narrador disse. Vem, equipe do América, levantamento na boca do gol, Pedro Rocha. Levanta voo, pousa com ele em seus braços o Pedrão, que tá todo de amarelo. Rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Final da Copa do Nordeste, segundo gol do CRB, segundo do João Neto. CRB 2, Fortaleza 2, resultado que vai levando a decisão pros pênaltis. O agregado tá 2-2, né? Bola ali na ponta, vem o time da Macaca, Gabriel Novaes, linha de fundo, vai pro cruzamento, a bola pegou nele. Ele tá pedindo o toque de braço do jogador da equipe do América, né? Mas a bola voltou, não viu o toque de braço também. A bola voltou nele, saiu linha de fundo. Tiro de volta pro goleirão da equipe do América, o Dalberson, fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, tá? 989-89-3526. Deixa a sua mensagem na nossa jornada esportiva. Já já vou lá pro YouTube. Lembrando que segunda-feira, segundona, tem Hora da Macaca, hein? 8h30 da noite. Hora da Macaca. Comigo e com o Marcelo, tudo sobre a macaca. E agora o Ramon, que foi companheiro ali do Felipe Amaral na Macaca, fez falta pra cima do jogador da equipe do América, falta pra equipe do América, bola vem lá da direita, vem bola aqui pela esquerda, sobe a zaga da ponte, Matheus Regis. Agora saiu, mudou de lado, vem aqui pra ponta direita, tira, mete a cabeça na bola, a bola sai pra lateral, Marlon, toca a bola aqui na ponta, ele abre o jogo pelo meio, toca a bola pro Juninho, Juninho fez o passe, abriu, toca a bola pro Moisés, Moisés volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo, bola pro camisa número 33, o Éder é o quarto zagueiro, o Ricardo Silva é o zagueiro central, faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, bola pra equipe do América, bola pro Benítez, o argentino Dudu Vieira de cabeça, volta, bola pro goleirão da Ponte, Pedro Rocha, tranquilo, sai do gol pra ficar com ela. Vou dar moral aqui pra zaga da Ponte. A bola tá com o João Wilson, mas eu vou chamar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 10h50, quase 11. Passados do primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão, nona rodada. Arena Independência, América Ponte, Ponte América empatam. 0-0 placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Mais cedo pela Série B, Avaí e Chapecoense ficaram no empate 0-0. Copa do Nordeste, segunda partida. Jogo da volta, o CRB vai batendo Fortaleza por 2-0. E é claro, esse resultado leva a partida, a decisão da Orelhuda para os pênaltis. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Junto com o Wendel Coral, junto com o Marcelo, junto com o nosso Felipe Marques, claro, junto com você também na Valinhos FM 87,9, em casa, no carro, no trabalho, sempre muito bom ter você ligado com a gente. Lembrando que no jornal Bom Dia, da Valinhos FM amanhã, segundona, por volta de 8h40, tem o nosso Chutou é Gol, as informações do esporte para você ligado na Valinhos FM. Bola para a equipe da Macaca, vem Matheus Regis, trocou de lado, hein, tentou fazer o passe no meio, procurava o Gé, a zaga da equipe do América, chega para tirar, rouba essa bola, bola volta para o argentino Benítez, vem o camisa número 10 com um tempão fora, né, do time do América. O Benítez trabalha essa bola aqui pelo meio, ele recebe no Moisés. Eu gosto desse Moisés, é bom jogador, ele é cobrador de pênaltis ainda do time, ele trabalha a bola pelo meio, bola Benítez para Moisés, chegou ali o Emerson, tirou, primeiro o Emerson Santos vem na marcação, bola volta pro time do América, bola com o Benítez volta essa
essa bola aqui pro Renato Marques. Renato Marques fez o passe, recebeu o Benítez de novo, vai virar o jogo, lá na ponta direita, é perigoso, o passe é pro Daniel Borges, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, se vira do jeito que deu Castro. Perna direita, joga a bola ali no meio do povo, a bola sai, vai embora, lateral para a equipe do América fazer a cobrança, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo no regressivo, 32 para terminar o primeiro tempo de jogo, 0-0 América Ponte, América Ponte que não vence o América há 7 jogos. A última vitória da Ponte foi em 2016 e quem fez o gol da Ponte hoje tá no América, vem Felipe Amaral, levantamento na boca do gol, toque pra trás do Dudu e é gol. Gol do América! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Não ia acontecer nada, tá? Se o Dudu não vai no lance, o goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, pega. Mas ele foi querer fazer alguma coisa. É a história do incompetente motivado, né? Meteu a bola contra as próprias redes. O Felipe Amaral cruzou. E o Dudu Vieira... o jogo tava sem emoção, né? Pro torcedor da Ponte, ele deixa eu fazer aqui o gol. Perna esquerda, tirou o Pedrão, a bola foi morrer no fundo da rede. Tá aberto o placar, hein? Na marca de 13 minutos do primeiro tempo. América 1, Dudu Vieira contra... Ponte 0, goleirão Pedro Rocha. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do América, conta aí, Coral. Em um lance de pura infelicidade do Dudu Vieira, volante hoje improvisado na lateral direita. De certa forma, a lei do ex, porque não, na Independência, o cruzamento ali feito pelo Felipe Amaral. Era a intenção de chegar no Fabinho, mas de carrinho, Dudu Vieira intercepta, joga contra o próprio patrimônio. E algo que já estava muito próximo de acontecer. Nós falávamos, só dá América no jogo, só o Coelho no ataque. Agora, de tanto insistir, abre o placar no Independência. Agora América Mineiro 1, Dudu Vieira contra, Ponte Preta 0. E aí, Corsato? 1-0 pro América. Merecido, né? A zaga da Ponte Preta também, hein? Hoje, falar pra você, só entregando, hein? Só entregando. Natal falta quase 6 meses aí. Mas a zaga da Ponte só entregando. E o Dudu tava bem no jogo, né, cara? Eu não gosto do Dudu de lateral direito, né? Mas a maioria gosta, né? Enfim. Mas eu não gosto. Você não gosta do Dudu de lateral direito e o Igor Inocêncio, você gosta? Eu prefiro manter o Igor do que o Dudu. Você tira o melhor volante que você tem do meio campo e coloca na lateral. E vem Ponte, bola lá na ponta esquerda, é pro Gé. Pegou falta, né? Pegou falta em cima do Ricardo Silva, o jogo tá parado. Pode continuar. Então, Corsato. eu não gosto, né? Mas não foi por isso também que a Ponte tá perdendo. Porque a Ponte já entregou várias bolas aí pro time do América. A Ponte conseguiu chutar uma bola no gol mesmo depois que tomou o gol aí numa bola do Matheus Regis. Depois já na sequência do primeiro gol da equipe do América. Mas realmente a Ponte não começou bem o jogo. O América é melhor, merece o resultado, Carlos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem aí, 989-89-35-26. E a Ponte vai perdendo, hein? A Ponte perde, a Ponte que tem uma das piores defesas da competição, hein? Se eu não me engano, esse é o 12º gol que a zaga da Ponte toma. É uma das piores defesas. Tem um ataque bom, né? Um ataque que faz gols. 12º, viu, Corsato? Marcou 10, sofreu 12. Tem um ataque, o ataque até que tá bem. Acho que é o 5º, 6º da Série B. Mas a defesa, uma das piores da competição. E agora o Benítez tá ali sentindo o joelho direito, o jogador da equipe do América, o jogo tá parado. Vai, Coral. Nesse momento, a zaga da Ponte é a 4ª pior da Série B do Campeonato Brasileiro, com 12. A 3ª pior é o Guarani, com 14. A 2ª pior é o Brusque, com 16. E a pior zaga da competição até o momento é o Ituano, que já foi vazado em 17 oportunidades. Ô Carlos, com esse resultado o América assume a ponta da competição, hein? 18 pontos, primeiro lugar do campeonato. O Ituano também toma gol de tudo quanto é jeito, tá tomando gol até do meio campo. Que fase, né? Que fase do time do Ituano. Agora o árbitro para pegar a falta do Gé ali em cima do camisa número 33, o Éder. É a 3ª falta do Gé, já na partida com 17 minutos. Se continuar com esse ímpeto, já vem o amarelo pro camisa 9 da Ponte. Éder Ferreira Graminho, 29 anos, nasceu no dia 5 de abril de 1995. Vem trabalhando bola aqui, a equipe do América, bola com o Benítez, ele toca essa bola aqui no campo de ataque, procurava o Fabinho, chega Matheus Regis, rapaz. Tá aqui na ponta direita ajudando o Matheus Regis, volta essa bola pro
Marlon trabalha a bola aqui pelo meio, ele falta o jogo, toca a bola para Moisés. Chegou ali o Emerson Santos tirando, a bola voltou. Vem ali o Joilson, bate do jeito que deu. Bola voltou pra ponte, vem o Emerson Santos. Ganha essa bola, trabalha a bola na ponta, bola pro Risso. Risso trabalha a bola ali pro Gabriel. Meu Deus, hein? Levantou o pezão o jogador do América. Quero ver o cartão do árbitro, quero ver a cor do cartão. E ó, quer saber se eu sou o árbitro do jogo aí, Coral? Eu meto o vermelho nesse cara do América, viu? Podemos ter uso do VAR. Ó. Daqui a pouco no Independência foi só no tornozelo ali do Gabriel Novaes. E cartão amarelo, primeiro do jogo para o zagueiro Ricardo Silva. Camisa 45 que vai jogar pendurado a partir de agora. Ah, velho, meti um vermelhão aí no cara, hein? Pra amarelo. Né? Porque não é o seu tornozelo que tá lá, Pra né? amarelo. não Não tumultua, não, pô. Não é o seu tornozelo que tá lá, né? Se fosse o seu tornozelo, eu duvido que você ia falar isso aí. Você ia dar cartão amarelo. Cadê os seus cartões? Não trouxe hoje, né? Você ia dar amarelo, vermelho, azul. Você ia dar todo tipo de cartão colorido. Você ia dar todo tipo de cartão pra ele aí, ó. Vou dar esse cartão pra você, ó. Vermelho pra você. Não fosse o tornozelo que Corsato. o cara pegou. Vai, Coral. Tava pendurado, o Ricardo Silva vai desfalcar o América no próximo jogo contra o CRB sábado a partir das 3h30 da tarde. Bora lá então, você participando com a gente, Osmar Dangar, Thiago Oliveira voltou, ninguém quer, então vamos de Edson e Thiago Oliveira. Ô louco, hein, Osmar? Pelo amor, hein? Gosta de uma fadiga, hein? DJ Digo, caramba, esse comentarista... Não, mas não é da nossa transmissão que você tá falando, né, DJ? Não é da nossa, né? Não é da nossa, que aqui você sabe que aqui a macaca pulsa, né? Luiz Simas, não consegue sair, porque o Ramon e não é o Armando. Diz aqui o Osmar Dangar. Aparecido Alves, 30 caras dentro da área e deixa o adversário receber sozinho. Vivi Vicente, Luiz Silva, Wilson Correia, RG 1900, tá todo mundo ouvindo a gente, manda lá no YouTube, Futebol Interior, manda a sua mensagem pra gente, trabalha a bola time da Ponte, bola com o Risso faz esse passe, abre o jogo, toca a bola para Ramon Carvalho, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele faz o passe, abre a bola ali pelo meio, procurava ali o Gabriel Novaes, o Gabriel pede a bola um pouco mais à frente, ele tocou errado, a bola voltou, saiu o último toque do Gabriel, saiu bola pra lateral, uma lateral pra equipe do América fazer a cobrança, quase 20 passados do primeiro tempo. Quase 20 passados do primeiro tempo. Amanhã, 8h30 da noite no YouTube, Futebol Interior. Também tem no canal do YouTube Hora da Macaca. Hora da Macaca, 8h30 da noite. Deixa eu acertar aqui. Na Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Tudo sobre a Ponte, depois das 8h30 da noite comigo e com o Marcelo. Espero o Marcelo terminar o seu programa lá na Terra. 96.5 e depois a gente entra no ar. Bola para a equipe da Macaca. Olha o Castro, hein? Parece que tá meio perdidão. Castro joga a bola, linha de fundo, escanteio. Segundo escanteio no jogo pro América, Coral. Precisa levar um choque ali de realidade o Castro, porque tá jogando o titular da Ponte Preta, já é o segundo lance que demonstra um pouco de nervosismo. O zagueiro, camisa número 15 da Macaca, escanteio pro América Mineiro, segundo no jogo, mas o primeiro lá pela ponta direita, Benítez na bola. O Castro tá no mundo da lua hoje, A Ponte que toma... A Ponte que toma muitos gols de bola aérea, né? Vamos ver. Vem o Benítez de novo. No primeiro escanteio ele bateu. Você lembra, torcedor? Aquela jogada ensaiada. Vamos ver aqui. O lateral tá aqui de novo, hein? Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Casquinha no primeiro pau. Voltou pro lateral. Bola volta na ponta pra Fabinho. Fabinho vem. Vem na marcação ali pra cima dele. O Emerson. Na marcação. É o Ramon que tá por ele. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. Sobe a zaga da Macaca. A bola voltou pro Juninho. Juninho no meio. Toca a bola pra Moisés. Deu um balão. A bola ganhou altura. Não ganhou distância. Ainda ficou perto da grande área. Volta a bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral na ponta, trouxe a bola para Fabinho, traz a bola para a perna direita, para Juninho, clareou para ele, o passe na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, Castro mete a cabeça na bola, sobe para completar dali, o Matheus tira, a bola volta, o Matheus perdeu, a bola retrocedeu, voltou para Moisés, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão. O Caio Max estava em cima do lance, cara, eu achei que não foi falta não, viu? Achei que ele nem pegou, mas o árbitro marca em cima do Moisés, o jogo tá parado, falta perigosa, hein, Coral? E o Emerson ficou muito irritado com a marcação do árbitro Potiguar. Fiquei com a impressão de que foi sim, a falta frontal vai trazer perigo ali pro goleiro Pedro Rocha. A falta já foi marcada, mesmo com a insatisfação total do volante pontepretano, mas agora pede 4 homens da barreira o goleiro da Macaca. Tem mais perigo aí pra área lá do goleiro Pedro Rocha, viu, Corsato? O juizão tá louco pra atrapalhar a Ponte. Eu detesto concordar com o narrador, mas acho que também não foi falta, não. E o pior é que os caras têm o Benítez, né? Sim, e o Moisés.
que bate falta pra caramba. É falta pra equipe do América. Falta pro América, falta pro Coelho. Chegamos na metade do jogo. 25% do jogo já foi embora. É falta pra equipe do América. Pular um monte de gente também. O Juninho, o Benítez, pelo jeitão, vai um argentino... Benítez para fazer a cobrança na falta. É falta para a equipe do América. O Moisés também tá por lá. E o Marlon com a meia dúzia também por lá. Rapaz, é Moisés. Vai pra bola. Não, já passou. Benítez, perna direita, bateu pro gol. Pegou na barreira, a bola volta pra Marlon. Aí a bola sobrou no pé direito, não é o bom dele. Ele tem que virar o jogo. Toca a bola ali pro Ricardo Silva. Já tá nos acréscimos do jogo, porque era pra ter sido expulso pelo árbitro da partida e não foi. Bola voltou pelo meio, bola pra Felipe Amaral. Felipe Amaral toca a bola pra Juninho. Juninho na ponta e deu ruim pra Macaca. Risso vem na marcação, foi na bola o Risso. Bem, o patrão ganha essa bola pra Ponte, toca a bola na ponta direita. Ele abre o jogo pra Matheus Zeste. Matheus já virou de lado de novo, tá lá na ponta esquerda. Bola volta pelo meio, Risso, sobe o Castro. Marcelo falou, o Castro parece que tá realmente no mundo da lua, como diria Balão Mágico. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola, falta. O árbitro para marcar a falta, é falta pra Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Quase 24 do primeiro tempo, no regressivo. 45 menos 24, 21 minutos passados, 21 minutos pra terminar o primeiro tempo, 24 passados. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Te contei não. Arena Independência em Belo Horizonte. A Ponte perde. O América vence, 1 pro América. O gol foi contra, viu? Dudu Vieira fez contra. América 1, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Copa do Nordeste terminou o jogo 2-0. O CRB nos pênaltis está 2-2. Só que o CRB já perdeu uma penalidade com o Anselmo Ramon. Portanto, o Fortaleza tem a possibilidade de ser campeão. Nos pênaltis está 2-2. Mais um erro do CRB e nenhum da equipe do Fortaleza, que vai bater o terceiro pênalti agora. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. A Ponte vem, bola com o Gé, perna direita, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Na rede, pelo lado de fora, tiro de volta para a equipe do América fazer a cobrança. E aí o jogo, Corsato, 25 passados do primeiro tempo, tá 1-0 para o América, gol dado da Ponte, Dudu Vieira contra. O América é melhor, a Ponte tá tentando se assentar no jogo, 40% de posse de bola, 60% de posse de bola pro time do América, mas o América é melhor, leva mais perigo, Carlos. Vem América de novo, bola aqui pela ponta, é o Fabinho, tocou bola pra Benítez, vem o argentino, Benítez fez o passe, virou na ponta esquerda pra Fabinho, trouxe a bola pra perna direita, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, Pedrão! Voa, Pedrão! E tira essa bola dali. A bola voltou de novo pro time do América. Bola para Moisés. Moisés recebe na ponta esquerda. Daniel Borges, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Não saiu pra escanteio não, hein? Foi pra lateral. O último toque foi do camisa número 8 da Ponte. O Emerson Santos. Ela sai pra lateral. Próximo ao pau. E se o pau da bandeira ali. E se o Pedro Rocha não vai na bola ali, ia ficar, o Marcelo gosta que fala caráter com C na palavra, ia ficar caráter pro Daniel Borges, hein, Coral? Se o Castro está desatento nessa partida, o Pedro Rocha tá muito ligado, né? Pelo contrário, o desvio ali, muito importante do goleiro da Macaca, porque se a bola passa direto, o América certamente ampliaria o placar, mas segue 1-0, um ótimo lance do goleiro da Macaca. 1-0, o América na frente, a Ponte tenta ter pressa para quem sabe reagir e conseguir empatar ainda no primeiro tempo, Corsato. Agora tem um strike ali, o Moisés e o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho e Moisés. Um meteu o pé no outro, cara. Falta dupla, dá pra dar duas faltas, sim, não? Né? Eu sou o árbitro, eu dou cartão pros dois, hein? Dou cartão pros dois, amarelo pro Ramon aí um puniu e o amarelo outro. pro Moisés. E ele marcou quem fez a primeira falta, que foi o Ramon. Pra mim, acerta o árbitro. A Ponte não tem meio campo, né? A Ponte não segura a bola. Os volantes estão muito com o bumbum na grande área. O Ramon não consegue armar o time, né? Os atacantes espaçados, só bola longa, sistema defensivo perdidaço. Enfim, olha, vai ter dificuldade pra arrumar o time não, sim, hein? O Roberto Zapiens tá em Buenos Aires, aqui no YouTube, tá ligadaço conosco. Benítez pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Pedrão foi no meio do caminho, ficou, aí chegou o zagueirão da equipe do América, o Éder meteu a testa na bola, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim,
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Deixa eu abraçar o povo aqui no YouTube já, porque a ponte vem, bola aqui na ponta pra Gé, na ponta esquerda o Matheus Regis pede, olha o Gé, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega o goleiro. Eu achei que ele demorou pra tocar. Depois que fez a finta, era pra ter tocado o rasteirinho ali pro Matheus Regis. Mesmo assim, boa jogada na ponte. Pegou bem o goleiro do América, Coral. A intenção foi boa e ótima jogada do Gé ali pela ponta esquerda, mas na tentativa do cruzamento pro Matheus Regis completar pro fundo da rede, o Dalberson foi mais esperto, se antecipou, fez a defesa. Segue 1-0, mas a ponte tenta devagarinho chegar no ataque. Deixa eu abraçar aqui o Pedro Beraldo, Roberto César Santos, o DJ Digo, Fran AAPP, o Wilson Correia, Macaquina Mortífera, Edilson Roberto, Marcelo Borges, Marcos João Carvalho, Carlos Lemos Matozinho, Edilson Roberto, Gustavo Carvalho, tá lá no Japão, Ângela Maria, Carlos Lemos Matozinho, João Batista de Paula, João Limírio Neto, Neucilo Cato, Wilson Correia, RG 1900, tá todo mundo na nossa live. Manda lá, dá um dedo lá na nossa live, põe lá um positivo pra gente, eu preciso desse positivo, dá um like lá para que mais torcedores da Ponte saibam que estamos por aqui. Obrigado você que tá no FM 87,9, lembrando que a Ponte volta a campo no próximo sábado, né, 5 da tarde, contra o Novo Horizontino. Ponte e Novo Horizontino, Novo Horizontino e Ponte. Esse jogo você tá comigo, Corsato? Não. Como assim? Estarei trabalhando. Vem a equipe do América, bola ali pelo meio, bola do Marlon por baixo, Dudu Vieira. Mete o pé na bola no carrinho, linha de fundo, escanteio pro América. É o terceiro no jogo, tá marcando aí, né, Coral? Opa, terceiro no jogo, segundo lá na ponta esquerda, vem mais uma vez o Benítez e mais bola aérea na zaga ali da Ponte Preta, perigo pro goleiro Pedro Rocha. E esse resultado de 1-0 foi o que mais apareceu nesses 25 confrontos entre Ponte Preta e América. Bola pra equipe do América, Moisés para a bola, o Pedrão ficou no meio do caminho, de novo sobe a zaga da Ponte, tira. É campeão. Emerson Santos mete a cabeça na bola, foi o Emerson. Não o Santos. Meteu a cabeça na bola, tirou linha de fundo, escanteio para a equipe do América, o 4 escanteio no jogo. Informação do placar ao vivo, vai Corsato. O Lion é campeão da Copa do Nordeste, nos pênaltis venceu 5-4 a equipe do CRB, portanto é o tri da Copa do Nordeste pro Fortaleza. Mas não faltou emoção, e agora o Dudu ali, hein, meu Deus. Vem cruzamento, é o 4 escanteio, levantamento do Benítez na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar, tira dali, a bola volta para Matheus Regis, tá na ponta esquerda, Felipe Amaral, foi bem o Felipe Amaral, foi bem o Felipinho, ele é bom jogador, toca a bola ali pro Daniel Borges, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, e o Dudu ficou, vem Fabinho, bateu pro gol, o Dudu conseguiu se recuperar, se joga na bola, é isso, faça igual o Wendel Coral, se joga, se jogou na bola pra salvar a Ponte, porque senão a Viola estaria em cacos, hein, Coral? Dudu e Castro um pouco desatentos nesse primeiro tempo, e olha, fazendo a Ponte passar por vários sufocos. O Fabinho, que não tem nada a ver com isso, foi oportunista. Na batida com a perna direita, desvia no Dudu, camisa 5 da Macaca. Novo escanteio para o América. Lá na ponta direita, de novo ele na bola, Benítez. Não perca a conta, é o 5º escanteio. 31 minutos passados do segundo tempo. Jogada ensaiada, mas ninguém marca. Eu tô vendo isso. O toque pro Marlon, bateu pro gol. Chega a zaga pra tirar, voltou pro Moisés. Falta! Tem que tomar cartão, né, cara? Vai tomar. Tem que tomar cartão. É o Moisés ou é o Éder? Deixa eu ver aqui. Pode marcar aí, é o Moisés. É o Moisés. Exatamente. Narrador camisa 15. Segundo cartão amarelo na partida, 2 para jogadores do América Mineiro. Antes o Ricardo Silva, agora o 15 Moisés, amarelado. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Mas essa jogada de escanteio aí, Corsato, o narrador que tá falando. Jogada ensaiada, será que ninguém vai marcar não, pô? Tem que prestar mais atenção, cada um tem que pegar o seu, né? E agora há pouco eu vi o Dudu marcando um dos zagueiros lá do América, não dá, né? Tem que trocar essa marcação aí, a Ponte tem que posicionar melhor no campo de defesa, Vem Carlos. Ponte, bola com o patrão, risou pra bola, levantou, tocou na boca do gol, cruzamento, era pro Gé, sobe a zaga pra tirar. Aleluia, hein? Com quase 32, subiu ali o Marlon, tirou, jogou bola linha de fundo, é o primeiro escanteio pra Ponte, o 6º no jogo, Coral. Lá na ponta esquerda, a Ponte, que após ter sofrido o gol, aparentemente um pouco mais atenta, com exceções de Dudu Vieira e também do Castro. Primeiro escanteio pra Macaca, lá na ponta esquerda, Risso na bola. Vem Risso pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, levantamento no segundo pau.
Aí vem a zaga da equipe do América, é o Fabinho que tá por ali para tirar, vem o Marlon, dá um bico nessa bola, conseguiu tocar a bola pro Fabinho. Aí chegou ali para tirar o Ramon. Chega, tira, joga a bola para lateral e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32 minutos, 30 segundos passados. Primeiro tempo, 12,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. 9ª rodada, Arena Independência. O América tá na frente do Dudu Vieira. É jogador da Ponte, mas quis dar emoção no jogo. Marcou contra. América 1, Ponte 0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Série C do Campeonato Brasileiro, o Atlético bateu Volta Redonda pelo placar de 3-2. Tivemos também a vitória do Botafogo da Paraíba para cima do Ferroviário por 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Cossa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Vem bola pra Ponte, o Emerson tenta fazer o passe lá pro Gé. Dá um trabalho danado pra zaga, sobe a zaga da equipe do América pra tirar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM 87,9. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bom, esse placar de 1-0 aí já aconteceu em 5 oportunidades nesse confronto entre Ponte Preta e América. 3 vitórias do América e 2 vitórias da Ponte. Se persistir o placar, será a 6ª vez em 25 partidas que esse placar acontece. Lembrando que as equipes já se enfrentaram por 3 torneios diferentes. Série A, Série B e Copa do Brasil em 2020. Torcedor lembra, né? Foi aquela Copa do Brasil que o América eliminou a Ponte na 4ª fase e o João Brigatti era o treinador da Ponte. Em Campinas a Ponte empatou, fora a Ponte perdeu e deu ruim pra Ponte. Benítez trabalha a bola pro Fabinho, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Detalhe. Chegou ali para tirar a zaga, a bola volta já o detalhe no ar, porque vem o Benítez de novo, ganha essa bola, trabalha a bola pelo meio, toca a bola aqui pro Fabinho. Fabinho vem na marcação, ganha a zaga da Ponte, trabalha a bola para Ramon Carvalho. Quem sabe um contragolpe bom pra Ponte agora. Quem sabe bom, um contragolpe pra Macaca, toda de branco, só meia preta, faixa preta no peito. Vem ali o Matheus Regis, trabalha a bola pro Ramon Carvalho, pro Regis. Não vai dar em nada. Vai embora, linha de fundo, tiro de volta para o América, detalhe no ar, Coral. Apenas para comentar que agora há pouco no lance do chute do Renato Marques, quem vacilou foi o outro zagueiro da Ponte, né, o Joilson. E o Castro, na tentativa de se redimir, foi quem travou o chute do atacante da equipe do América, mas os zagueiros da Ponte se alternando em lances que podem prejudicar a equipe na partida. Primeiro o Castro em 2 oportunidades, agora o Joilson, e o Castro foi quem salvou a pele do outro zagueiro da Macaca, Cursado. Celso Fittipaldi, fala Celção! Tá perguntando aqui, não tem nenhum meia de ofício no elenco, além do Elvis? Tem o Dodô, né? Que veio para ser meia, mas ele é mais meia atacante. Mas o Elvis vai entrar aí no segundo tempo, se Deus quiser. E o Paulo César tá mandando boa noite para nós aqui, Corsato e o Wendel, e tá dizendo assim, Elvis, no lugar de algum dos Emersons. Ele pergunta, e o comentarista responde. Vai, Corsato. Tiraria o Ramon. Tiraria o Ramon. Eu também. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Ponte na ponta esquerda. Bola pro Patrão, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Gé, dominou, perdeu, a bola voltou pro time do América. O Moisés, saiu, o Gé fez falta, o jogo tá parado. É falta pra equipe do América fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O Paulo César tá dizendo aqui, Castro nervoso, Dudu incomodado de ficar na lateral, mas aí eu não vou criticar o técnico não. Eu prefiro o Dudu na lateral do que o Igor Inocêncio. Infelizmente, o Igor dá pra jogar até numa linha mais adiantada. Quem sabe até na vaga do Ramon ali, quando o Elvis não puder jogar. O Alex Júnior dá na audiência. Alex Júnior na audiência. Tem alguma coisa pra falar para Alex Júnior, Marcelo? Ele só aparece quando a Ponte tá perdendo, né? É antes, né? É antes, né? Um abraço, viu, Alex? Grande abraço pra você, grande Alex Júnior. O rádio precisa do Alex, né? Mas o Alex parece que não quer mais o rádio. É um fenômeno. Fenômeno da comunicação. Grande Alex Júnior. Bola ali na ponta direita, 36-37 passados do primeiro tempo, 8 para terminar no primeiro tempo de jogo. Tá 1-0 pro América, o Dudu Vieira marcou o Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você.
Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem o time do América, bola do Marlon na ponta esquerda, já trabalhou, bola pro cruzamento, levantamento na boca do gol, o Pedrão tirou, a bola voltou pro time do América, Benítez vai fazer, bateu pro gol, foi travado na hora do agora. Foi travado na hora do agora o Gabriel Novaes, hein? Que tava ali pra travar e salvar a pátria da Ponte. Bola ali pela ponta, vem Benítez, toca a bola no meio. Ele virou, tocou a bola pra Daniel Borges. Chega a zaga da Macaca pra tirar, a bola voltou pro Gabriel Risso. Quem sabe agora, fez bom passe lá na ponta. Trabalha a bola pra equipe da Macaca, a bola pro Gé. O Matheus Regis pede, vem o Gé, tentou passar pelo meio e não dá, né, Gé? A lei da física impede que dois corpos ocupem o mesmo espaço. Aí não ia dar pra você. Melhor pra zaga da equipe do América que tira, vira o jogo. O camisa número 20, o Daniel Borges, vira da direita pra esquerda, trouxe a bola pra Fabinho. Fabinho na ponta, já passou Moisés, pediu. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Vem Moisés, um dos dois amarelados do jogo. Vira, trabalha a bola aqui pro Fabinho. Fabinho, camisa número 28, vira o jogo, toca a bola pra Moisés. Moisés volta um pouco mais atrás. Aí dá uma segurada no jogo, toca a bola pra Marlon. Marlon pra Felipe Amaral. Tem base na ponte, mas agora é jogador do América, volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Ricardo Silva, 31 anos, amarelado também no time do América, ele volta a bola aqui na ponta esquerda, trabalha a bola ali pro Felipe Borges, Felipe tocou a bola ali pro Juninho, Juninho na ponta, ele abraçou, trabalhou, bola aqui na ponta, vira o jogo, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Ricardo Silva, volta ali um pouco mais atrás para Amaral para Ricardo Silva, tentou tocar pro Risso, tentou tocar ali pro camisa número 20, o Daniel, o Risso foi no bote e perdeu, a bola voltou com a ponte ainda, vem para recuperar ali a zaga da equipe da Ponte, o árbitro tá parando para marcar uma falta. Aliás, quem marcou foi o auxiliar número 1, o Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte. O jogo tá parado, auxiliar número 2, né? Aquele é o 2, é o Antônio Adriano de Oliveira. Ele marca e o jogo tá parado. Ele é do Maranhão. O jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no bico esquerdo da grande área. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM aqui. Nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vai lá no nosso YouTube, manda mensagem pra gente. O Marcos João Carvalho, vamos virar ponte. Ô Marcos, obrigado pela audiência. O João Limílio Neto tá mandando mensagem pra gente aqui. Fala, João, tá no WhatsApp. Vem bola pra equipe do América, bola do Fabinho. Fez o passe na grande área, tentou tocar, chega a zaga pra tirar. Chega a zaga, tira, joga a bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do América, quase que o América chega lá de novo, hein, Coral? É, mais um bom passe do Fabinho ali pro Renato Marques dentro da área, o desvio foi do Joilson, o capitão da Macaca, camisa 13, na noite de hoje, novo escanteio para a equipe do América, mais um na ponta esquerda, é o 7º escanteio da partida, o 6º pro time do Coelho. Martim Benítez na bola, 40 minutos passado, o Coelho vai vencendo 1-0. O Benítez bateu todos os escanteios. Vem Benítez, camisa número 10. É escanteio. E o Dudu segue marcando ali o zagueiro, hein? Levantamento no primeiro pau. Pega ali no Moisés, ela sai e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Pedrão. O Dudu continua marcando o zagueiro. E o que tem de jogada ensaiada de escanteio América, hein, Coral? Mais um agora no primeiro pau. Exatamente, agora pro Moisés, que de primeira tentou dar uma chaleira na bola, a bola bate até na rede, mas pelo lado de fora. Antes nós já tínhamos visto o cruzamento de primeira, né, do Martim Benítez na cobrança de escanteio, depois o domínio ali do Daniel Borges na ponta direita, vai mostrando um bom repertório. O Coelho, que é comandado pelo técnico Cauã de Almeida, não à toa, agora vai assumindo a primeira posição da Série B do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Sobre a Ponte Preta, Nelsinho Batista precisa arrumar a casa no intervalo, porque a zaga da Ponte, em especial o zagueiro Castro e também o lateral direito Dudu Vieira, deixando e muito a desejar. Olha o Coelho. E a Ponte que essa jogada de saída apoiada, perde a bola, vem na marcação, era pro Benítez, chegou o Castro pra ganhar. Tá feio, cara, hein? Não dá pra sair assim. Tá feio. Não dá pra sair assim. Tem hora... Eu entendo, o técnico quer que saia, mas, pô, o jogador dentro do campo não pode ser orelhudo, né, cara? E o time do América é bem treinado, né? Um time que sabe o que faz, tem várias jogadas ensaiadas, é um time que sabe das deficiências da Ponte Preta. Então você tem que procurar errar o menos possível. A Ponte errou
algumas vezes, e tomou um gol de erro, né? E o time do América erra muito pouco. Então é assim, você tem que minimizar a possibilidade de errar. Então essas jogadas aí, às vezes, é melhor você dar um bico pra frente. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa, aproveite ao lado das pessoas que você gosta, ao lado das pessoas que você ama. E não se importe com aquelas malas que vivem no seu caminho. 42 passados do primeiro tempo, no regressivo 3 para terminar mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Nona rodada, hein? Série EB, Campeonato Brasileiro, Arena Independência. O jogo tá parado porque o Jé tá caído dentro da grande área. América 1, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Vamos lá, amistosos pelo mundo. A Itália bateu a Bósnia pelo placar de 1-0. Já a França empatou com o Canadá pelo placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar o Coral. O que tá pegando com o Gé lá, Coral? O Gé tá questionando ali o zagueiro da equipe do América, o Ricardo Silva, porque num lance que vinha pela ponta direita, o Gé teve uma dividida e ele reclama que o zagueiro da equipe do América deixou o braço no rosto dele. Aparentemente sentindo muitas dores, recebe atendimento médico, camisa 9 da Ponte. O árbitro, claro, não marcou nada em campo, mas ficou insatisfeito. O atacante ponte-pretano com a atitude que acaba soltando ali do zagueiro Ricardo Silva, mas fato é que com a Ponte perdendo, o Gé teoricamente não está fazendo cera, porque a Ponte precisa correr atrás do placar, mas o Gé tá na bronca ali com o zagueirão da equipe do América, que se defende, diz que não fez nada pra cima do camisa 9 da Macaca. Esse Ricardo Silva ele já tá na hora extra aí, né? Já tá na hora extra dentro do campo, né? Nesse lance aí, de boa, eu entendi que foi aquele pega-pega dentro da grande área, né? Sobrou a mão ali. O VAR tá dando uma olhada lá. Então, sobrou uma mão. Eu não daria pênalti, né? Mas vamos aguardar. Já não deu nada. Já a bola já vai seguir. O Osmar Dangar, no segundo tempo, basta colocar o Renato, cheira gols, que logo a Ponte empata. O Silvio Seiko, Dudu, melhor marcador no meio campo, tem que ficar no meio. Coloca qualquer um dos Emersons na lateral. Aí não, né, o Silvio? Não tem velocidade, né, velho? Aí não dá, né? Ih, vem América, bola aqui na ponta, foi o Moisés, jogadaça, hein? Chega ali o Castro, mete o pezão na bola, o Joilson que tava ali, né? Meteu o pé nessa bola, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do América fazer a cobrança lateral, cobrado, tem pressa, bola aqui na ponta, bola pra Felipe Amaral toca a bola pra Juninho, capitão do time, Juninho, veterano Juninho, trabalha a bola ali pro Ricardo Silva, tá amarelado, o Ricardo Silva, ele faz o passe, abre o jogo, procurava o Juninho, melhor pra zaga da Ponte que chega pra tirar, melhor pra zaga da Macaca que chega pra tirar. Mesmo assim a Ponte perde, a bola volta aqui para a equipe do América, mas vai ficar ali para o Pedro Rocha, sai do gol para ficar com ela o goleirão da Ponte. Amanhã tem Jornal Bom Dia na Valinhos FM, 8 da manhã, Jornal Bom Dia, Valinhos FM, e eu participo com o quadro Chutou é Gol e as informações do futebol, direto da redação do portal Futebol Interior. O Wendel Coral já informou, vamos até 48, 45 em cima da pinta, 45 passados do primeiro tempo de jogo, tá 1-0 pro América, 1-0 pro América. Você acha que o Nelsinho vai mexer no time, ô Marcelo? Eu, se fosse ele, mexeria, né? Eu colocaria o Elvis no meio campo, no lugar do Ramon. E não sei se eu tiraria o Gabriel Novaes, não. Eu acho que no ataque eu manteria o mesmo, mas ele tem boas opções no ataque, sim. Bola pra Ponte, Matheus Regis, trouxe a bola aqui pra perna direita, vira o jogo, toca a bola pra Gé, tá com a perna direita, o Dudu vai passar, o Gé fez a finta, vai queimar ali, bateu pro gol, Dalberson! O Gé é bom, fez a finta, bateu pro gol, escanteio pra Ponte, Coral. E que drible do camisa 9, né? Puxou pra perna direita, batida cruzada, primeira finalização da Macaca em direção ao alvo adversário. Estava bem no lance, mas com um susto, no reflexo. Dalberson fez a defesa, jogou a bola pra linha de fundo, escanteio pra Macaca, quem sabe no final do primeiro tempo, Corsato. Ficou vendo passarinho ali, o lateral esquerdo, o Marlon, na jogada do Gé, escanteio pra equipe da Ponte, segundo escanteio só no jogo pra Ponte, oitavo na partida, vem bola pra equipe da Ponte, Matheus Regis, ele que vem para fazer a cobrança do escanteio, ali pela ponta direita. Amarelo.
E agora deu cartão amarelo pro Juninho. Exatamente. Tava pegando dentro da grande área. Foi por conta disso o terceiro cartão amarelo do jogo. 3 para atletas do América, vem Matheus Regis. E que a bola não tava em jogo, senão seria marcado pênalti, né? É escanteio pra Ponte, Matheus Regis pra bola. Levantou, tocou na grande área, o toque de cabeça pra fora. Joilson, né? E ele é bom na bola aérea, hein? É bom na bola aérea o Joilson, escanteio. Mais um pra Ponte lá pela ponta esquerda, viu, Coral? Eu fiquei com a impressão que o árbitro deu o tiro de meta, viu, Corsato? Fiquei com a impressão de que o árbitro apontou ali para a área do goleiro Dalberson. É isso mesmo, o goleiro do América já tá até com a bola na mão, tiro de meta. Errou, né? Vai cobrar, segue 1-0 pro Coelho. Pra mim foi escanteio. Esse árbitro hoje, ele tá querendo, tá procurando. Meio campo hoje inexistente, diz aqui o DJ Digo. O Edilson Roberto, futebol pobre, 3 volantes fracos, só falta o Nelsinho não mexer. Vem bola pra equipe do América, 47-20, o América pode ampliar o placar. Vem levantamento na boca do gol, a bola voltou lá pro Daniel Borges, na ponta direita, faz de conta que é pela ponta, vem na marcação pra cima dele o Riso, ele tá dentro da grande área, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, é o Benítez que tá por ali, fez o passe no meio, tentou tocar pro Moisés, melhor pra zaga da Ponte, tira, vem Ramon Carvalho, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola ali pro Gabriel Novaes ganhou, perdeu, ganhou, a bola voltou pra Ponte, Riso bate na bola volta pro Daniel, que vai voltar a bola pro Dalberson. E aí o árbitro vai terminar o jogo, né? O árbitro da partida, o Caio Max Augusto, árbitro do Rio Grande do Norte. Se ficar por ali, ele vai terminar o jogo. Felipe Amaral, bota essa bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola aqui com o zagueirão. Estão esperando acabar o jogo. Bola pra Moisés pro Ricardo Silva. Ricardo Silva vai voltar pra trás e não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Caio Max Augusto Vieira, 42 anos, professor de educação física. Ele é árbitro desde 2012, nasceu em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aponta, fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou. 9ª rodada Série EB do Campeonato Brasileiro. 1 pro Coelho, 0 pra Ponte. Saída dos jogadores no gramado da Arena Independência. Repórter Wendel Coral, o que você destaca aí? Coral? É isso, Corsato, aguardando aqui os jogadores tanto do América quanto da Ponte Preta, final de primeira etapa, onde a equipe do Coelho teve mais a posse de bola, 63% contra 37% da Macaca. A Ponte teve 4 finalizações, apenas uma em direção ao gol. Já o Coelho chutou 9 vezes na meta adversária, apenas uma foi em direção ao gol, né, que defendeu o goleiro Pedro Rocha, porque a outra não conta como finalização, já que foi gol contra. Do lateral, hoje improvisado, né, o Dudu Vieira. Os atletas vão sair com esse resultado. O América vai indo à liderança da Série B com 18 pontos, se reabilitando, conquistando o 5º triunfo até aqui. Por outro lado, a Ponte vai conhecer a 4ª derrota em 9 jogos. Continua com 9 pontos e a distância para 2. O Amaral vai falar, vamos ouvir. É uma jogada que a gente vem treinando bastante, cruzamento quando a bola volta. Ali o professor treina bastante esse cruzamento e graças a Deus ali no final da jogada saiu o gol. Comemorei, mas não tenho nenhum desrespeito com a Ponte Preta, pelo contrário. A Ponte Preta é um clube que eu tenho um carinho enorme, mas hoje é adversário, então a gente tem que caprichar nas outras decisões ali. Estamos muito afobados e creio que no segundo tempo vamos voltar melhor para fazer o gol. É isso, o Felipe Amaral falou sobre o lance ali do gol, né, porque o cruzamento foi dele, depois completa para o fundo da rede o Dudu Vieira. Felipe Amaral, que claro, todo mundo sabe, revelado nas categorias de base da Ponte Preta, era titular absoluto da equipe da Macaca, hoje atleta do América Mineiro, tá fazendo o trabalho dele, né? Do Felipe Amaral nós vamos pro Gé, vamos ouvir. No descuido ali da nossa equipe, nós tomamos gol ali, mas acho que nós continuamos a limpar o nosso jogo, tivemos nossas oportunidades, focar mais um pouco para poder, quando tiver a oportunidade, concretizar em gol. E é isso, ver o que o professor tem para falar, vou estar mais atento para poder conseguir o empate, a virada e conseguir os 3 pontos. Esse é o Gé, o artilheiro da Ponte na temporada, 5 gols, classificou ali esse primeiro tempo como um descuido da Ponte, mas claro, confia no elenco para a segunda etapa. A Ponte, como eu dizendo, agora a 14ª colocada com 9 pontos. A distância para a zona de rebaixamento são de 2. Botafogo abre o Z4 com 7, mas o Botafogo tem um jogo a menos. O jogo contra o CRB foi adiado por conta da final da Copa do Nordeste. O Botafogo volta a campo no próximo domingo contra o Vila Nova. E o CRB, que é o 15º, tem 7 partidas, 2 a menos que a Ponte. Paysandu, em 16º, tem 8. Paysandu também, que vai completar essa rodada amanhã, diante da equipe do Sport. O jogo que vai ser em Pernambuco. O primeiro tempo
já foi embora, o América vai vencendo 1-0, péssimo resultado para Macaca, Corsato. Legal. Daqui a pouco o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo. O Aparecido Alves precisa arrumar essa lateral direita, toda a bola nas costas do Dudu em desespero. Roberto César Santos, América vencendo sem suar a camisa. Ficou barato, só 1-0. Dudu Vieira e Castro, péssimos na partida. DJ Diga, eu falo desde a janela de transferências que a única coisa que faltou foi mais um meia e um lateral direito. Ramon, um jogador a menos, diz aqui uma caquina mortífera. Bom, depois do intervalo, o Marcelo volta para comandar o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior para concessionária Sim e restaurante do Dadá e também na Valinhos FM 87,9. Se eu fosse você, não saía daí. 2 minutinhos e meio, a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Em Campinas, 7 da noite, mais 26 minutos. A Ponte Preta vai perdendo. O América vence primeiro tempo pelo placar de 1-0. Com esse resultado, o Coelho assume a liderança momentânea do Campeonato Brasileiro da Série B. E a Ponte Preta segue aí na posição em que começou aí, né? Pelo menos antes do jogo começar, na 14ª colocação. Deixa eu passar as estatísticas do jogo. E o futebol é um negócio maluco, né, cara? Se você olhar a estatística do futebol, vê lá que o América tem 10 chutes no gol. 5 bolas foram bloqueadas, né? Foram para fora desses 10 chutes. 5 bloqueadas, 10 para fora. Fala, mas pô, como o América, né? O América tá vencendo o jogo. É que o gol do América, uma bola cruzada do Felipe Amaral, aí o Dudu vai de carrinho e manda pro gol. Então um autogol. Então não é computado como chute, nem bola travada. É um negócio de maluco, mas o América vence o jogo. A Ponte tem 4 bolas no gol, 3 para fora e uma em direção ao gol. 57% de posse de bola pro time do América, 43% para Ponte Preta. Temos 8 escanteios no jogo, 6 pro América, 2 pro time da Ponte Preta, e são 2 cartões amarelos no jogo. Na verdade são 3, né? 3 cartões, depois a gente vai corrigir ali, porque o Gé tomou um cartão pra Ponte, o Moisés e o Ricardo Silva tomaram cartões pra equipe do América.
Muito bem, é isso. Você está acompanhando o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ponte vai perdendo e vai se mantendo aí na 14ª colocação da Série B. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, e restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Vamos lá dar uma passada então aqui nos jogos desta Série B do Campeonato Brasileiro, dessa rodada, né? A rodada que é a 9ª, começou na sexta-feira com o Coritiba vencendo a equipe do Ituano pelo placar de 4-2. O Novo Horizontino venceu o Santos por 3-1 também na sexta-feira. Ontem o Guarani perdeu para o Operário 1-0. Informação do Wendel Coral aqui na nossa transmissão, ele que acompanha lá também o trabalho do Rossafa, o Lucas, trazendo de que o Júnior Rocha não dirige mais o Guarani na sequência da competição. O Amazonas venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Hoje tivemos o clássico catarinense, o empate do Avaí contra a equipe da Chapecoense pelo placar de 0-0. Esse jogo da Ponte Preta, é o único da Série B hoje, vitória do América 1-0. Amanhã teremos Vila Nova e Ceará às 7 da noite, às 9h30 da noite o Sport pega o Paysandu. Na terça-feira o Mirassol encara o Goiás. Lembrando que CRB e Botafogo, o jogo que ainda não tem data para acontecer devido ao CRB estar na disputa da Copa do Nordeste. O CRB venceu 2-0, tinha perdido a primeira partida 2-0, mas nos pênaltis foi derrotado 5-4. Fortaleza, tricampeão da Copa do Nordeste. Amistosos da seleção, hein? De seleção. A Argentina pega o Equador daqui a pouquinho, 8 da noite. Vai, Carlos. Eu tava até conversando com o Coral ali há pouco, né? E questionando se o técnico da Ponte Preta, o Nelson Batista, já vem com o Elvis. Eu aguardaria mais um pouco, daria uns 30 minutos aí pro Elvis, para ele tentar mudar esse jogo pra Ponte. Mas se vier pro segundo tempo, não acho uma péssima ideia não, pelo contrário. Então, ele pode colocar o Dodô também no time, né? Você coloca o Dodô, você tira o Ramon, você tira um dos volantes. Então, mas eu acho que você frisou bem, a Ponte não tem meio campo, né? O meio campo da Ponte não fica com a bola, e a Ponte precisa de um cara que fica com a bola. Então, e o Dodô não é esse cara, né? Eu, sendo treinador da Ponte, acho que a única alteração que eu faria no time é a entrada do Elvis no lugar do Ramon. No lugar do Ramon. Essa seria a minha alteração. Mas ele tem possibilidades. Ele pode colocar o Zé Mário numa segunda linha para fazer a meia. Ele pode colocar o Dodô. Ele pode colocar o Renato também no time. Enfim, ele tem opções aí no banco de reservas. Eu acho que ele precisa mexer. No intervalo, ele precisa mexer pelo menos em uma posição aí. Ele precisava dar um jeito nessa lateral direita, né? O pessoal tá falando aqui, o Dudu. Chamou muita atenção o gol, né? Que o Dudu marcou, óbvio, né? Mas eu não acho que o Dudu foi tão mal assim na lateral direita, não. Não foi, acho, né? Não foi. Aqui nas nossas redes sociais o pessoal tá bravo com o Dudu, falando que ele foi mal. Pra mim, os piores em campo no primeiro tempo, Castro e Ramon. O Castro no comecinho deu uma titubeada, né? Mas eu vou seguir aqui no meu placar ao vivo. A Eslováquia meteu 4-0 para cima de País de Gales. A Itália venceu a Bósnia por 1-0. A França empatou com o Canadá 0-0. Jogos aí, claro que você acompanha com a gente no placar ao vivo. Tem também o Brasileirão Feminino, 12ª rodada. Intervalo de jogo, o Palmeiras vai empatando com o Corinthians 0-0. Já tivemos a equipe do Inter vencendo o Atlético Mineiro por 4-0. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. O Red Bull Bragantino venceu o Botafogo pelo placar de 2-1. Série C do Campeonato Brasileiro, primeiro tempo, bola rolando para Remo e São Bernardo 0-0. Também primeiro tempo, o Náutico vai empatando com o Caxias por 0-0. Terminado pela Série C, o Atlético bateu Volta Redonda por 3-2. O Botafogo venceu o Ferroviário pelo placar de 1-0. Falei aqui da final da Copa do Nordeste. CRB venceu por 2-0 Fortaleza. Havia perdido o primeiro jogo por 2-0. Nos pênaltis, o Lion é campeão da Copa do Nordeste. Ainda aqui no placar ao vivo, no Campeonato Paulista da segunda divisão, ou seja, a 5ª divisão de profissionais do estado de São Paulo, é sub-23, Fernandópolis 0, Inter de Bebedouro 4, Olímpia 0, Araçatuba 0, Ecos 2, União Mogi 0, jogos que aconteceram neste domingo. Portanto, você sabendo de tudo aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, jogo que a gente estava acompanhando aqui com os canais Futebol Interior, Barra perdeu para o Cianorte pelo placar de 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o Cascavel pelo placar de 1-0. Maringá
e Inter de Limeira vão jogando, empatando 0-0. Democrata 0, Itabaiana também 0, né? O jogo que está começando agora, 2 minutos de jogo. O Brasiliense venceu o Iporá pelo placar de 1-0. O Retrô venceu o Jacuipense por 3-1. O Itabaiana venceu o Asa por 3-0. O Potiguar perdeu para o 13 da Paraíba também por 3-0. O Maracanã perdeu para o Souza da Paraíba por 1-0. O Cametá venceu o Fluminense do Piauí por 1-0. O Tocantinópolis bateu o Águia do Pará por 3-0. O Motoclube venceu o River do Piauí pelo placar de 1-0. E o Manaus acabou vencendo o Rio Branco do Acre pelo placar de 2-0, jogos da Série D. Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que foi disputado hoje, jogo que é da 6ª rodada. O Criciúma perdeu pro Cuiabá pelo placar de 5-2. Pita, Cleison, Max e o Ramon, os gols da equipe do Cuiabá. Mateuzinho e Tobias Figueiredo, os gols da equipe do Criciúma. Placar final 2 Criciúma, 5 pro Cuiabá. Bom, e aí, você gostou da arbitragem do moço que tá aí com apito na boca, Carlos? O Caio Max Augusto Vieira, 42 anos. Não gostei, não. É claro, né? Tô aqui com a camisa da Ponte, sou Ponte, mas eu duvido e aposto com você, se aquele lance do Ricardo Silva fosse ao contrário, ao inverso, fosse o Castro ou o Joilson em cima de um atacante do América, eu duvido que ele teria dado só amarelo. E a gente falava aqui, né, até falei agora na volta do intervalo, como que o futebol é coisa de maluco. O América deu 10 chutes no gol, 5 foram bloqueados, 5 foram pra fora. Aí você fala, mas o América tá vencendo o jogo. E tem mudança, hein? Gol do Dudu. Vai vir com mudança o técnico Nelsinho Batista. Ufa. Ramon Carvalho vai embora para a entrada de Elvis já no intervalo. Como é bom, né, cara? Você... Pedra cantada, né? Você falar uma coisa, mas é que todo mundo tá vendo, né? Não tem... Não é inventar, cara. O Ramon sabe que ele vai jogar só um tempo. Ah, não, mas se ele tivesse jogando mais, ele ia tirar um dos Emerson. Mas ele não é marcador, cara. Eu também concordo com você. O Nelson, com a experiência dele, entendeu que o Ramon não marca igual os outros dois Emerson. Concordo. Assim, se você... dos 3 homens da meiuca ali, se você hoje me perguntasse qual você tiraria para entrar o Elvis, é claro que seria o Ramon, né? E foi isso que aconteceu com relação aos chutes, portanto, 10 chutes do América no gol e 1 gol contra. Vai começar o segundo tempo, vai na bola você... Carlos Cossa. Apita o árbitro. Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte tem bola rolando no segundo tempo. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Estou ao lado do Marcelo, ao lado do Wendel Coral, ao lado do Felipe Marques, em 87,9. Na Valinhos FM, ao seu lado também, torcedor, posse de bola no segundo tempo é do time do América que ataca. Se tivéssemos um majestoso pro gol da linha do trem, vem América, bola para grande área, primeiro passe, meu Deus, a bola entrou, vai fazer, bateu pro gol para fora! O passe em profundidade era ali pro Renato Marques. Estava impedido. O camisa número 18. Com a perna esquerda ele bateu pro gol. Ele perdeu o gol. O Marcelo já pegou o microfone com aquela volúpia e disse que ele estava impedido. E aí, Coral? Estava impedido ou não? Tava assim, viu, Corsato? Fiquei com a impressão de que estava um pouco à frente o atleta do América Mineiro, mas de toda forma foi um ótimo passe ali, encaixado pelo camisa 10 Martim Benítez, o América que volta pro segundo tempo sem alterações e a Ponte apenas com a entrada de Elvis no lugar de Ramon Carvalho. É isso, Elvis tá no jogo, nosso camisa 10, o Ramon Carvalho foi embora. A Ponte tem que parar com esse negócio de ficar tocando bola aí dentro, perto da grande área, pô. Uma hora isso não vai dar certo. Bola pro Felipe Amaral, tá na ponta direita. Nesse momento você que tá na tela vê o Wendel Coral bebendo água no seu copo vermelho. Bola ali pela ponta, vem bola pra Elvis. Elvis já faz o primeiro passe. Toca a bola ali pro Matheus Regis. Teve que trabalhar a zaga, hein?
Já chegou ali o Éder metendo o bico na bola, 31 anos, mete o pezão na bola, 29 anos ele. O Ricardo Silva, que tem 31, mete o pezão na bola, joga a bola para lateral, quase 2 passados do segundo tempo, tá 1-0 pro América. O Dudu Vieira marcou contra, hein? Bola aqui na ponta, trabalha a bola pro Emerson. Deixa eu ver se esse é o Emerson ou é o Santos. É o Emerson, o Santos tá aqui, a bola volta para ele de novo, agora sim, voltou, trabalhou a bola pro Elvis, Elvis na ponta direita, abre o jogo, toca a bola para Dudu, meias arriadas pro Dudu, toca a bola para Matheus Regis vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta no peitoral do Elvis, já tá com a faixa de capitão, vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, ele tá marcando a falta. Tá marcando falta do Gé em cima do zagueiro Ricardo Silva, é a 5ª falta do Gé na partida. Tá boa a briga, hein? Gé, Ricardo, Gé, aí ele chama lá os dois, fala, ó, eu não quero mais saber esse negócio de empurra. Agarra não, hein? Carlos Lemos Matozinho. Na janela, contratar 2 meias para titulares. Ele já coloca aqui janela veneziana. Fazia tempo que eu não ouvia isso. Na janela, contratar 2 meias para titulares. 2 zagueiros para titulares. Lateral direito e um volante de verdade. Pois não é 10% dos volantes. Saudades do Filipinho, Amaral e do Leonardo. Rapaz, que é um time inteiro então, hein? Ô Matozinho, ó, Fábio Fernandes, essa zaga infarta qualquer um. O Ramon é muito fraco. Ramon se escondeu o primeiro tempo todo, diz aqui o DJ Digo. Luiz Simas, não dá com esse esquema, tem que mexer. Elvis no meio campo, tem que tirar o Ramon. Edilson Roberto, será um dia vou ver o time jogando com coragem e atacando o adversário no campo deles? Sonho. Valeu, macaquina mortífera, Ramon, um jogador a menos, já saiu, já foi embora. 3 minutos, 30 segundos, segundo tempo de jogo, 1 para América, 0 para Ponte, 9ª rodada da Série B, é a bezona do Campeonato Brasileiro 2024, bola para Macaca, olha o Elvis, fez o passe na ponta direita, toca a bola ali pro Gé, Gé vem, disputa a bola com o jogador da equipe do América, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio, bola pro Novaes, vai queimando ali, bateu pro gol, pega na zaga, sai, vai embora. Linha de fundo é escanteio pra Ponte, é o 4º escanteio pra Ponte no jogo, o primeiro do segundo tempo, Coral. Na boa batida do Gabriel Novaes, que eu ia dizer que estava sumido, mas dando as caras, agora o atacante ponte pretano, a bola desvia no Felipe Amaral, escanteio pra Macaca na ponta esquerda. Elvis na bola, Corsato. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. Meu time tem um 10. E o 10 é o Elvis. Pra bola, primeiro pau. Sobe de cabeça para tirar dali o Felipe Amaral. Bola voltou para Dudu Vieira. Pode até queimar daí se quiser. Bateu pro gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro detalhe de volta pro goleirão do Américo Dalberson. Detalhe no ar. Pude observar, viu, Carlos? O capitão da Macaca era o Joilson, mas assim que o Elvis entra no segundo tempo, ele passa a abraçadeira pro camisa 10 da Macaca. Portanto, capitão ponte pretano nessa segunda etapa é o Elvis. É isso, Elvis é o novo capitão da Ponte. Roberto César Santos. Elvis no banco não dá. Ô, Roberto, o Nelsinho já explicou, né? Ele quer o Elvis jogando 90 minutos. Já que o Elvis não aguenta os 90 minutos, então joga 45. Vem América, bola aqui pro campo de ataque. Era pro Fabinho, chega o Castro. Camisa número 15, mete o pé na bola. Joga essa bola, joga pra lateral, vai lateral pra equipe do América fazer a cobrança. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, camisa branca, faixa preta, calção branco. Meias pretas, o América short preto, meias brancas e a camisa verde, branca e preta com as listas, com as faixas na vertical. Na vertical, bola para a equipe do América. Trabalhando bola ali pro argentino Benítez. Benítez fez o passe, ganhou no meio, entrou na grande área, vai fazer o segundo gol do América. Fabinho pro gol. Gol do América. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A defesa da Ponte é uma mãe, né? Vamos combinar, né? O Benítez ganhou essa bola, 3 na marcação pra cima dele, aí o Fabinho tava sozinho. Essa aí até eu fazia, que sou ruim pra cacete. Fabinho só cutucou, 2-0, ninguém pegou o Benítez. 2 pra América, 0 pra Ponte, Pedro Rocha pega no fundo na rede. Mais um gol que a zaga da Ponte toma, o 13º no campeonato. Que coisa horrorosa, gol do América, Coral. Pois é, na jogada toda do Benítez, o camisa 10, um dos craques do time do América Mineiro, que fez uma boa jogada, deixou 2 marcadores para trás e aí o cruzamento rasteiro na marca do pênalti. O Fabinho estava livre, leve, solto, sem marcação alguma pro atleta de 24 anos, revelado no São Paulo
que está completando hoje o 17º jogo pela equipe do América Mineiro, marcou agora o seu 5º gol na temporada. Amplia o placar no Independência, agora América Mineiro 2, Ponte Preta 0. Fabinho, autor do gol. A Ponte até que começou bem o segundo tempo, né, Marcelo? Mas tomou o gol. Você tá jogando com um time que tá lutando na parte de cima da tabela, bem treinado, um time bem organizado. Eu não vou dizer que a Ponte é mal treinada, porque seria uma sacanagem do caramba com o Nelsinho Batista, né? Mas é um time que ainda tem muitos ajustes para fazer. Você nota nesse gol aí do América que vão 3 jogadores para cima do Benítez. E aí o Renato fica livre aqui dentro da grande área. O Castro, que era para estar acompanhando o Renato, ele sai da marcação do Renato e vai no Benítez também. Já tinha 2 jogadores ali na marcação. Quer dizer, isso aí é falta de treinamento, é falta de organização, é falta de entrosamento. A Ponte ainda precisa de muita coisa para se organizar no campeonato. E vem de novo o time do América, bola aqui na ponta direita, bola pro Moisés, pode ser o terceiro, hein? Tocou, bola pro Benítez, vai fazer perna esquerda pro gol, pra fora. Passe, vai embora. O meio campo da Ponte não acha os caras do América não, viu, Coral? O time da Ponte tá contra as cordas, como a gente costuma falar, né, Corsato? Agora até com a perna esquerda o Benítez está arriscando essa, subiu um pouco mais do que deveria. Pedro Rocha apenas acompanhou linha de fundo. A Ponte que agora tem muita pressa para, quem sabe, primeiro tirar um pouco a vantagem, para mais para frente tentar o empate. Enfim, tá difícil, 2-0, 8 minutos já do segundo tempo. Se eu sou o Nelsinho, eu já saco o Castro, coloco um dos Emersons na zaga, põe o Dodô no time aí, para ver se esse time consegue alguma coisa para dar um pouco de trabalho ali no campo de ataque. Você acha que hoje o Dodô tá na frente do Renato, por exemplo, Marcelo? Eu acho que precisa mais do Dodô do que o Renato. Poderia colocar o Renato, por exemplo, também na vaga aí do Gabriel Novaes, né? Ou até mesmo do Matheus Regis, que não apareceu no jogo, enfim. Mas se eu sou o Nelsinho, já venho com pelo menos mais 2 mudanças aí, porque o Castro hoje tá um horror, hein? Vem Emerson, bola pra Ponte, trabalha a bola na ponta, bola pra Gabriel Novaes, Novaes pro Risso toca a bola aqui pro Matheus Regis, Matheus Regis fez a finta, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimar, e bateu pro gol, pra fora! Jogadaça do Regis agora, hein? Fintou, passou bonito ali pelo Renato, bateu pro gol, só que pegou muito alto, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta pro América, Coral. E que caneta, né? O Matheus Regis deu ali pra cima do Ricardo Silva. Matheus Regis, acho que escutou o Marcelo e falou: olha eu aparecendo no jogo. Bateu com a perna canhota. A bola foi por cima do gol defendido pelo Dalberson. Segue 2-0 pro Coelho. Eu quando falo de tirar o Matheus Regis, eu sou totalmente contra. É um cara que tem recurso, mas a bola não chega no cara, pô. O que ele pode fazer, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola, o time do América vem de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Dudu tira. Bola volta ali pro jogador da equipe do América. Pegou no braço dele, né, juizão? Vamos facilitar a vida, né? Um atraso, mas marcou. Pô, parece a minha internet, cara, com delay. Bola aqui na ponta esquerda, vem bola pro time da Ponte, bola pra Macaca aqui na ponta, vem ali na marcação, ganha essa bola pro time da Ponte, bola pro Gé, já ganhou, entrou na grande área, vem o Gé, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, nossa. Aí o Gé agora foi lá pra cima do Dalberson. Falta marcada. Pegou ali no braço do jogador, do goleiro da equipe do América, o jogo tá parado, é falta pra equipe do América fazer a cobrança. Mas o Gé, né, até tinha ganhado ali do jogador ali, mas não teve intenção nenhuma de machucar o goleiro, né? Não Acidente teve. de trabalho, né? Ele deixa até a cravo da chuteira, né, pra cima ali do braço do goleiro Dalberson. A falta foi marcada, essa foi a 6ª falta do Gé na partida. Ele está bem presente, mas já cometeu 6 infrações. Camisa 9, artilheiro da Macaca na temporada com 5 gols, que até agora segue sem cartões amarelos, inclusive de advertências temos 3 na partida e todas elas para jogadores do América Mineiro, Moisés, Juninho e também o zagueiro Ricardo Silva. Então, e aquela história de... São 4 cartões no jogo, né? Porque a Ponte tem um cartão amarelo também, né? Não. A Ponte não tem nenhum. Não tem? Mas só a América. É aquela história de você decidir o último momento. O Gé poderia, por exemplo, ter dado passe pro Gabriel Novaes também, né? Poderia sair uma jogada mais eficiente. Mas também entendi que na jogada ele foi apenas buscar a bola. Mas vamos lá, Ponte. Tá 2-0, mas só tá no comecinho do jogo. Do segundo tempo. 11 minutos do segundo tempo. Bola pra Macaca. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pra fora. É desespero, né? Passa, vai embora, a linha de fundo foi o Emerson que bateu, o Emerson Santos. Ela vai embora, a linha de fundo, tiro de volta para a América. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa!
11 minutos e meio passados do segundo tempo, 33,5 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. O América tem 2 pro América, 1 no primeiro tempo, no segundo tempo, 0 pra Ponte. Canais Futebol Interior, placar ao vivo, vai Marcelo. Série D do Campeonato Brasileiro, Itabaiana venceu o Asa pelo placar de 3-0. Falando em Série D, mais um técnico também está promovido ao mercado de trabalho. Bruno Pivetti, que estava no Água Santa, foi demitido. Não é mais treinador da equipe de Diadema. Valinhos FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 12 minutos 30 segundos passados deste segundo tempo. E o técnico do América, que não é bobo nem nada, tirou o Ricardo Silva, né? Já que o árbitro não expulsou ele, não é isso, Coral? Exatamente, Corsato, foi embora número 45, Ricardo Silva, segue aí. Vem Ponte, bola aqui do cruzamento do Riso, levantamento na boca do gol, procurava o Gé, a zaga tirou, foi o Júlio César que entrou, né? Exatamente, número 18, Júlio César, 20 anos de idade, revelado na própria categoria de base da equipe do América Mineiro, entrando então um zagueiro pelo outro, foi embora Ricardo Silva, 45, 18, Júlio César já em campo. O árbitro não expulsou ele, o técnico foi lá e tirou. Bola aqui pro campo de ataque, bola pra Ponte, bola pro Elvis. O Risso perde, o Elvis tenta fazer o toque, dá um passe de primeira, era pro Novaes, a zaga tira, a bola volta pra Emerson Santos. Emerson Santos pra Emerson, sai jogando bola aqui pra Ponte, na ponta pra Dudu Vieira. 13 minutos passados o segundo tempo, tá 2-0 pro América. Bola aqui no campo de defesa, bola pra Ponte, bola pro Castro. Castro faz o passe, bola pro Risso. E vem o Dodô já, acho que é ele que tá por ali. Bola aqui na ponta, vem trabalhando bola, é para a equipe da Macaca, o passe para o Elvis, sobe a zaga para tirar ali o Júlio César, a primeira participação dele no jogo, de novo, mete o pé na bola, tira, a bola volta pelo meio, Juninho, Elvis, falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do América fazer a cobrança. Mudou. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Alteração no jogo, vai Coral. Camisa 8, Emerson Santos vai embora para a entrada do camisa 7, Dodô. Repetindo, Emerson Santos com a 8 foi embora. 7, Dodô já em campo, segunda mudança do técnico Nelsinho Batista. Você pediu, ele fez, Corsato. E vai sair o outro Emerson ele também. Ele mudou agora, ele tinha levantado o número 8. Mas voltou, na verdade, o 8, que é o Emerson Santos, e quem saiu foi o Emerson, com a 18. É isso que dá, né? 2 caras com o mesmo nome, mas é isso mesmo. O Emerson, 18, aquele ex-Palmeiras, foi embora para a entrada do 7, Dodô. Bom, então o Emerson Santos está no jogo. O Emerson foi embora. E aí, Corsato, você pediu, ele tirou. Mas que lambança, hein? O Emerson Santos saiu e voltou. Que lambança. Essa alteração eu também teria feito, o Nelsinho fez. Eu só teria tirado o Castro, que hoje, pra mim, faz um dos piores jogos dele com a camisa da Ponte Preta, né? Desde o começo do jogo, só tá fazendo lambança. Mas ele tirou um dos volantes que também poderia tirar no paro ímpar pra ver qual deles sairia aí, porque também não estão bem no jogo não. Vamos ver se com o Dodô, né, a Ponte fica mais aguda, vai perder na marcação, mas vamos ver se ela incomoda mais o time do América. A Ponte tem que tirar essa bola daí, cara, eu detesto esse jogo aí, e principalmente quando o time marca em cima, mas... Bora lá, né? Bola pro time da Ponte, 15 minutos, toque eletrônico, mesa de som, Rádio Futebol Interior. O Felipe Marques está marcando 15 minutos passados do segundo tempo. Meia hora de jogo ainda pra Ponte tentar descontar aí e tentar pelo menos empatar o jogo. Bola pro Elvis, ele vira o jogo, trabalha a bola lá pro Dudu Vieira. Dudu Vieira fez bom passe, é pro Gé. Matheus Regis está sozinho, pede a bola, o Gé tá na ponta direita. Ele fez o passe, virou, trabalhou, bola ali pro Dodô, primeira participação dele no jogo. Vira, toca a bola pro Elvis, capitão, braçadeira de capitão, pro Elvis. Ele toca a bola na ponta direita, bola pro Gé. O Gé sai da grande área. Quem fica lá é o Gabriel Novaes. Ele volta, essa bola na ponta, bola pro Elvis. Elvis foi pro chão, ficou pedindo falta. Juninho chegou pra cima dele. O árbitro para, marca a falta. Capitão em cima de capitão. Falta pra equipe da Ponte. Cavou essa, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quando você fala cavou, será que não foi falta, Corsato? Não, foi falta. Ele cavou que ele esperou o Juninho, ele esperou o contato veio.
Ele foi inteligente agora. Ele estava de costas para a marcação. Faltou um pouco de tranquilidade para o Juninho. Só proteger que não ia fazer a falta. Bom lance para a ponte aí, Carlos. Elvis, vem ele para fazer a cobrança da falta. O capitão da Macaca. Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Toca de cabeça, zaga tira, a bola voltou pro Risso. Vai queimada ali, bateu pro gol. Pegou no Júlio, voltou pro Elvis de novo. Pede ali o Dodô. Ele toca a bola pro Dodô. Dodô tenta fazer o passe no meio. Lindo toque. É pro Gé. Tá na grande área. Trouxe a bola. Perna direita. Matheus Regis pede. Ele toca na marcação. Chega a zaga para tirar. Marlon chega pra tirar, tira dali, joga a bola pra lateral, é lateral pra ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tô dando uma olhada na classificação aqui, os times que estão abaixo da ponte têm jogos a menos, hein? Sim. Não é fácil. Bola para a equipe da ponte, vem na ponta direita. Era ali o Dudu Vieira, tentava tocar pro Dodô. Aí a zaga tirou, a bola voltou aqui no meio. Vem o Joilson, vai ter que tirar essa bola dali, hein? Porque o Fabinho vem para cima dele. Aí vem ali o goleiro da ponte. Ih, deu ruim o Pedrão. Ai, meu Deus. Conseguiu tocar na bola, chega para tirar dali. O Emerson Santos toca a bola ali pro Matheus Regis. Falta em cima do Matheus Regis. Pegaram ele, o jogo tá parado na meia direita, o jogo tá parado, é falta pra ponte. Falta pra Macaca fazer a cobrança e o Caio Max vai lá falar com alguém no banco. Acho que é da o banco ponte. da ponte. Ah, não, na verdade acho que ele tá corrigindo o lugar que os jogadores do América Mineiro estão se aquecendo. É porque só pode aquecer 6, parece que tinha 7. Tem isso agora? Tem. Só pode aquecer 6 de uma vez. Bola para a equipe da Macaca, Dodô. Ganha essa bola, toca a bola ali pro Matheus Regis. Dudu Vieira pede. Ele tenta fazer o passe pro Dudu Vieira, não conseguiu. Aí chegou o Marlon, tira o último toque do Matheus Regis. A bola saiu, foi embora, lateral. Lateral para a equipe do América fazer a cobrança. Amanhã tem Hora da Macaca. Depois das 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca comigo e com o Marcelo. Não perca, hein? Vai lá, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Hora da Macaca. Vai participando aí. O Roberto Zapiens. Marcelo, até quando o Elvis vai ser reserva nesse time? Responde o Roberto Zapiens, Corsato. Ô Zapiens, o Elvis não é reserva, ele é titular do time, mas como o nosso treinador falou, vai trabalhar mais fisicamente o jogador, porque ele quer o jogador o jogo todo, né? Eu acho que ele tem até um pouco de razão, mas eu acho que o Ramon não é o cara que vai substituir o Elvis nessa função. Eu sou mais o Dodô para fazer essa função do que o Ramon. Ronaldo Neto, vamos combinar, o nosso campeonato não é esse, infelizmente. Silvio Seico, alguém reparou a marcação dos Emersons no segundo gol? Mas o América perdeu pro Paysandu no último jogo, gente. Não é bem assim também. O nosso campeonato não era contra o Santos. O Santos tá tomando pau de todo mundo. O nosso campeonato também não é contra o Novo Horizontino. A gente vai pegar o Novo Horizontino, né? Então, não tem essa, cara. Se dá pra ganhar, tem que ganhar. Se for assim, então não vai ganhar de ninguém, vai cair, pô. Então, olha aqui pelo meio, se vai disputar o campeonato com ninguém, aí fica difícil, né? Mas eu entendo, é começo de trabalho. Gente, quando você manda o técnico embora, cara, não tem varinha mágica, entendeu? É começo de trabalho, né? E pelo jeitão, o Nelsinho entrou, não teve vergonha nenhuma de mexer o time, de mudar tudo que estava sendo feito. Então, bom ou ruim, tinha alguma coisa sendo feita, mas ele mudou. O time tá mais organizado. E isso você vê em campo. O time tá mais organizado. Mas as peças são as mesmas. Os caras erram do mesmo jeito com o Nelsinho e com o João Brigatti, né? Então, assim, às vezes escolha aqui, uma escolha ali. Ele vai, claro, uma hora errar na escalação. Enfim, mas é a minha visão. Eu entendo que o Ramon não é substituto pro Elvis. O Sérgio Pasquini manda aqui, ó. Nelsinho, fim de carreira. Aí não, né, Sérgio? A realidade é uma só, não tem substituto pro Elvis. Não tem, mas às vezes no elenco você tem jogador que pode fazer melhor a função. Às vezes testar o Zé Mário na função, enfim, sei lá. Tanto o Dodô quanto o Renato são fazedores de gols. E com o Elvis o time ficaria melhor. Ele quer o Renato no time. O nosso querido Osmar Dangar. Luiz Simas, os dois zagueiros muito ruins. Não dá mais assim, hein, Ponte? Bola para a equipe do América. Vem ali o camisa número 10, o Benítez. Ninguém marca o Benítez também, né? Que farra. Levantamento na boca do gol. Sai do gol, Pedrão. Levanta voo, pousa com ele em seus braços. O goleirão da Ponte. João Limírio Neto tem que mexer já. Orleis Oliveira, o América não tá fazendo força nenhuma para ganhar esse jogo. Arriscar com o Inocente na lateral direita e puxa o Dudu no meio e sacar um dos Emersons. Tá dizendo ele aqui, já foi embora, né? A Ponte só tem um volante de ofício agora no jogo, tá? Só o Emerson. Tem o Emerson, né? Só tem o Emerson Santos. Agora é Dodô, Elvis, bola pra Ponte, na ponta direita, Matheus Regis pro gol pra fora.
passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão da equipe do América fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Já passamos de 20, 21 e 30, passados do segundo tempo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você, Série B do Campeonato Brasileiro. América 2, Ponte 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Intervalo de jogo, Série C, o Remo vai empatando com o São Bernardo 0-0, o Náutico empata com o Caxias também 0-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Costa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não. Não foi eu quem fiz. O América mexeu lá, o nosso repórter fala aqui. Mais duas mudanças do técnico. Cauã de Almeida foi embora com a número 10, o Benítez, para a entrada do 11, ex-Ponte Preta, Felipe Azevedo. Quem também saiu de campo é o 78, Renato Marques, para a entrada do camisa 9, centroavante Brenner. Então foram embora Benítez e Renato Marques, entraram Felipe Azevedo e também o Brenner. E aí, o técnico Cauã de Andrade, Corsato, mexendo nesse time do América? O Renato é melhor do que o Brenner, eu acho o Brenner fraco, né? Mas o Felipe Azevedo é um cara que faz fumaça, é bom jogador. Enfim, só que ele coloca um gás a mais ali no Brenner, né? Ele coloca o time pra frente, ele acha que pode fazer até mais gols da Ponte. E ele não tá errado não, porque a Ponte agora só tem um volante de marcação, então você pode trocar o mascote do América, do Coelho, no momento, pra uma cobra, né? Porque ele tá armando o bote. Bola e o Renato vai vir aí, né, Coral? Exato, camisa 19 da Macaco, atacante Renato já pronto pra entrar. Ponte vai enfiar atacante aí. Bola aqui pro campo de ataque, vem o time da Macaca, a bola com o Dodô. Dodô volta a bola pelo meio, 23 passados do segundo tempo. 23 passados do segundo tempo, volta a bola aqui pra equipe da Ponte, bola pro Elvis. Elvis, linda a finta do Elvis, giro de corpo, ele tem categoria. Vem o Elvis, tentou fazer o passe ali pelo meio, sai do gol, goleirão da equipe do América. Pra ficar com ela, canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Wilson Correia, perder pro América é um resultado normal. Lógico que queríamos pelo menos um pontinho. Meio campo não marca ninguém, diz aqui o DJ Digo no YouTube. Ronaldo Neto, pra mim a pior derrota foi pro Ituano. Este jogo, claro, poderíamos também brigar para ganhar, mas a derrota, infelizmente, é normal. O jogo não acabou ainda, né? Mas, por enquanto, perdemos. 2-0, bola pro Juninho, ganha do primeiro, ganha do segundo, não ganha do terceiro. O árbitro tá parando para marcar uma falta. Ele para marcar a falta. Falta em cima do Juninho, o jogo tá parado. É falta para a equipe do América fazer a cobrança. Vai participando, 989-89-35-26. Bola pro Marlon na ponta esquerda. Vem América, 24. Segundo tempo, tá 2-0 pro América, 2-0 pro Coelho. Fez o passe, Moisés. Levantamento na boca do gol. Toque vai fazer, bateu pra fora. Rapaz, onde ia tomar gol até do Daniel Borges, hein? O Risso... Não avisaram ele que tinha jogador nas costas, ficou vendendo bobo e comprando pasmado na jogada, quase o gol do América. Pois é, condição mais do que legal ali do Daniel Borges, que veio como um elemento surpresa. O Gabriel Risso ficou na cidade, na saudade, aliás, e mexeu o técnico Nelsinho Batista agora para sua terceira mudança. Foi embora o 77, Matheus Regis, para a entrada do Renato com a 19. Matheus Regis, 77, foi embora. 19, Renato já em campo. É a terceira alteração, né? Erra o Nelsinho. Tinha que ter tirado o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes que deixou o Daniel Borges entrar na grande área livre daquele jeito, né? Pra mim, o Gabriel Novaes teria que ter saído e o Matheus Regis ficado no time. E a Ponte ganha essa bola. Elvis traz a bola na ponta esquerda pro Gabriel Novaes. Vai fazer, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Apareceu na cara do gol. Aí tem que dar uma bica. Tem que meter a bomba, tentou tocar no canto esquerdo do Dalberson, que foi pra ela, fez a defesa e não deu rebote, Coral. Bem colocado no lance, o goleiro da equipe do América fez boa defesa no arremate do Gabriel Novaes. E a título de curiosidade, o segundo jogo consecutivo. Que o Nelsinho Batista, né, nas duas partidas que comandou até aqui, ele faz essa mudança. Ele tira o Matheus Regis, assim como fez contra o CRB, e adiciona o Renato, deixando o Gabriel Novaes jogando praticamente os 90 minutos. Contra o CRB, Gabriel Novaes jogou o jogo todo. Até agora... vai ficando em campo o atacante da Ponte, 3 mudanças para cada lado. Eu acabei de falar que ele tinha errado e quase que o Gabriel Novaes vai pra rede. Mas pegou mal na bola também, porque se ele pega bem na bola, o abraço, o goleiro do América não chegava nunca. Cara, às vezes eu acho que pro atacante, cara, falta vontade, né, cara?
Falta vontade. Pô, mete o bico nessa bola aí, cara. Tentou tocar no cantinho, sei lá, o time perdendo. Ronaldo Neto, quase o Marcelo queimou a língua. Edilson, vai sair o nosso melhor atacante. Erra o Nelsinho, diz o Edilson Roberto. Wilson Correia, perder para o América é resultado normal. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, vinha pra Ponte, a bola volta pro time do América. Ponte mexeu 3 vezes em 2 paradas, né? Porque a primeira foi no primeiro tempo, no intervalo, né? Já o América mexeu, deixa eu ver aqui, Renato Marques, Benítez e Ricardo Silva. 3 vezes também e trocou 2 vezes, né? Com a bola rolando. Então, todos os treinadores, ambos... como diz o Marcelo, ambos os dois têm uma alteração para fazer. Fala o Maca Móvel também. Bola pro campo de ataque, trabalha a bola. Isso tá errado. Sim. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola aqui o time da Macaca. Bola com Elvis. Ele volta aqui. Bola pra equipe da Ponte, bola pro Dudu. Dudu trabalha a bola pra equipe da Macaca. Bola ali pro Emerson. Emerson é o Santos, que tá no jogo. Trabalhou, bola na ponta, bola pro Dudu. Dudu tocou, bola na ponta, era pro Gabriel. Falta. Não. O árbitro diz que não. Bola voltou para Felipe Amaral. Fez o passe na ponta esquerda e é pra correr. É bola lá pro Bremer. Vem ele, trabalhando bola na ponta. Fez a finta, trouxe a bola e pisou na bola. Voltou pro Bremer, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Era o Felipe Azevedo. Bateu pro gol. Moisés, Felipe Azevedo, Moisés. Felipe Azevedo, perna direita, uma bomba. Espalma o goleiro da Ponte. Escanteio, hein, Coral? Até quando dá errado pro América, eles quase fazem o gol, né? Deus do céu. Pelo amor de Deus. Nosso agora... narrador deu uma de Batista agora aqui. Repete. Percebi. Repete. Sou fã dele. Mas bomba! Certa vez fiz isso na Central, cara. O Alberto César, meu amado, idolatrado chefe. Daqui a pouco eu falo, porque tem escanteio. Time do América. Bola aqui pra equipe do América. Sobe, a zaga da Ponte tira. Bola com o Elvis. O Gé correu, pediu. A bola veio pra ele. Vai, Gé! Vai, Gé! É você e o Juninho. O Gé ganhou do Juninho. Vem o Gé, vem Juninho. Vem Gé, vem, ganha a bola pra equipe da Ponte. Vem Juninho na marcação. Vida dura. O Gé volta essa bola, toca a bola aqui pro Gabriel Risso. Vem, patrão. Marcelo me desestabiliza. Bola pro Emerson Santos. Ele volta a bola pro Dodô. Dodô na ponte, na ponta, a Ponte perde 2-0, bola pro Emerson Santos, toca a bola pro Risso, Risso pro Gabriel Novaes, vai Novaes, na ponta direita pra Dudu, tem pedindo bola aqui o Gé, vem Dudu, cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça na trave! Futebol interior. Era o Gabriel Novaes, era pra queimar a língua do comentarista, o comentarista que só critica. Aí ele jogou, cabeça na bola, ela pega na trave, quase, gol da Ponte. O árbitro marcou escanteio, rapaz. Ele marcou escanteio, tá bom, não vi, né? É isso, o cruzamento mais do que perfeito e a cabeçada forte, uma bomba do Gabriel Novaes, a bola explode na trave. Escanteio para Macaca, Elvis da bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio, para a equipe da Ponte. E a Ponte vai mexer as 2 vezes que faltam aí. Daqui a pouco o Coral fala com tranquilidade. Eu sei que um foi o Igor Inocêncio, o outro não sei quem é. No Dudu Vieira. O outro é o 17, Guilherme Beleia, já confirma quem foi embora. Guilherme Beleia tá no jogo, bola pra Ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça do Gé. Aí chega pra tirar de qualquer maneira ali o Moisés, ele volta essa bola pelo meio, primeira participação do Igor Inocêncio no jogo, toca a bola aqui pro Patrão na ponta esquerda pra Beleia, Beleia passa o pé em cima da bola, Novaes foi embora, viu, o Coral. Aí a bola voltou ali pelo meio, bola pra Ponte, bola pra Igor Inocêncio. Igor Inocêncio agora na lateral, vamos com o Igor Inocêncio e Beleia. As alterações do técnico Nelsinho Batista. Ele não perde por fazer as alterações, né, Coral? É isso, só confirmando, saiu Dudu Vieira, número 5, entrou o número 2, Igor Inocêncio, na lateral direita, no ataque foi embora Gabriel Novaes, 35, entrou o 17, Guilherme Beleia. Já fez a 5, o técnico Nelsinho Batista. E vem Ponte, bola na ponta direita, o árbitro para marcar a falta. Falta lá em cima do jogador da equipe da Ponte, vai tomar cartão. E a Ponte tinha a bola, sei lá, viu, cara? É o zagueiro, vou confirmar, mas acho que é o Júlio César. É o Marlon. É o Marlon, lateral esquerdo, número 6, por falta em cima do Renato. A falta foi marcada. 4º amarelo da partida, todos para atletas do América Mineiro. Ricardo Silva, Juninho, Moisés e agora também o Marlon. É o apito nervoso, né, cara? O cara tá com o apito na boca, ele assopra. Eu tô falando, esse árbitro hoje era pra ter expulsado o zagueiro naquela primeira jogada. E o Nelsinho erra nas 2 alterações também. Eu acho que não errou, não. Acho ele que agora não deveria certo. ter tirado o Gabriel Novaes.
Que melhorou no jogo. Não, mas você acabou de falar Não do Gabriel. deveria ter tirado o Gabriel Novaes, ele erra. E se ele comentarista. tira o Dudu do time, tá de Volta sacanagem. pra ponte, Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça pra trás. Estão pedindo alguma coisa ali os jogadores da ponte. Carlos, É. Pera lá, ele tá criticando primeiro o Pera. Gabriel Novaes. Você nunca erra, velho. É. Não, calma, depois Que vai, antes narra ele o jogo. Por você, o Gabriel Novaes tinha Agora saído ele lá tá atrás. criticando o Dudu Vieira, que saiu, sendo que ele falou que preferiu o Igor Inocêncio. Agora eu não entendi nada. Eu não tiraria o Dudu Vieira. Eu tiraria o Emerson e colocaria o Igor Inocente, aí vão mas ficar sem o Dudu volante? no meio. Não, o Dudu no meio, pô. Bola pra ponte, bola pra Macaca, é o Renato que tá na grande área, fez a finta, tentou toque de cabeça, chega a zaga pra tirar. Pera aí, comentarista, arruma aí seu Eu comentário. explico. Vou dar a oportunidade pra você se explicar, vai. Então, naquele momento, eu tiraria o Gabriel Novaes e não o Matheus Regis. Ponto. Ele tirou o Matheus Regis e deixou o Gabriel Novaes. O cara chuta uma bola e depois mete uma bola na trave. Aí eu já não tirava mais. Eu deixava o Gabriel Novaes do time. Agora, com relação ao Igor Inocêncio, eu acho que é acertada a entrada do Igor Inocêncio. Mas quem eu tiraria era o Emerson, não o Dudu. Eu colocaria o Dudu no meio. Mas e se o Dudu tiver cansado também, né? A gente não sabe, né? Ah, se meu pai não fosse homem, eu não tinha nascido. Agora, no caso do Nelsinho, pro comentarista, então, ele erra ao não tirar e erra ao tirar. É, Nelsinho. Duas vezes. É, Nelsinho. Não é fácil, viu, Nelsinho? Você pensa que é fácil, Nelsinho? É, tá aparecendo lá em casa. É difícil contentar minha esposa, velho. Bola pro campo de ataque, vem ponte. Bola do Elvis, tenta tocar aqui, bola pro Belé. Chegou a zaga, tirou, a bola voltou. Voltou pro time do América, mas tá impedido, né, juizão? Tá impedido, o jogo tá parado. Bola pra ponte no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 33 passados do segundo tempo. 12 minutos para terminar o segundo tempo de jogo no giro do giro. O giro que gira o placar do futebol pra você já porque vem ponte. Bola pro Elvis, pro Gé na grande área. Fez falta. Fez falta e ele fez a falta em cima do jogador da equipe do América. E aí agora ele vai dar cartão pelo resumo da ópera, né? É o acúmulo, né? Pelo acúmulo de faltas, falta ali pro equipe do América e cartão pro Gé, né, Coral? Pois é, eu já dizia no primeiro tempo, né, Carlos, que um monte de faltas do Gé daqui a pouco levaria amarelo. Essa foi a 7ª, por isso que até na gesticulação ali do árbitro ele foi enumerando as faltas, então por conta do acúmulo disso, das infrações, o Gé recebe amarelo, 5º da partida, primeiro para atletas da Ponte. Os únicos pendurados são Pedro Rocha e também o Matheus Regis. Eu já não tava pendurado? Então, na minha marcação já Gé tá não. pendurado, mas eu vou na do Endo ali, então. Já confirma os amarelos do Gé. Bola aqui pro campo de ataque. Bola pra equipe do América. No campo de defesa. Trabalha a bola pra Moisés. Moisés tenta fazer o passe. Chegou o Emerson Santos pra ganhar. A Ponte faz uma marcação alta, né? E o Gé agora deu uma no Moisés. Ela tem que dar uma segurada. Gé, você não... E agora não pode mexer mais, né? O treinador da Ponte já fez as 5 alterações. É isso. Bola Esse ali é o 4º jogo do Gé, viu, Corsato, na Série B. E vocês têm razão, ele estava pendurado. Ele recebeu amarelo contra o Goiás e também contra o CRB. Então agora recebe o 3º amarelo. Vai desfalcar a Macaca na próxima rodada contra o Grêmio Novo Horizontino. Porque eu lembro que ele tomou cartão no último jogo e eu falei que ele estava suspenso. Aí o Coral me corrigiu, porque ele tinha tomado cartão amarelo contra o Goiás. Isso. Toma um agora, são 3 cartões e a Ponte vai pegar o Novo Horizontino e o Gé não vai poder jogar. É isso. Vamos girar então tempo e placar de jogo pra você. Vou confirmar aqui. Quase 35, 34 e 50. 10 e 10 pra terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Série B do Campeonato Brasileiro. Arena Independência. O América tem 2. A Ponte não tem nada. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Carlos, Série C do Campeonato Brasileiro é gol do Timbu, é gol do Náutico. Agora Náutico 1, Caxias 0. O Remo vai empatando com o Bernô pelo placar de 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato ao lado do Marcelo. Ao lado que o Nelsinho não consegue convencer ele, pelo menos nas alterações. Ao lado do Wendel Coral, do Felipe Marques e ao seu lado o torcedor. Vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Vai, Coral. Sai o número meia dúzia Marlon para a entrada do 30 Nicolas, mudança na lateral esquerda. Quem também foi embora, o 28 Fabinho. O autor do segundo gol da equipe do América entrou o Gustavinho com a 97. Então saiu
o número meia dúzia, número 6, Marlon, para a entrada do 30, Nicolas, e foi embora o Renato Marques, aliás, o Fabinho com a 28 e entrou o Gustavinho com a 97, também não mexe mais o técnico Cauã de Almeida. Dodô ganha a bola para a equipe da Ponte, recebe ali do Igor Inocêncio, traz a bola na ponta, sai na ponta, vem para o meio, volta um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui na ponta, bola para o Castro, Ponte toda no campo de ataque, só o goleirão Pedro Rocha na defesa, voltou, trabalhou a bola para Guilherme Belenha, Belenha no meio, fez o passe pro Dodô, ganha essa bola, toca a bola, Belenha, toca a bola, Belenha, é o que pede o Dodô, aí ele vem, Juninho vem na marcação, ganhou a bola para a equipe da Ponte, vem Macaca Kisso, ganhou, toca a bola para Belenha, o Dodô pede a bola, o Belenha toca a bola aqui na ponta esquerda, bola pro Risso, meu Deus, pega esse passe aí, Dodô, pegou, ganhou, trabalha a bola pro Emerson Santos ganha essa bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola pro Renato, a Ponte tá tentando, tá fazendo o que pode, bola na ponta direita, bola pro Igor Inocêncio, tem o Renato pedindo bola um pouco mais atrás, ele trabalha a bola para Joilson, foi capitão do time da Ponte no primeiro tempo, agora o Elvis é o capitão, toca a bola aqui pro Castro na ponta para Gabriel Risso toca a bola para Beleia, jogando aqui na ponta esquerda, deu uma caneta ali no jogador da equipe do América, ganha do primeiro, não ganha do segundo, perdeu, vem Felipe Amaral, ganha essa bola aqui para a equipe do América, trabalha a bola na ponta esquerda, vem o time do América, bola aqui na ponta, vem o América, vem trabalhando bola aqui com o Fabinho já saiu do jogo, né? Bola ali pro Felipe Azevedo, é o Bremer que tá na jogada por baixo, chega a zaga para tirar, tira, joga essa bola pra fora. Era o Daniel Borges, estava por ali. Lateral cobrado, tem pressa, 37-30. Passado o segundo tempo, a Ponte perde, o América ganha 2-0. O América vai assumindo a liderança. A Ponte vai ficando na 15ª colocação, mas os times que estão atrás da Ponte, quase todos com jogos a menos. Bola aqui na ponta, vem trabalhando bola para a equipe do América. Já abre bola pro Felipe Azevedo lá na ponta esquerda, toca a bola pro Nicolas, camisa número 30, volta a bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem América, Bremer ganha essa bola para a equipe do América, toca a bola para o time do Coelho, vira o jogo para Daniel Borges da ponta, toca a bola aqui para o Moisés para Felipe Amaral, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, ele toca a bola ali para o Júlio César, tem o Éder pedindo bola, vira o jogo na ponta esquerda, bola para o Nicolas para o Felipe Azevedo, acabou o campo, a bola saiu, bola para a equipe da Ponte no campo de defesa, bola para Macaca, deixa eu dar uma olhada nesse Nicolas aqui, confirmado, esse Nicolas jogou na Ponte, viu? É aquele ex-grêmio também, Atlético Paranaense, jogou na Ponte em 2018, empréstimo do Furacão. Exatamente, 27 anos, é mais um ex-Ponte Preta no jogo, o Nicolas. Ele foi reserva do Danilo Barcelos, aqui na Ponte Preta. E aí, Corsato, 2-0 pro América, fala do jogo. O América, foi o que eu falei, ele tá preparado para dar o bote, né? E as alterações do Nelsinho, eu, apesar de não ter gostado, melhoraram o time da Ponte na parte ofensiva, né? A Ponte está com a bola, tem mais a posse de bola, a Ponte está atacando mais. As alterações realmente melhoraram o time. Assim, a Ponte pode até fazer um gol aí, mas pode tomar um também. Pra mim, o América vence o jogo, vai vencer o jogo, né? Muito difícil a Ponte conseguir um empate, né? E agora é pensar no jogo contra o Novo Horizontino, que também não vai ser fácil. Mais uma partida difícil e a gente não vai ter o Jé, que parece que tá caído no gramado ali. Incômodo muscular na coxa, ou até a cãibra, né? Acredito mais que seja a cãibra, vai receber no atendimento médico. O camisa 9 da Ponte, que foi amarelado hoje pela terceira vez na Série B, 4 jogos, 3 cartões amarelos, desfalca a Macaca no próximo compromisso contra o Grêmio Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pois é, você ligado aqui nos canais Futebol Interior e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa! 40 minutos passados do segundo tempo, 5 mais acréscimos para terminar o jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, te contei não. Arena Independência, o América vence, a Ponte perde, América 2, Ponte 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, vai Corsato. Jogos de ontem pela Série B, a equipe do Guarani perdeu em casa pro Operário 1-0 e acabou culminando com a demissão do Júnior Rocha. E o Amazonas venceu o Brusque pelo placar de 2-1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato.
Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Bola para a equipe do América, Felipe Azevedo, falta. Palmeiras, o jogo tá parado. Joilson fez falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe do América fazer a cobrança. Tem gol. Esse Brenner é aquele que jogou no Palmeiras, né? É isso? Jogou no Ele Palmeiras. mesmo, ex-Remo também. Isso, 30 anos de idade. Jogador, vem o time do América, bola aqui pro campo de ataque, Juninho, tocou, a bola pegou ali na barriga do Castro com o braço pra trás, voltou pra Moisés, tenta fazer o passe aqui pro Daniel Borges, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, bola volta pra Felipe Amaral, vem o Felipe Amaral, ninguém marca ele também, né? Faz o que quer aqui na ponta, tocou pro Borges, pro Felipe, fez a finta, trouxe a bola pelo meio, chega a zaga da Ponte pra tirar com o Igor Inocêncio. Ele balança, placar ao vivo, futebol interior informa. É gol do Maringá na Série D do Campeonato Brasileiro, Robertinho, 29 do segundo tempo, Maringá 1, Inter de Limeira 0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, falta em cima do Risso. E o Gé voltou, não? Tava sentindo ali o Gé. Não sei não, acho que a Ponte tá com 10, hein, Coral? Ele saiu de maca, visivelmente é muito incomodado com as dores. E ainda não tivemos uma nova sinalização para o Gé voltar. Não. Estou com a sensação de que ele não voltou. Voltou, aliás, tá lá em cima, voltou sim. Voltou. A Ponte com 11 novamente, o Jack já informou aí, o Coral vai desfalcar a Ponte contra o Novo Horizontino. Jogo importante, hein? Contra o Novo Horizontino, aliás, tá chamando a atenção da mídia aí, porque vai ser o jogo do pai contra o filho. Igor Inocêncio, vem ele pra bola, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, ele virou, fez bom cruzamento, hein? Tocou a bola pra Beleia, Beleia pra Gabriel Risso, Risso pra Beleia, e o Beleia tem ali o Risso pedindo, ele vai fazer a finta, ele não toca essa bola também, o tal do Beleia, hein? Tem que dar uma bola pra ele, cara. Aí ele foi na bola e ganhou. Bola pra Macaca, toca a bola aqui pro Dodô. Dodô fez o passe e jogou essa bola atrás para Igor Inocêncio. Perna direita, uma bomba pra fora. Linha de fundo, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí, Corsato, 2-0 pro América. É improvável a Ponte conseguir pelo menos um empate no jogo, né? Pode acontecer? Pode, mas é improvável. A Ponte tá tentando, repito, as alterações do Nelsinho melhoraram o jogo da Ponte Preta, né? Mas o América sabe que o jogo tá praticamente ganho. Só espera aí pra dar o bote e tentar fazer o terceiro gol. Já teve até algumas oportunidades e não fez. Vai, Carlos. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Guilherme Beleia. Trabalhou, virou, tocou bola pro Gé. Foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí a bola voltou pro time do América lá na ponta esquerda. É pra correr, o Brenner pede essa bola. A bola tá na ponta, lá na ponta esquerda pro Nicolas. Pro Brenner, entrou na grande área, Joilson. É muito ruim esse centroavante aí. Vem pra ganhar. Não fala assim, Corsato. Já tem 30 anos de idade, já vestiu camisa de times importantes. Bola aqui pro campo de ataque, bola pro Elvis. Você tá com o coração muito peludo. Ele é fraco. Bola ali pro Elvis, faz o passe, bom passe do Elvis, hein? Na ponta, era pro Renato, sobe, Nicolas tira. Joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Osmar Dangar, nada do Renato. O Renato entrou, Osmar. Renato tá no jogo, meu filho. Sérgio Pasquini. Mas quase não pegou na bola. Carlos Lemos Matozinho, Ponte com 3 volantes, fraquíssimos. Meio assim não vai. Não, só tem um volante agora, pô. O Wilson Correia, a Ponte tá perdida. Abatida. Todo jogo fora é assim, 3 volantes, marasmo no primeiro tempo e no segundo tempo corremos atrás. Bola aqui na ponta, o torcedor tá bravo. Bola pro Gabriel Risso, levantamento na boca do gol. Pega o goleiro. Quanto de acréscimo aí, Corsato, arrisca? 5. Vamos ver. 44-40, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Wilson Correia, o Elvis melhora muito o jogo da Ponte. Ô, Sérgio, eu acho que você está sendo deselegante com o Nelsinho Batista. Me desculpa, tá? É só a minha opinião aqui. Mais 6. O Cauã Alves quer que a Ponte faça pelo menos um gol. Deve ter apostado, né, Cauã? Osmar Dangar, Edilson Roberto, Wilson Correia, vamos até 51, informou o Coral. Erramos no palpite. Bola do Castro, trabalha a bola ali pro goleiro. O Pedrão, o Pedro Rocha, trabalha a bola aqui pelo meio, toca a bola pro Dodô. Dodô toca a bola pro Emerson Santos, queria a bola de volta, a bola não voltou pra ele. Trabalha a bola aqui na ponta, bola... Quem que é esse cara aí que tá aí com esse caminho? Gustavinho. Né? Bola pra ele, o 97 toca a bola pro Nicolas. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Felipe, chega a zaga da Ponte com o Emerson Santos. Rouba essa bola
bola, toca a bola aqui pra ponte, tenta fazer o passe ali pro Renato. Ele ganha essa bola. Aí vem ali o Júlio César. Ganha a bola pra equipe do América, trabalha a bola aqui na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Felipe Azevedo. Trouxe a bola aqui pra perna direita. Trabalhou, bola pro Juninho, sai do gol, goleirão. O Emerson não aguenta mais, hein? Da ponte. Corsato. Sai do gol, goleirão da ponte. Pra pegar o nosso Pedrão. Põe bola aqui no campo de ataque, bola pro Gé. Gé ganhou essa bola, mas o árbitro tá dando o quê, hein? Tá dando o quê, o Gé, hein? Impedimento. Ah, meu Deus. Sobre Vai. o Gustavinho, camisa 97 da equipe do América Mineiro, ele tem 20 anos de idade, é revelado nas categorias de base do próprio Coelho, mas já teve um empréstimo junto ao Grêmio, não se destacou, voltou para o América, reserva da equipe. E vem ponte, bola com o Beléia, Beléia toca a bola ali pro Emerson, Emerson Santos, ganha essa bola aqui pelo meio, toca a bola pra Gabriel Risso, Risso pra Emerson Santos, 46-30, bola pro Elvis, vem o 10 da ponte, na ponta direita o Igor, ele trabalhou, o Dodô pede, o Elvis faz o passe na esquerda pro Beléia. Detalhe. Não adianta, né, você ter o Elvis, e aí não tem um cara que domina um passe, aí fica difícil, né? Vai, detalhe no ar. Iago Dias de titular absoluto com o técnico João Brigatti para reserva também absoluto do técnico Nelsinho Batista. Contra a Portuguesa foi ele que fez o gol no jogo treino, hein? Ele que entrou no lugar do Gé diante da equipe do CRB e hoje ficou como opção no banco de reserva, sequer foi acionado o camisa 11 da Macaca. O Nelsinho, ele mudou completamente o que vinha sendo feito, então o torcedor da Ponte vai ter que entender que é outro trabalho, é claro que é um trabalho dentro do campo, né? Vai ter que arrumar esse time dentro do campo, mas o Nelsinho, ele mudou todo o trabalho que vinha sendo feito. E se houve alteração, é porque o trabalho não era bom. E não era mesmo, né? Mas o Iago Dias é muito mais jogador que o Beléia. Bola aqui também acho. Bola aqui no campo de ataque. Já mostrou mais, né? Tanto que fez um paulista inteiro, né? Bola aqui pra ponte. Bola pro Dodô. O Dodô entrou bem, hein? Bola pro Risso. Vem levantamento na boca do gol. Vem ali o Gé. Ganha essa bola pra ponte. Trabalha de cabeça. O Igor Inocêncio. Trabalha a bola pro Beléia. Beléia virou o jogo pro Igor Inocêncio. Pode até bater. Bate, Igor. Bate, Igor. Tá com medo do quê, meu filho? Ganhou essa bola pra ponte. Rapaz, o Igor tá aqui jogando no meio, hein? Sei lá que posição que ele entrou. Bola ali na ponta, bola para Guilherme Beléia. Vem o Beléia, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, passou pelo terceiro. Vai queimar dali, bateu pro gol. Ela passa na rede pelo lado de fora. Foi embora a linha de fundo. Agora ele derrubou todo mundo, hein? Não solta a bola por nada também, hein, Coral? Se empolgou, né? Passou por dois jogadores, depois bateu totalmente desequilibrado. O goleiro Dalberson estava em cima do lance, apenas acompanhou. Tiro de meta, claro, sem pressa. Vai vencendo 2-0, você comentou do Dodô. Falaram ali para os jogadores do América Mineiro ficarem ligeiros no final de jogo, porque ele tem um histórico de dar entradas criminosas no final da partida com o jogo já resolvido, assim como foi em Itu. O Guilherme me lembra o xará dele que tá no Operário, o Pira, e também o Richard. Cisca, no estilo de jogo. Cisca, e nada, cisca, né? Mas ele tem mais gols na carreira, tá? O Aparecido Alves, esse Belé é uma piada. Esse Belé tá igual a Ponte. Ele parece que tem delay, o Silvio Seco tá dizendo aqui. Edilson Roberto, o juiz tá de marcação com o Gé, tem que ficar atento. Celso Fittipaldi, a Ponte não tem um elenco de qualidade. Não há treinador que faça algo melhor, infelizmente. Volante não tem qualidade no passe. Marcando mais ou menos, fica difícil assim. Bola pra ponte, olha o Elvis tá correndo que é uma barbaridade. Bola aqui na ponta pro Risso, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Gé, pega o goleiro. Pega o goleiro. O Gé ganhou na cabeça, hein? Pegou o goleirão da equipe do América. Como manda o repertório, né? De cima pra baixo, mas no centro do gol, o Dalberson fez a defesa de forma tranquila, vai só trocando passes. O América Mineiro 2-0. Cara, fazia tempo que o Risso não acertava um cruzamento, ele acertou um agora aí, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E agora o árbitro pega uma falta do Nicolas. Ponte Preta. Falta em cima do Renato. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vamos pro a última volta do ponteiro. Como diz aqui o Marcelo e os narradores ícones do futebol brasileiro. Última volta do ponteiro. Bola para Elvis. Elvis toca a bola ali pro Igor Inocêncio. Tá na ponta direita, vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Vai pegar o goleiro. E vai se jogar para ficar com ela. O Dalberson, goleiro do América. Bom, já tá tudo consumado. A Ponte tá perdendo o jogo. 2-0, mais uma derrota da Macaca na competição. Agora é se preparar para o próximo jogo. O América é líder do campeonato, vai a 18 pontos. E a Ponte ali na 15ª colocação. Pode terminar o jogo, né, Juizão?
Ô Caio Marques, você que deu uma força aí, não foi por isso que a Ponte perdeu, mas aquele lance do Ricardo Silva poderia ter mudado sim o jogo e ele não expulsou. Eu duvido, se fosse o jogador da Ponte, ele não teria expulsado, mas tudo bem. Aí aponta o centro do gramado, o árbitro da partida, Caio Marques Augusto Vieira, pífio, o árbitro da partida, péssimo. O árbitro do jogo, mas não foi por isso que a Ponte perdeu, não. Mas também não impede de falar que o árbitro foi uma bosta. Ponte 0, 2 pro América, fim de jogo no Independência. A Ponte perde, o América vence 2-0 pros caras, Coral. Deu América 2-0 pro pequeno público. O América tem pouca torcida, né? Pequeno público na Arena Independência. É isso, 2-0, 2 gols, né? Um em cada tempo de jogo. No primeiro tempo, logo no comecinho, Dudu Vieira contra, e na segunda etapa também no comecinho. Mas o Fabinho completou pro fundo da rede, cruzamento do Benício, cruzamento rasteiro, inclusive. América 2-0, resultado que não só faz a equipe se reabilitar na competição, mas também assumir a primeira colocação na tabela ali da Série B com 18 pontos. Por outro lado, a Ponte volta a se aproximar da zona de rebaixamento, não consegue a segunda vitória consecutiva e vê os adversários, né, como CRB, Botafogo com jogos a menos, podendo inclusive ultrapassar a Macaca e jogar ali para a zona de rebaixamento. A situação segue um tanto quanto delicada para a equipe comandada pelo técnico Nelsinho Batista, que sempre que consegue uma vitória, depois na partida seguinte não consegue manter o mesmo desempenho, e os olhos da Ponte Preta, junto com o retrovisor, ficam ali pro Z4 da competição. Saída dos jogadores, Elvis falando. Também é 3-4 pontos, a gente tem que ter sequência de vitória no campeonato. E, infelizmente hoje a gente não conseguiu ganhar. O América foi melhor, jogou melhor e mereceu os 3 pontos. Agora cabe a gente trabalhar, botar a cabeça no lugar e não podemos fazer um jogo bom e outro não tão bom. Acho que a gente tem que buscar essa sequência de jogos bons e sequência de vitória. Foi na linha do que eu tava dizendo, o Elvis, né? Sequência de jogos é o que precisa a Ponte Preta sempre que faz um jogo relativamente bom. Na partida seguinte não consegue ter o mesmo desempenho, a mesma efetividade, jogo bom, jogo ruim, assim vai indo o campeonato, e a Ponte segue na parte inferior da tabela de classificação, aguardando aqui algum atleta do América Mineiro a falar, talvez o Fabinho, o autor do segundo gol que definiu a vitória do América Mineiro pelo placar de 2-0. Não vai ser o Fabinho, mas é alguém com diminutivo também, Juninho, capitão da equipe do América, vai falar. Vamos ouvi-lo então, o capitão da equipe do Coelho, que já passou aqui pelo Majestoso, já foi jogador da Ponte Preta. Analisasse isso, perdeu a primeira na última rodada e agora vai dormir na liderança. É isso, primeiro glorificar a Deus aí por tudo, pela vitória também, né? Amém. Nosso time é forte dentro de casa e você disse, né, que o capitão, ele coloca a cara, ele tá sempre nos momentos, né, difíceis, né, e acaba às vezes com a cabeça quente, falando numa outra situação que desagrada muito, mas é isso, faz parte do futebol também. A gente tem que tomar algumas decisões às vezes muito rápidas, e às vezes é certo, às vezes é errado, né? E muitas pessoas julgam, mas faz parte de tudo, né? Mas falando do jogo hoje, eu acho que nossa equipe mostrou a nossa força. Eu acho que uma grande atuação, na minha opinião, de dentro de campo, né? Depois a gente vai analisar melhor, mas creio que a nossa equipe fez uma grande atuação. Fabinho fez o gol, é muito bom sempre que os atacantes estejam fazendo gol, que eles confiantes, né? A nossa equipe fica mais perto de ganhar jogos. Então é isso, dormir na liderança, como você disse, sabe que a rodada não termina hoje, mas só de dormir na liderança tem um gostinho especial também, e a gente tem que almejar isso, né? A liderança, que a gente sabe que quanto mais perto a gente está da liderança, mais perto do acesso ainda, né? Então é isso. 36 anos, capitão da equipe do América, o Juninho, ele falou, né, que às vezes como capitão dá algumas declarações que não são bem digeridas. Ele está se referindo àquele lance ainda contra o Santos, né, que o Renato Marques se aproveitou da lesão do João Paulo e completou ali pro fundo do gol, deu um rebuliço danado, e na ocasião, quando ele se manifestou, ele disse que não concordava com a decisão ali do Renato Marques de ter feito gol. Na visão do Juninho, era pro lance ter sido paralisado, criticou o companheiro de time, claro, internamente isso não deve ter sido, aliás, bem digerido, mas é aquela. Capitão do time, já desde 2017 na equipe do América na sua segunda passagem, porque ele foi pro Coelho antes, teve depois um período no Atlético Paranaense, enfim, tem autoridade o bastante ali pra falar, não o que quiser, mas pra falar tudo praticamente ali o Juninho, capitão do time do América, que como ele disse,
dorme na liderança da Série B, final de jogo na Arena Independência, América Mineiro 2, Ponte Preta 0, Corsato. Legal, Ponte perdeu para a equipe do América pelo placar de 2-0. E aí, Marcelo, rapidinho, você vai comandar já o intervalo o fim de jogo, né? No fim de jogo dos canais de futebol interior da Valinhos FM, tem as notas do jogo, vamos ver se tem aí a entrevista do técnico Nelsinho Batista. Mas é isso, a Ponte perdeu 2-0, o torcedor da Ponte, claro, na bronca. A gente, né, entende que o América tá melhor no campeonato, mas não queríamos perder, né? Mas o fato é que perdemos 2-0 e o resultado foi justo, né? Pelo que foi o jogo, né, Marcelo? Sim, resultado justo. O América jogou um pouco do que sabe e venceu a Ponte Preta, não vou dizer com facilidade. A Ponte se esforçou bastante, a Ponte não fez um mau jogo, por isso só perdeu de 2, porque se faz um mau jogo ia perder demais, né? Mas resultado muito justo e o América é líder do campeonato. Legal, tá? Então, Marcelo, daqui a pouco ele vai comandar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Fica com a gente aqui no YouTube, a gente vai ler as suas mensagens também. Muito obrigado você que tá participando com a gente. Não deu pra Macaca, fazer o quê, né? Perdeu 2-0, agora vamos focar no jogo contra o Novo Horizontino. Esse já era, esse não volta mais. Como diz aqui o Marcelo, já era, acabou, né? Ver aí o que errou e o que dá pra fazer de melhor para tentar ganhar do bom time do Novo Horizontino, que vem de uma boa vitória contra o Santos para jogar contra a Ponte no domingo. O torcedor da Ponte tem que ajudar, tem que ir pro campo, porque sabe que o nosso negócio é disputar para não cair, cara. Se jogar o que jogou hoje contra o América, perde do Novo Horizontino, tá? Ah, mas cada jogo é um jogo, né, Marcelo? A Ponte joga em casa a Ponte é um time de respeito, né? Sei lá, eu não vou fazer aqui... não vou fazer um jogo em cima do outro jogo, né? E assim, até entendo que a Ponte até tentou, né? Com as alterações do Nelsinho aí, a Ponte teve bola na trave, né? Tentou, mas não deu, né? Perdemos, o primeiro gol a Ponte deu pros caras, né? O segundo gol foi, né, erro de marcação da defesa da Ponte, que tem que ser ajeitada também. Uma das piores defesas do campeonato, enfim. Mas vamos falar muito desse jogo daqui a pouco também, no fim de jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim e também para restaurante do Dadá. A Ponte perdeu, o América venceu 2-0 depois do intervalo. Marcelo Corsato comanda o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. 8 da noite, mais 33 minutos. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta
chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Não deixe ninguém dizer que você não consegue. Diga você mesmo. Eu não consigo. O Marcelo é o seguinte, cara. Vocês não deixam fazer o negócio. O Marcelo é o seguinte. Se você aí tiver meio borocochô, meio pra baixo... quando o Marcelo abrir o microfone, você muta aí o que você tiver. Porque, cara, se depender do Marcelo... Por exemplo, se depender do Marcelo, eu pego essa garrafa aqui e meto na minha cabeça, cara. Só não coloca na minha cabeça, não, que senão aí não dá certo mesmo. Vai se lascar você com essa coisa. O senhor está proibido de fazer essa frase. Hoje ou pra sempre? Ó, já é a segunda vez que você recebe proibição aqui, viu? A primeira você lembra outra coisa que você falou. Não adianta, cara. Você quase foi derrubado, hein? Quase, já fui chamado na salinha aí. Qual foi a frase mesmo, Marcelo? Não posso falar. Não posso falar. Mas é o seguinte, vamos que vamos. A Ponte perdeu, a gente tem que animar um pouco a nossa transmissão. Vamos que vamos, a Macaca perdeu. Ó, e é o seguinte... O cara se mata, pô. É o seguinte, a Ponte finalizou, sabe quantas vezes, Carlos? Mais de 15. Quantas? 17. Falei? Quantas no gol? No gol, 4. Então. Até que tá bom, pô. No gol. Sabe quantas vezes o América finalizou? 14. Pergunta quantas no gol. 2. E ganhou de 2-0. Ganhou de 2-0. E uma delas não foi essa aí. Não foi essa. Porque a Ponte fez um gol. Eu tô colocando aqui, vou subir na minha coluna lá A Ponte não fez um mau jogo, tá? No site Futebol Interior, a frase que eu encontrei pra esse jogo, em um jogo de erros da defesa, a Ponte perde pro América. O sistema defensivo errou muito hoje. A Ponte não fez um mau jogo. Eu até, apesar de não ter concordado com as alterações... Você tá louco, velho. Você tá soprando Batista. Ele mexeu 5 vezes, pelo menos 3. Eu não concordei ou com quem entrou ou com quem saiu, ou no momento, né? Depois, amanhã, na Hora da Macaca, eu vou até explicar isso pra nossa audiência lá no YouTube Hora da Macaca, toda segunda-feira, a partir das 8h49 da noite. Só pro torcedor entender, você disse que o Nelsinho errou ao não tirar o Gabriel. Hoje sou eu que dou as notas do jogo aqui, tá? Não, mas peraí, só pra entender, só pra me ver se eu consigo entender e fazer a nossa audiência entender. O meu comentarista disse que o treinador da Ponte erra ao não tirar o Gabriel Novaes. Aí ele te escutou e tirou o Gabriel Novaes. Ele errou de novo. Errou. Porque quando ele tira o Gabriel, ele não tira o Gabriel Novaes, ele tira o Matheus Regis, que pra mim jogava mais que o Gabriel Novaes. Mas aí, quando ele faz a outra alteração, e aí ele coloca o Beleia no lugar do Gabriel Novaes, o Gabriel Novaes tinha chutado uma bola, o goleiro Dalberson tinha pego, e o Gabriel Novaes tinha mandado uma bola de cabeça na trave. Quer dizer, aí você não tira mais o cara, pô. Resumo da ópera. Quando é pra tirar, não tira. Quando é pra não tirar, tira. Mas espera aí, o comentarista não erra? Se fosse o Nelsinho Batista lá, comentando o comentarista, será que ele não ia falar, não? Tá vendo, seu comentarista? Você errou aí, ó. Não, e eu quase queimei a língua outras vezes no jogo. Mas assim, é a minha opinião. Agora, eu tenho que dar a mão à palmatória, porque as alterações melhoraram o time no segundo tempo. A Ponte... Gente, a Ponte fez um mau jogo hoje? Não, a Ponte não fez um mau jogo, né? As falhas defensivas provocaram a derrota da Ponte Preta, mas a Ponte Preta não fez um mau jogo. A Ponte, o América está em outro patamar no campeonato com relação à parte tática e técnica. O América é um time bem treinado, é um time que sabe o que faz em campo, e a Ponte Preta ainda em boa parte do jogo, um amontoado de jogador, né? O que a Ponte Preta tem que arrumar é o lance do segundo gol. Segundo gol, 3 caras vão na marcação de um jogador, que é o Benítez. Nenhum desses 3 jogadores, consegue interceptar a bola. E aí o Fabinho, que faz o gol, tá livre dentro da área. O que é isso aí? É mal organização defensiva. O time tá mal treinado. A defesa da Ponte é uma peneira, né? Agora, é culpa do Nelsinho? Claro que não. O Nelsinho tá 2 jogos no comando da Ponte. Eu já vejo a Ponte melhor armada no campo, né? Nesses 2 jogos aí. Mas a Ponte tem muita coisa pra melhorar, né? Tem muita coisa pra melhorar. E por isso a derrota pro América, que é líder do campeonato, e a gente vai disputar pra não ser rebaixado na competição. Ponto. Mas a Ponte fez um mau jogo hoje? Não. O treinador melhorou o time no segundo tempo? Melhorou também. A gente tem que falar a verdade.
Estatísticas do jogo para você que está acompanhando a gente aqui, ó. 52% de posse de bola para o América, 48% para a Ponte Preta. A Ponte, ela trocou 459 passes, o Coelho 500. A Ponte teve 84% de acerto nos passes, tá? A Ponte errou 73 passes, o Coelho 84. Foram 17 finalizações da Ponte, 14 da equipe do América. O América mandou 2 no gol e a Ponte 4 em direção ao gol. A Ponte tem uma bola na trave, acabei de falar aqui. Corsato, saiu público e renda, viu? Então diga pra gente. 2.910 torcedores na Arena Independência para uma renda bruta de R$ 31.625. Repetindo, 2.910 torcedores para uma renda de R$ 31.625. Eu fico imaginando, né, a Ponte Preta fazendo esse campeonato aí, quantos torcedores estariam no Majestoso, né? É, verdade. Nos cartões amarelos... Pouca gente, né? Vamos combinar que a torcida do América Menos de precisa dar uma 3.000 melhorada pessoas. nisso aí, né? Pô, gente, o time tá subindo, agora, né? Pô, o time é líder do campeonato, pô. Verdade. Foram 5 cartões amarelos no jogo, a Ponte só tomou 1, viu, gente? Foi do Gé, né? Que tá suspenso no próximo jogo. 4 cartões pro time do América. O América cometeu 15 faltas, a Ponte 14 faltas. A Ponte desarmou 15 vezes o América. 11 vezes, a Ponte ficou 2 vezes em posição de impedimento. O time do América também. A Ponte teve 4 escanteios, o América 7 escanteios. 2-0 pro Coelho. Para concessionária Sim, restaurante do Dadá, você está ligado aqui nos canais Futebol Interior. Marcelo. Bom, como hoje a Ponte perdeu, não vamos eleger o melhor em campo da Ponte. Perguntei pra assessoria de imprensa, rapaz, eu só acredito porque eu tô lendo, mas tudo bem. Perguntei, teremos entrevista? Eu me surpreendo cada vez mais com a resposta. A resposta foi, também estou aguardando. Ele tá aguardando a informação ou a entrevista? Isso é um sim ou isso é um não? Ele tá aguardando a entrevista. E a gente vai aguardar foi também. verdadeiro, cara. Até que hora vamos, produção? 9h30? É, 9h30. 9h30. A gente tem mais... Que fazem, cara? Meu 47 Deus do minutos de transmissão, o Coral. Tem Jesus 47 amado. minutos para chegar essa entrevista coletiva, que amanhã todo mundo aqui, graças a Deus, né, acorda tarde. Graças a Deus, né? Então, e mesmo porque tá cedo ainda, né? Tá cedo Só ainda. você, né, que vai acordar tarde amanhã, né? Muito bem. 8 eu da noite. acordo também, só trabalho à tarde, cara. Ah lá. Então, Não fale o que você não sabe. E o Felipe também só trabalha à tarde, também acorda à tarde. O Felipe estuda pela manhã, você não sabe de nada. Que hora você acorda amanhã, Marcelo? Umas 10h30. Tá bom, e você, cara? Não, eu iria acordar um pouco mais cedo porque eu queria fazer um exercicinho, né? Mas isso aí Tá já, certo. meu coordenador acabou de ligar aqui na hora do jogo. Coordenador, não ligue pro seu mas não sabe, funcionário né? quando ele tá trabalhando em outro lugar. Mas... Tá bom, coordenador? Obrigado. Mas ele precisava falar comigo, aí mudou meu horário. Amanhã, 6 da manhã, eu já vou estar no ar já. A cidade 92.5. Se Deus quiser, e Então Nossa tem que Senhora acordar ajudar. que hora, Carlos? Acordar umas 4h30, né? Gente, Tá certo. vamos Já fazer deixa o café programa aqui. e vambora. Eu tô ávido pras notas do jogo. Hoje só eu vou dar as notas do jogo. O Coral não precisa dar a nota dele. Você quer fazer a média. Cara, você que manda aqui, viu? Você que manda. Você quer dar as notas, Coral? Você quer dar, ô Coral? As notas. Olha lá. É duro, cara. É difícil. Vai, Coral, responde. Vamos dar, Marcelo, vamos dar. Então a gente vai de média, tá, cara? Dá, mas com você junto. A gente vai de média, beleza? Bom, são 15 minutinhos. Cara, vocês não deixam eu terminar uma piada, Olha velho. pra onde vai isso. Vocês não deixam eu terminar nada. 15 minutinhos para as 9 da noite. Então é o seguinte, cai quando a Ponte perde um quadro do programa, que é a eleição do melhor em campo. Esse quadro cai. Tá caindo o quadro e daqui a pouco vai começar a cair integrantes da equipe também. Estou na corda bamba. Me imagino, sabe aquela lá no circo? Me imagino, sem nada embaixo. Você tem moral com a chefia, cara. A chefia fala que você é o melhor. Então, esse quadro caiu hoje. A gente tem ficha técnica do jogo, as notas do jogo e os destaques finais, além da entrevista coletiva. Deixa eu dar um... Que a assessoria, como nós, está aguardando. Vamos ver aqui, você mandou os abraços aqui pra galera do chat, deixa eu ver. O Roberto César Santos, com esse elenco que temos, Elvis não pode ser banco. Mas o Nelsinho já explicou, cara. Né? Então são mais 3 jogos ainda contra o Novo Horizontino, ô Roberto. Ele vai ser banco, tá? Eu acho que tá na hora de pensar num outro cara no lugar do Ramon, né? Também. Você concorda comigo, ô Coral? Acho que tá na hora de pensar num outro cara no lugar do Ramon. Mas não tem esse cara, né, Marcelo? Tem o Dodô. O Dodô, pô. Mas não é de ofício, né?
Tem o Dodô, tem o Igor Inocêncio que entrou jogando no meio hoje. O próprio Zé Mário, pode tentar o Zé Mário. O Zé Mário a gente pede, e quando ele entra... Não, assim, eu acho que o Dodô, ele deveria tentar o Dodô, já que ele disse que não vai entrar com o Elvis. Mas eu, Marcelo Corsato, contra o Novo Horizontino, o meu 10 seria o Elvis, o titular. Se o Elvis aguentar 40 minutos, ele joga 40 minutos, sai no primeiro tempo ainda. Eu colocaria o Elvis. Mas a gente tem um adendo aí, tem mais um problema que o Gé não vai poder jogar. O Celso Fittipaldi, Dodô vai melhor que o Ramon na meia. Então nós estamos falando o mesmo negócio aqui, viu, Celso? O Carlos Lemos Matozinho, Gabriel Novas na frente, atrasa para o goleiro. Dá uma pancada que é gol. Chuta pro gol de bico. Isso, eu queria falar isso na transmissão, mas aí eu deixei quieto. Moda do César e Paulinho. Silvio Seico, se continuar assim, o derby será um show de horrores. Nossa, aliás, os times de Campinas, pelo amor de Deus, hein? Já há algum tempo, hein? Que coisa horrorosa, cara. Pelo amor de Deus. Pra saber, a Ponte tem o dobro de pontos do Guarani, né? Mas, cara, que coisa horrorosa. A gente vê aí Novo Horizontino fazendo boa campanha, buscando lá, né? O Mirassol também... Né? E a Ponte e o Guarani não saem dessa tiriça aqui. Não, mas o Guarani no ano passado quase subiu. Lutou pra não subir. Aí até faltando 3 rodadas pra acabar o campeonato. Lutou pra subir até. Mas aí esse ano... Agora esse ano já lutou pra não cair no Paulista e tá... É começo de campeonato? Se bem que já são 9 rodadas. Mas claro que... Quase 25% do campeonato já foi, enfim. Preocupante, né? Se nós estamos falando aqui que a situação da Ponte não é boa, imagina do Guarani. Deixa eu ver quem mais tá comigo. O Silvio Seico, se continuar assim, já falei, né? O Neuri Menezes, 2.910 torcedores para um time líder do campeonato, por isso vai bem. Quando cai, não acaba o mundo, a pressão é 0. Tem isso também, né, Neuri? Mas o América é um dos gigantes do futebol brasileiro. E o América é SAF, né? É uma SAF. Gigante também, peraí, né? É um time... É um dos 3 grandes lá de Minas. Não. Ou não? Marcelo... É clássico. Tá bom, eu já tenho muito problema aqui. O América é grande. Ponte Preta, não vou... Aqui o América é grande. Eu concordo quando grande. Você fala o América é um time eu acho que merecia até mais torcida. Você usou a palavra gigante, né? Gigante é Cruzeiro e o Atlético, né? São gigantes. Sim, Tá. Silvio Seico, Gabriel não vai estar com dengue? Tá fraco. Carlos Lemos Matozinho, a Ponte não jogou o primeiro tempo. Falhas, erros, sem meio campo. Agora o segundo tempo melhorou, passes certos, troca de bola, equilibrou, mas muito difícil tirar o 2-0. Gabriel não basta numa preguiça de jogar bola, tá dizendo aqui o Fábio Fernandes. Teve um ouvinte que colocou aí que isso é uma coisa para se pensar também, mas é difícil, é a história do cobertor curto, né? Falar, a Ponte entra com um time defensivo, você vê, a Ponte começa com 3 volantes, 4 se você for colocar, 3, né? 3 volantes, se você for colocar o Dudu, né? 3 volantes, 2, 4, né? Porque 4 o Ramon, volantes. A Ponte entrou com 4, porque o Dudu na lateral direita também é volante. E aí termina só com um volante. E com 6 atacantes. Isso. Então é aquilo, né? Você primeiro entra todo retrancado, depois você volta todo time cheio de atacantes. Falta equilíbrio aí, né? Aí tem que dar aquela equilibrada, mas é começo de trabalho. A gente tem que entender isso. O que o Nelsinho tá tentando? Tá tentando equilibrar o time. Mas com o Nelsinho, por exemplo, a Ponte já tomou 4 gols. Já vinha tomando muitos gols, né? A defesa não era o ponto forte da Ponte nesse Campeonato Brasileiro, né? Mas precisa dar uma ajeitada nessa defesa aí. A defesa da Ponte é uma peneira, pô. Muita gente falando aqui do primeiro tempo, realmente o primeiro tempo da Ponte foi sofrível, a Ponte pouco fez, né? E sem contar que parecia desatenta, né? Principalmente no sistema defensivo. Bom, a gente terminou a enquete aqui, 52% dos internautas entenderam que a Ponte venceria o jogo, mas perdemos, foram 101 votos aqui. Obrigado, viu? O pessoal que manda mensagem pra gente. Olha, tem uma interessante aqui do Celso Fittipaldi, Everton Brito. Cadê? Nem relacionado hoje. E não tá machucado não, Não, hein? porque ele estava em campo, ele se recuperou da lesão no pubis, né? Que ele teve, na verdade, isso foi até anunciado pelo presidente Marco Antônio Eberlin, porque se esperar pra assessoria de imprensa avisar alguma coisa, não avisa, né? Mas contra o CRB, o Everton Brito esteve relacionado pelo segundo jogo na Série B. Ele tinha sido relacionado contra o Curitiba na estreia, depois com a entrega ao departamento médico, voltou a ser relacionado contra o CRB e hoje também nem viajou lá para Belo Horizonte. O Marcos Cruz, Ramon já complicava na A2. O Roberto César Santos, sim, o Elvis entra só quando o time tá perdendo. O Áquila, os volantes da Ponte são muito pesados, sempre chegando atrasados. Por isso que eu falo, você tira o Dudu do meio, o Dudu pra mim é o melhor volante que a Ponte tem. E é o cara que consegue equilibrar aí. Eu não consigo entender os dois Emerson jogando juntos. Só se um tiver de zagueiro, o outro de volante. Eles são lentos, né?
Então, assim, a dupla de volante é o Dudu com um dos Emerson. Joga um ou outro. Aí você tira o Dudu do meio e põe na lateral, quer dizer, você pode até, entre aspas, que não corrige também, corrigir ao lado direito, só que você perde no meio, né? Então, tá certo que a gente tem o Luiz Felipe e o João Gabriel. O Luiz Felipe tá machucado, o João Gabriel tá voltando de contusão. Aliás, nunca volta também, né? Tá na transição já há quase 3 meses, tá? Enfim, mas aí deu azar, porque o Luiz Felipe também tá machucado. Agora, você tira o Dudu, que é o melhor volante, e põe na lateral, sei lá, eu acho que poderia. Mas ele tá tentando, nisso. né? Ele tá tentando. Não, e hoje, por exemplo, o Igor Inocêncio não entrou mal no time. Mas o Igor, quando ele entra pra atacar, ele funciona. Teve até uma finalização, né, que foi pra fora. Fez um cruzamento também. Sim. Ele funciona bem. Assim, entendo que, ruim por ruim, deixa o Igor Inocêncio de lateral direito e deixa o Dudu no meio. Não tira o Dudu do meio. Porque aí você perde poder de marcação, né? Pelo menos na minha visão, tá? Deixa eu ver aqui. O Neuri, isso não pode parar na jogada. Ele tinha que estar junto com o cara que fez o gol. Ele parou na jogada. Se acompanha, pra mim quem erra é o Castro, cara. Quem tinha que marcar o Fabinho era o Castro. Ele teria que adivinhar que os 3 caras não iam conseguir, e não iam conseguir marcar o cara porque também. O Castro, ele sai do Fabinho e vai ali pra tentar... ele dá um atalho pra tentar cortar o Benítez. Só que o Benítez não vai em direção do gol. Ele para e toca a bola no meio, porque ele viu o cara sozinho na marca do pênalti. E aí, pra mim, quem erra na marcação é o Castro. Pra mim, é o Castro que erra. O Castro abandona a marcação e vai, sendo que já tinha 2 na marcação do Benítez ali. Pra mim, quem erra é o Castro. Mas o Risso, ele já jogou mais na ponte, tá? Isso é verdade mesmo. Mas hoje não fez um jogo ruim, não. Se você perguntar quem é titular, é o Risso. Risso ou Zé Mário, eu sou o Risso. Pra mim, nessa, o Nelsinho acertou. E no caso do Everton Brito, tem que entender que o cara tá voltando de uma contusão, né? Não dá pra colocar o cara... E a Ponte jogou no banco. Mas a Ponte jogou fora, né, Marcelo? Aí não pode levar todo mundo, né? O Edilson ainda continua. Gostaria de ver somente uma partida com 4-4-2, sendo no meio Dudu, Emerson, Dodô e Elvis. Na frente, Gé e Matheus Regis. O Edilson fala que 3 volantes não vamos a lugar nenhum. O Neuri, Fabinho é ponta, vem de fora, lateral tem que acompanhar então, mas ele tava na posição de centroavante ali, né? E ali, por exemplo, quem tinha que pegar o cara que tá de centroavante? É o Castro, né? Mas tudo bem, tá certo? A gente tem que dar moral também e a gente tem que sempre lembrar que o time tá jogando com um adversário. E ó, vamos lá, o América é um bom time, é bem treinado, é organizado, tem jogada ensaiada. Cara, o América jogou 60% do que pode e ganhou da Ponte 2-0. E a Ponte se esforçou muito pra perder de 2-0. Mas a sensação é que o América não força, né? Não forçou em nenhum momento. Hoje. Assim, mas não dá pra dizer também que o América não sofreu ali. Não. Teve bolas na Ponte. Não, a Ponte melhorou no segundo tempo. Então. A Ponte melhorou no segundo tempo, tá? Mas assim, se o América força mais um pouquinho, quem sabe poderia até dar mais trabalho pra Ponte, mas não fez. Por quê? O América, no segundo tempo, e eu acho que todo time que tá ganhando de 2-0 faz isso, quando ele faz o segundo gol, é recuar, baixar as linhas, tanto que ele não marcou mais na frente, né? E espera o bote. Espera pra dar o bote, né? Espera pra pegar a presa. Pra, ir na presa. Teve algumas oportunidades, mas não conseguiu. Enfim, Novo Horizontino, precisamos ganhar, hein? 2 pontos só do rebaixamento. Isso, se todos os jogos tivessem aí já finalizados e todo mundo com 9 jogos, acho que a diferença seria até menor. Não sei se a gente já tá na zona do rebaixamento, mas a diferença ainda ia não, ser... 2 pontos. Ia ser... Mas eu falo se todos os jogos da rodada estivessem, todos os times com 9 jogos. Ah, né? Possivelmente. Então, aí a gente tinha que ver mas isso a Ponte daí. já tem os 9 pontos, os caras têm que fazer, né? Os caras têm que chegar a esses 9 pontos. 5 minutinhos para as 9 horas da noite, por enquanto nada da entrevista coletiva. Então vamos fazer o seguinte, vamos com as notas do jogo, o narrador passa o jogador, o treinador e eu e o Coral vamos fazer a média. Mas você aqui. dá primeiro, viu, Marcelo? Sim, eu passo a minha nota primeiro hoje e o Coral vai na dele e a gente faz a média. Carlos, solta a vinheta, Felipe, solta aí. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então com as notas do jogo. Pedrão, goleiro. Cara, pra mim não teve culpa. Sempre assim, Marcelo e Coral, tá? No nenhum dos gols e ainda até ajudou a Ponte ali a não tomar mais. Nota 5 pra ele. E aí, Coral? 5. Média 5 então. Dos dois aqui, as minhas... Bem que ele teve algumas saídas ali que foram bem ruinzinhas do gol, né? Pô, mas 5 já é uma nota baixa. 5, tá bom, mas vamos ficar no 5 mesmo. Lembrando que as minhas notas vão lá pro site Futebol Interior, no blog Planeta dos Macacos, tá? E Igor Inocêncio não. Dudu, vou falar os titulares, depois os reservas, tá? Dudu Vieira. 5.
5. Joilson. 4. 5. 4,5 de média. A outra lá foi 5, né? Castro. 3. 4. 3,5 de média. Posso mudar minha nota que eu passei pro Dudu Vieira? Marcelo deu? 5. Vou dar 3 por causa do gol contra. 4 de média. Risso. 5. 5. Emerson. Cara, o meio campo da Ponte hoje não foi bem. 4. 4. Média 4. E o Santos, Emerson Santos? Jogou o jogo todo, né? 4,5. 5,5. 5 de média. O Ramon. 4. 3. 3,5. Dá saudade de ver o Filipinho jogando no América, né? A Ponte não tem um volante igual Felipe o Amaral, né? Eu chamo ele de Filipinho, né? Mas dá saudade, né? Que ele era Aliás, Filipinho até a baita- chegada do baita Filipinho. partida hoje, hein? Jogou bem. E não Contra o tava sendo Paysandu ele titular. não foi bem não, porque ele entrou no segundo tempo. Foi mal pra caramba tava contra o sendo Paysandu. titular. Entrou no lugar do Alê, foi bem demais. Ele entra no lugar do Alê, interessante. Ele entra no lugar do Alê que foi numa disputa de bola com O Fraga. O Fraga, que era volante da Ponte também. Wesley Fraga. Bom, o Ramon, que nota você deu? O Ramon 4. 4. 3. 3. Então nota média 3,5 pra ele. Gabriel Novaes. Então, eu teria tirado, mas depois quando o Nelsinho tirou, você já eu falou. não teria tirado. Cara, eu vou dar nota 5 pro Gabriel Novaes. 6. 5,5 de média. E o Gé? Não joga no próximo jogo. Tomou cartão amarelo. O Gé é esforçado. Nota 5 pra ele. Jogador pra mim sem cabeça nenhuma, mais uma vez amarelado. 4. Nossa, você pega no pé do Gé, hein, Coral? 4,5 de média. Não, Renato não. Matheus Regis. 5. Ia falar Renato Cajá, brincadeira. 5 pro Matheus Regis. 5. 5 também pra ele. Agora vamos pros caras que entraram no segundo tempo. E o nosso 10, Elvis. Ele melhorou o time. 5 pra ele. 5. Pô, melhorou o time. Achei que ia dar uns 10. Dá 10. O time perde 2x0, eu vou dar 10 pra alguém, tá louco? Você tá certo. Ó. Você tá certo. Depois o louco sou eu, né? Ó. Meu coordenador tá, batendo biela. Tá com barulho de carriola na cabeça. Meu comentarista, então. O técnico erra ao tirar e erra ao não tirar. Eu sei de mais nada, velho. Agora vamos lá. Igor Inocêncio. Ele não entrou mal, não. 5 pro Igor Inocêncio. 5. 5 de média. O Elvis, 5 a média dele, né? Sim. 5 então pro Elvis, 5 pro Igor Inocêncio. Aí, entrou também aqui o Dodô. Dodô. Eu acho que ele não entrou mal, mas ele ficou um pouco abaixo do Elvis. 4,5. 4,5. 4,5 pro Dodô, então. Aí, esse aqui eu quero ver. Guilherme Peleia. Dá uma bola só pra ele, pelo amor de Deus. Ninguém merece. 3. 2. 2,5 pro Guilherme Peleia. E o Renato? Também pouco apareceu no jogo. 3,5 pra ele. 4,5. Média 4 para o Renato. E o técnico Nelsinho Batista. Agora vai me dar trabalho, porque eu entendo que não teria entrado com o Dudu na lateral. Não, o Dudu no meio seria a minha opção. Mas depois do decorrer do jogo, você teria entrado com o Dudu na lateral, não, né? Brincadeira. Aí não. Quando ele tira o Dudu, eu não teria tirado o Dudu, né? E aí, quando ele tira o Matheus Regis, eu não teria tirado o Matheus Regis. E quando ele tira o Gabriel Novaes, eu não teria tirado o Gabriel Novaes. Ele melhorou. Pior que ele melhorou o time, né? Ele melhorou o time com as substituições. Mas o comentarista aqui hoje, a minha nota pra ele é 4. O time perdeu, né? E aí, Coral? 3. 3,5 de média, então. Pro Nelsinho Batista. Tô mandando aqui, porque chegou, viu, Coral? Opa, aí sim, hein? Tá aqui, ó. Chegou e diz que tem mais uma pergunta. Tem mais uma resposta que vai chegar. Mais uma resposta. Então a gente fecha vamos o lá. quadro com o tempo. E rapidinho aqui, a arbitragem do Caio Max Augusto Vieira. Eu não achei você falou a palavra B lá, né? Péssimo. Não achei tão ruim assim, falei não. B, eu usei a palavra com M. Não, você falou no ar, pô. Você falou a palavra B no ar ainda. Não foi B, eu usei o M. Mas é a mesma coisa, vai. Então eu entendi outra coisa. Mas, assim, eu acho que aquele lance não era pra cartão vermelho, tá? Era pra cartão amarelo. Eu acho que era.
Tá bom. Tá. Pra mim, pra arbitragem eu vou dar nota 6. Meu Deus, nota da arbitragem, Coral? 5. Ah, tô mais com o Coral aí, mas a média é 5,5. Tá, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ó, tem cornetando a nossa nota aqui, hein? O JC Guilherme. Continua só as notas. Renato 0, Igor Inocêncio enganador. Tá enganando até vocês. Beleia 1. O Carlos Lemos Matozinho. Renato 0, Baleia 0. Nota do Nelsinho Batista. Tá perdido no meio desse bando de perna de rato. Precisa conhecer melhor o elenco. 3. Tá dizendo o JC Guilherme. O Felipe Amaral jogou fácil no meio. Que diferença dos 3 volantes que temos. Fábio Fernandes. Beleia não é ruim, não. Ele só tem um pouco de delay, o Silvio Seiko. Ainda tem 10 jogos, sendo que 5 jogos em casa e buscar 15 pontos e terminar o turno com 24, tá dizendo o Akira Miyamoto. Me preocupa, Akira, se a Ponte não terminar com pelo menos 22, tá, no primeiro turno. E olha que é bem ali, ó, no linear, viu? Me preocupa, se a Ponte não bater pelo menos 22 no primeiro turno, tá? Hoje a Ponte chega, 9 jogos, 9 pontos, a exatos 33% de aproveitamento. Não é um aproveitamento legal, porque aí terminaria com 38 pontos, né? No mínimo, ó, no mínimo... 38 pontos é muito arriscado. Muito arriscado. É perigoso cair com essa pontuação. Não, cai, com 38 cai. Com 38 cai. O ano passado caíram com 39. Sim, com 38 cai. O ano passado com 40 não cairia mais, mas aí é brigar até a última rodada, né? Então, para ficar tranquilo, tem que fazer 44. Né? Então, tem que fazer pelo menos 22 no primeiro turno. Mas, gente, cara, não é porque perdeu pro América que tá tudo bom, né? E tá tudo ruim, não é porque ganhou do CRB que tava tudo bom, né? O Brigatti saiu porque tava ruim. Precisava ajeitar a casa, né? Senão não tinha trocado treinador. Senão não teria trocado. Então tem que esperar, cara. Tem que esperar. E o Nelsinho mostrou, sem problema nenhum, de que ele não estava concordando com nada que o Brigatti estava fazendo. Tanto que no primeiro jogo ele muda 6, né? E já usou outro time hoje. Então, cara, temos que aguardar. Só que domingo o bicho pega também, porque é o Novo Horizontino, né? Ó, só vou pegar uma mensagem aqui do JC Guilherme, 2 na verdade. O Fábio Fernandes fala: Corsato, infelizmente só a bola na trave, os outros lances não assustou ninguém. O JC Guilherme: quer minhas notas? Bora lá. Pedrão, 3, não tem tempo de bola. Isso aqui do JC Guilherme, tá? O Risso, 4. Dupla de zagueiros, 3. Dudu Vieira, horrível, 2. Os 2 Emersons, manda embora, 1. Elvis, 5. Dodô, 5. Novaes, 4. Gé, 4.5. Matheus Regis, 4.5. São as notas aí do JC mas tá Guilherme. mais ou menos, viu, JC? Se você pegar aqui a nossa média... Eu não acho que é pra mandar embora os Emersons. Não. Mas eu só acho que os dois não podem jogar junto. Não pode jogar junto. Mas o Nelsinho é inteligente, ele já vai perceber isso. E o Dudu não acha horrível não, mas respeito jogou a sua fora opinião. de posição. Até pra gente dar as notas, nós temos que entender isso. O cara não jogou na posição dele, pô. Tá certo que ele fez o gol contra. Sim. A minha nota foi 5, a média foi um pouco menor porque o Coral baixou ali a média. Mas enfim, vamos pra entrevista, meu povo? Que a gente já fechou o quadro aqui, as notas do jogo, né? Sim. Já fechamos. Então vamos lá, o técnico Nelsinho Batista falando aqui no microfone dos canais Futebol Interior. No primeiro tempo, né, nós fizemos uma boa marcação, mas o que faltou para nós foi a posse de bola, né? Quando roubávamos a bola, nós já perdíamos a bola já no primeiro passe. Então, até nós tínhamos conversado isso durante a semana, que era um jogo que nós teríamos que ter uma posse de bola quando roubasse essa bola, né? E isso não aconteceu. Então, logicamente, a pressão, a posse de bola maior do adversário, ela fluiu melhor do que a nossa. Mas, pelo menos, foi um time que soube marcar, né? Sofremos um gol que não era esperado, né? Um gol contra do Dudu, e num lance assim bastante perigoso. E então, no segundo tempo, como já nós havíamos previsto, com essa previsão nós entramos no jogo, a entrada do Elvis, né, no lugar do Ramon. A equipe ela teve assim um comportamento mais de posse de bola, mais ofensivo, né? E aí
nós criamos as oportunidades, né? Finalizamos, e eu acho que a jogada do segundo gol foi uma jogada que realmente deu uma tranquilidade maior para o adversário, né? Porque estava 1-0, a equipe ela voltou melhor para o segundo tempo, e o segundo gol, né, numa jogada onde nós ficamos olhando a jogada, né, nós poderíamos ter travado já o Benítez na intermediária, deixamos o Benítez caminhar com a bola, e aí é um jogador inteligente, e acabou participando assim a assistência do segundo gol. Então, o ataque ele produziu, né, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Até o Regis no primeiro tempo foi sobrecarregado, porque ele teve que fazer um trabalho pelo lado, o lado forte, né, com o lateral, o Marlon do adversário, e ele se desgastou bastante. E na frente o Gé, né, um jogador que hoje ele deu trabalho para a equipe, né, procurou fazer algumas finalizações, esteve presente. Então eu acho que foi uma derrota onde a gente poderia ter evitado, né? Poderia ter evitado para fazer assim um jogo melhor, um resultado melhor. Okay. Aí, portanto, a palavra do técnico Nelsinho Batista após a derrota da Ponte Preta para o América Mineiro em Belo Horizonte 2-0. 2 jogos do Nelsinho no comando da Macaca, né? Uma vitória sobre o CRB e agora uma derrota para a equipe do Coelho. 2 jogos, 4 gols feitos e 4 tomados. Só discordo quando ele fala que o time marcou bem no primeiro tempo. Não marcou bem. Não marcou bem. No meio campo, o sistema defensivo, o sistema defensivo e o sistema de meio campo, na parte de marcação, não marcou bem. Se tivesse marcado bem, não tinha tomado aquele gol lá, né? E teve outras coisas que aconteceram também. Entendo que ele melhorou o time no segundo tempo, mas no primeiro tempo eu não concordo com o que ele falou lá, que marcou bem no primeiro tempo, não. Ele fala... Ele queria posse de bola, com o time que ele armou para entrar em campo, não tinha posse de bola. Ele analisou bastante. Não, ele queria um pouco mais de posse de bola. É claro que você está jogando fora de casa, né? Mas ele queria um pouco mais de posse de bola. Foi o que ele pediu. No frigir dos ovos, deu 47% de posse de bola para a Ponte. Mas no primeiro tempo teve um momento que o América tinha 60%. Ele queria um pouquinho mais de posse de bola. Mas, apesar de tudo isso que você falou aí do primeiro tempo, o gol do América foi dado pela Ponte, né? Os 2 gols foram falhas da Ponte. Sim, falha. Foi aquilo que eu falei aqui e coloquei lá no meu blog. Os erros individuais atrapalharam a Ponte Preta no jogo, né? Apesar do América ter feito para ganhar o jogo, mas os erros individuais da Ponte atrapalharam e muito o jogo da Ponte Preta hoje. É isso, ia ter mais uma, mas acho que não vai ter, né? Não chegou ainda não. Não chegou ainda não. Então é o seguinte, são 9 da noite mais 9 minutos. O Fábio fala aqui no nosso chat: falhamos nos 2 gols, porém precisamos de um meia mais jovem e um lateral direito urgente. Nelsinho perdido com esse monte de pé de rato, tá dizendo o Roberto César. É dia 15 de julho, né, que abre a janela. Dia né? 10. Dia 10. Dia 10 de julho, né? 10 de julho. Ainda tem mais um mês ainda. Cara, depois a 15ª rodada. Então tem mais 5 rodadas. Até lá tem chão, hein? Mais 5 rodadas ainda pra Ponte... 6, né? E outra, você contrata, você não vai conseguir que o cara jogue jogos. na 16ª rodada, no 17º. O cara vai demorar 3, 4 jogos pra entrar aí. Então, na verdade, vamos contar com os reforços pro segundo turno. Não sei, né? Depende de quem você contratar, por exemplo, pra lateral direito, o cara já entra como titular, pô. Enfim, o Fábio focar no Novo Horizontino e vencer. Outro jogo complicado, difícil, a Ponte não tem o Gé. Enfim, vamos fazer o seguinte, são 9 da noite mais 10 minutos, na Valinhos FM. Eu tenho mais um intervalo pra pagar, né, Felipe? Então vamos pagar esse intervalo, daqui a pouco a gente volta com a ficha técnica do jogo e com os destaques finais da nossa equipe nesse domingão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Sou eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Marcelo, Interior. Oi. Chegou a outra resposta do técnico Nelsinho Batista, conforme tinha prometido a assessoria de imprensa da Ponte. Vamos ouvir? Vamos lá. Sim, nós tivemos assim uma melhora, né? Eu acho que dentro dessas observações que a gente vem tendo no nosso trabalho dia a dia, eu acredito que nós tivemos assim individualmente em alguns jogadores nós já estamos produzindo mais, já estamos acreditando mais, né? Logicamente que ainda estamos longe daquilo que a gente quer, mas é assim que a gente vai ganhando, né? Hoje nós tivemos esse jogo, né? Um jogo onde nós tivemos 18 finalizações contra 14 do adversário, só que o adversário fez 2 gols, né? E nós, no primeiro jogo, nós aproveitamos as oportunidades, fizemos os 4 gols, e hoje nós tivemos as finalizações, mas não tivemos o gol. Então eu acho que essa é a evolução, né? Não adianta a gente a gente já sabia que a melhora não vem de um dia para o outro, né? Mas o importante é que os jogadores estão compreendendo, né? E dentro do campo estão procurando realizar. Logicamente há uma falha aqui, uma falha ali, né? E você acaba às vezes perdendo o jogo. Mas no contexto geral, eu acho que mesmo com a derrota, nós tivemos coisas boas. Gostou do time, hein? Ele gostou da atuação do time. Pois é. O último treinador que falou que estava gostando das atuações do time ganhou hoje. Não, mas eu tô brincando. Né? Mas no caso dele, ele tá vendo o copo meio cheio, mas é aquilo. Cara, se nós não pararmos para fazer essa análise, né, e entender o que ele está querendo dizer, e eu falei aqui que ele pega o time e ele não tem preguiça ou vergonha nenhuma de mudar o time inteiro. Ele trocou 6 jogadores no primeiro time. É culhão isso aí, né? Ele não teve... E colocou, por exemplo, o Coral falou aí, cara que era titular com o Brigatti virou reservaço com ele, cara que era reservaço com o Brigatti virou titularzaço dele e vai embora. Por exemplo, se você pega os números da partida, a Ponte teve finalização, a Ponte tentou, né? A Ponte fez o que podia, né? Agora, se você falar pra mim que o trabalho do Campeonato Brasileiro até a rodada número 7 foi todo perdido, ele tá montando o trabalho agora. Ele tá fazendo o trabalho dele hoje. E aí, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo o comentário dele com aquela história do copo, né? Meio cheio ou meio vazio, você escolhe. Ele tá fazendo o trabalho dele com a história do copo meio cheio.
ele precisa arrumar algumas coisas? Sim. Não adianta você ficar pedindo lateral aqui, não tem. Aí o cara pega e fala assim, não, mas pô, o Dudu Vieira de lateral não dá. Aí ele coloca o Igor Inocente lateral não dá. Pô, é o que ele tem, cara. Não dá pra... Ele não é mágico, ele não vai chegar na CBF e falar assim, ó, muda aí que eu quero um lateral pra amanhã. Não tem. Esse lateral só vai chegar daqui um mês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar arrumar o time com as peças que ele tem. Ele falou alguma bobagem aí? Não, você pode questionar uma coisa ou outra. Por exemplo, que nem o Marcelo falou, o time não marcou bem no primeiro tempo. E nessa eu tô com o Marcelo. Não marcou bem mesmo. O que saltou aos olhos foi o gol que a Ponte deu pros caras. Mas a marcação não era legal, mesmo jogando com 3 volantes, né? Então, mas o que ele tá fazendo? Ele tá tentando dar um olhar com as coisas boas, né? Ele fala que, por exemplo, contra o CRB a Ponte aproveitou as oportunidades. Hoje a Ponte perdeu, teve bola na trave, o Gabriel Novaes chutou um traque lá que o goleiro pegou, ele tentou tirar, se faz o gol, né? Mas tentou tirar. Cara, depois que a Ponte tomou o primeiro gol, o Matheus Regis quase empata. No primeiro tempo, o Gé fez uma jogada que ele bateu pro gol, a bola saiu com perigo, né? Ele tá tentando olhar. Agora, que precisa arrumar, precisa. Ele precisa entender que os dois, Emerson, e ele é um cara inteligente, né? Ele vai entender o que nós temos de idade aqui, ele tem de futebol, que os caras não podem jogar juntos, ele já viu isso, ele não demora pra fazer, né? Agora, o que ele vai fazer, por exemplo, na lateral direita? O que você tem que fazer, né? O que ele faz na lateral direita? Tirou o Dudu do meio pra colocar na direita. Aí ele põe o Dudu na meia e coloca quem na lateral? Então, assim, eu entendo e eu acho que a nossa audiência também entende assim, que um time que dá 15 chutes no gol, mete bola na trave, você não pode falar que esse time jogou mal, né? Mas você percebe que é um time em construção, é um time que tem muitos defeitos. Exato. É um time que demora pra acertar um cruzamento tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, é um time que a aproximação é muito devagar, né? É difícil você ver 3, 4 jogadores juntos ali, ainda não tá agrupado o time, às vezes o meio campo é muito espaçado do sistema ofensivo, demora muito pra chegar no sistema ofensivo, quando alguém puxa o contragolpe, demora pra alguém chegar junto pra ajudar, né? A gente fala no sistema defensivo, tem falha na marcação no meio campo, tem falha na marcação no sistema defensivo. A defesa da Ponte é uma peneira. É uma peneira. Não sei se passa tanto que em 2 zagueiros. jogos tomamos 4 gols no comando do Nelsinho. Não sei se passa pela... Mas 13 no campeonato, que é uma das piores do campeonato, né? Não sei se mas média de 2 gols por jogo é um negócio muita preocupante. Coisa, muita coisa. Preocupante. Muita coisa. Porque pra você não perder, você tem que fazer pelo menos 2 gols. Você não perder, você toma 2... Pra você levar 1 ponto, né? Pra você levar 1 ponto. Assim, agora, dizer que a Ponte jogou mal contra o América hoje, não. A Ponte não jogou mal contra o América. Não jogou mal contra o América. Mas a Ponte é um time em construção. A gente fala aqui, a gente brinca às vezes, mas futebol ele não é jogo de acerto. Ele é jogo de erro. Quanto menos você erra, menos possibilidade de perder você tem. A Ponte errou muito hoje. Então a Ponte precisa... A Ponte acerta no jogo? Acerta. Mas a Ponte erra muito também. O América erra pouco. Por isso que não perdeu. Por isso que não tomou gol. Mas aí, você vai pegar o time do América. O elenco do América é melhor que o elenco da Ponte Preta? Sim. É claro que é. O trabalho do América, ele já tá há mais tempo do que a Ponte está? Ele é melhor? Ele tá sendo melhor trabalhado? Claro que tá. O América é líder do campeonato, gente. Agora, essa história de falar, esse não é time do campeonato da Ponte, esse não é time do campeonato da Ponte, vai passar todos os jogos aí, a Ponte não vai ganhar de ninguém. A Ponte não vai ganhar de ninguém. Né? Então, para o time conseguir pelo menos se manter numa posição tranquila, você tem que jogar contra o Santos e tirar ponto, uma hora ou outra. Você tem que jogar contra o América e tirar ponto. Você tem que jogar contra o Novo Horizontino e tirar ponto do Novo Horizontino no próximo domingo, no próximo sábado aqui em casa, né? É jogo que a Ponte, infelizmente, ela tem que pontuar, né? Não sei se empatar ou ganhar. É jogo em casa, para mim a Ponte precisa ganhar o jogo. Só que você pergunta, a Ponte é favorita contra o Novo Horizontino sábado? Não é. Não. Só que aí o Novo Horizontino tá no mesmo campeonato que a Ponte no momento? Não tá, o Novo Horizontino tá lutando lá em cima. A Ponte tá lutando aqui embaixo, então nós vamos perder pro Novo Horizontino? Vai tá tudo bem? Não pode tá tudo bem, né? Então o Nelsinho, ele vai ter que em pouco tempo, tá certo que ele tá tendo semana pra trabalhar, ele vai ter que minimizar os erros. Hoje, por exemplo, a atuação do Castro hoje foi preocupante, foi horrível. Pra mim, o pior jogador da Ponte em campo.
Foi o Castro. Porque desde o primeiro lance, ele já se mostrou que ele estava completamente desligado. Só que aí você olha pro banco de reserva, você tem Thiago, você tem Edson. Não tinha hoje, né? Não, mas, por exemplo, as opções. O Nilson Júnior, que nem joga, né? Tá voltando de contusão. Na verdade, Mateus Silva, Forçato, que olha... eu tive essa informação recentemente, até mandar um abraço pro Lucas Rossafa, ele questionou a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa disse que em nenhum momento o Nilson esteve lesionado. Não, o Brigatti falou, pô. Então vamos pegar essa entrevista coletiva do Brigatti. Eu tenho até prints aqui da assessoria confirmando que o Nilson Júnior esteve sempre à disposição do Brigatti, o Brigatti não escalava por opção do treinador. Então, mas assim, e outra, o Nilson Júnior foi um pedido do Brigatti, tá? Trabalhou com ele no Sampaio Corrêa, um pedido do Brigatti. Enfim, vamos trazer a ficha técnica do jogo e agora eu mesmo vou fazer a vinheta, Carlos. Aí você já libera pra gente a ficha técnica do jogo, pode ser? Pode ser, então. Ficha técnica do jogo, Carlos Corsato. Não precisava, a vinheta cantada você poderia ter parado, não precisava ter feito. Que fazem. A Ponte perdeu para o América 2-0, nona rodada Série B do Campeonato Brasileiro, no 26º confronto entre as equipes. Agora ficou meio parelho o bagulho aqui, hein? 9 vitórias da Ponte, 8 derrotas e 9 empates. Ponte marcou 28 gols e sofreu 28 agora no total de confrontos. Pedrão, Dudu Vieira, depois o Igor Inocêncio, Joilson, Castro e Risso. Emerson, depois o... Emerson, esse ficou, né? Não, o Emerson saiu. O Emerson Santos que ficou. Emerson, depois o Dodô. Emerson Santos Ramon, depois o Elvis. Gabriel Novaes, depois o Beléia, Gé. Matheus Estes, depois o Renato Nelsinho Batista, o treinador. O América de Dalberson, Daniel Borges, Éder, depois... Ricardo Silva, depois o Júlio César. Marlon, depois o Nicolas. Juninho. Moisés e Felipe Amaral. Vamos ver aqui. Benítez, depois o Felipe Azevedo, Renato Marques, depois o Brenner e Fabinho, depois o Gustavinho, Cauã de Almeida, o treinador. Bom, a Ponte teve o Gé, amarelado, o América, Ricardo Silva, Marlon e Juninho. Foram 4 cartões no jogo. Caio Max Augusto Vieira, 42 anos, professor de Educação Física, o árbitro, auxiliado pelo Luiz Carlos de França Costa e o Antônio Adriano de Oliveira. No VAR, o Rodrigo Nunes de Sá, árbitro FIFA, hein, do Rio de Janeiro, Murilo Francisco Júnior. Gols do jogo: Dudu Vieira contra 13 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro América, num cruzamento do Felipe Amaral, e o Fabinho, a 6 do segundo tempo, no passe do Benítez, cutucou a bola pro fundo na rede. 2.900, o público pagante na Arena Independência, nona rodada Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perde, o América vence. 2 pro América, 0 pra Ponte Preta. Ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, então, 9 da noite mais 22 minutos, 23 agora, os destaques finais da nossa equipe, começando com você, o Wendel Coral. O Wendel vai participar do comentário final? Senão eu faço comentário final aí fica primeiro. Só uma tela, né? Tá, beleza. Então, ô Coral, você está dispensado do comentário final, então traga os seus destaques finais. Vamos lá então, Marcelo. Destaque final aí para América Mineiro 2, Ponte Preta 0. O Coelho indo para a liderança da competição com 18 pontos. A Ponte ficando a 2 pontos do Z4 com um jogo a mais, né? E com relação ao CRB, são 2 jogos a mais do que o time alagoano. O próximo jogo da equipe do América, como eu já disse, é contra o CRB. Inclusive no sábado, dia 15, a partir das 3h30 da tarde, em Belo Horizonte. Já a Ponte Preta volta a campo no sábado, no dia 15 também, a partir das 5 horas, contra o Grêmio Novo Horizontino, em Campinas. E para essa partida não vai contar com o centroavante Gé, que recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão automática. Marcelo. Beleza, Coral. Então um grande abraço pra você e até a próxima. Outro pra você. Valeu. Esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior, nos Jogos da Ponte Preta. E é claro, trazendo todas as informações pra você da Macaca e também sempre do adversário. São 9 da noite mais 25 minutos. Vamos fazer o seguinte, Carlos... Eu acho que a gente pode até fazer o comentário final aí. Esse comentário final... Só espera ali, dá uma olhada na tela lá. Não, que sei. Tá esse comentário final, só pra gente explicar pro nosso internauta, né? Ele fica lá no portal Futebol Interior. Isso. Então você que acessa o portal Futebol Interior, né? Você pega esse recorte aí do comentário final do jogo e a gente vai falar já. Lembrando que amanhã, segunda-feira, tem a Hora da Macaca. Isso, depois das 8h30 da noite. Sim, a gente faz a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca.
tá? Então esse programa Hora da Macaca vai exclusivo no YouTube Hora da Macaca. Então a gente... Porque amanhã tem jogo da Série B, né? E os 2 jogos com cobertura aqui da Rádio Futebol Interior. Então, se você quer ouvir, né, a gente falando desse jogo e também prospectando o jogo contra o Novo Horizontino amanhã a partir das 8h30 da noite, lá no YouTube Hora da Macaca, se inscreva no canal, dá um sininho lá, clica no sininho lá, porque toda vez que a gente for pro ar, você recebe notificação no seu aparelho aí e você acompanha e você pode participar também, porque lá tem voz aí pra torcida. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer o comentário final, até antes do seu destaque final, Carlos. A gente vai deixar aí, fazer o comentário final aqui na nossa transmissão, 9h, 26 minutos. Agora, o comentário final. Bora lá então, comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Derrota da Ponte pro América pelo placar de 2-0. Marcelo, você que foi o comentarista do jogo. E aí, o resultado justo, a derrota da Ponte pro América? Justo, Carlos. O América foi melhor, assume a liderança provisória aí do campeonato, a Série B, depois de 9 rodadas. A Ponte fica lá na parte de baixo da tabela, né? Apesar da Ponte Preta ter tido mais finalizações, 17 contra 14 do time do América. A Ponte no primeiro tempo não se encontrou, errou muito, né? O América aproveitou. Dudu fez gol contra. No segundo tempo, no comecinho, também falha defensiva na marcação. O Filipinho sozinho dentro da grande área numa jogada do Benítez. O time do América venceu o jogo, para mim, resultado merecido, apesar de que a Ponte Preta ela não fez no total um jogo ruim, não. Se você for contar o jogo todo, o jogo da Ponte até que foi ok, mas não foi o suficiente para trazer pelo menos um ponto, um empate para Campinas, Carlos. Pontos pro Nelsinho ajustar nesse time, a defesa, que da Ponte é uma peneira nesse campeonato, uma das piores da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter que arrumar essa lateral, a volância, a zaga, ou seja, vai ter que arrumar o time todo, e o Gé não joga contra o Novo Horizontino no sábado. É um problema, o Gé tá fora, né? Aí o Nelsinho vai ver o que ele vai fazer com o time. Ele precisa... O time tem muitos defeitos, o Nelsinho precisa trabalhar muito aí para arrumar o time da Ponte Preta. E, assim, ele vai precisar de tempo, né? Isso não é de uma hora para outra. O problema é que no próximo jogo, o próximo adversário é o Novo Horizontino, um time também que tá lá na ponta da tabela, Carlos. É isso, a Ponte joga no sábado, 5 da tarde, contra o Novo Horizontino. Você confere este jogo aqui no YouTube Futebol Interior e também na Valinhos FM 87,9. Comigo, com o Wendel Coral e com o Pedro Lino, que vai estar no estádio para contar a história desse jogo, o encontro do pai com o filho. Nelsinho Batista com o Eduardo Batista. Nelsinho Batista, que aliás tem história, né? Em Novo Horizonte, com o Novo Horizontino. Afinal, ele foi vice-campeão lá com o antigo Novo Horizontino, que basicamente é esse aí que pegou as tradições do Grêmio Novo Horizontino. Esse o comentário final de América 2, Ponte Preta 0. Comentário final. Tá certo, Carlos. E o seu destaque final, então, nessa nossa transmissão? Chamar o nosso ouvinte para amanhã, na Hora da Macaca, depois das 8h30 da noite. Vamos falar muito e eu quero dar voz para você também, torcedor, no YouTube Hora da Macaca. Nossa Hora da Macaca, programa de toda semana, toda segunda-feira, já vai para o 3º ano seguido, ininterruptamente. E eu conto com a sua audiência amanhã comigo e com o Marcelo após às 8h30 da noite para falar deste jogo da Ponte contra o América. Agradecendo a todo mundo que ficou conosco aqui no YouTube Futebol Interior e também na Valinhos FM. Um grande abraço e até amanhã no YouTube Hora da Macaca com a Hora da Macaca. Tchau. Beleza, esse Carlos Corsato que transmitiu a derrota da Ponte, vitória do América, líder momentâneo do campeonato pelo placar de 2-0. Nona rodada, que tem Coritiba 4, Ituano 2, jogo que foi na sexta-feira. Também na sexta o Novo Horizontino bateu o Santos por 3-1, Novo Horizontino próximo adversário da Ponte. Tivemos ontem o Guarani perdendo pro Operário por 1-0, Júnior Rocha não é mais treinador do Guarani, o Amazonas venceu o Brusque pelo placar de 2-1, o Avaí hoje empatou com a Chapecoense pelo placar de 0-0, único jogo da Série B hoje, a vitória do América 2-0 para cima da Ponte Preta. Teremos amanhã, 7 da noite, o Vila pegando o Ceará. Às 9h30 da noite, o Sport pega o Paysandu. E às 7 da noite, na terça-feira, Mirassol e Goiás. O jogo CRB e Botafogo vai ser marcado para uma outra data. O América, 18 pontos, é o líder. Goiás é o segundo com 17. O Avaí é o terceiro com 17, o Santos é o quarto com 15. A Ponte Preta está na 14ª colocação com 9 pontos ganhos. A ponta de baixo da tabela tem o Botafogo,
que folgou na rodada com 7 pontos, o Ituano que jogou e perdeu 6 pontos, o Brusque que jogou e perdeu 6 pontos e o Guarani que jogou e perdeu com 4 pontos. Muito bem, final da nossa jornada esportiva, transmitimos América 2, Ponte Preta 0, Carlos Corsato narrou, o Wendel Coral reportou, estive na ancoragem nos comentários, o nosso Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo, canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região e restaurante do Dadá, delivery 997883821. Um abraço para toda a rapaziada também da Valinhos FM que continua com a sua programação normal neste domingão. Para você, uma excelente semana, a melhor semana da sua vida. Aquele abraço, juízo, se cuida e até a próxima. Tchau, canal Futebol Interior, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.